Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. Essência. A bola vai rolar. No ar, equipe Rádio Futebol Interior. Essência. Hora certa. Agora em Campinas, com muita chuva, 14h, mais 47 minutos. Claudinei Corsi. Duas da tarde, mais 47 minutos. Olá, muito boa tarde para você ligado com a gente aqui nos canais Futebol Interior e também na Rádio Essência FM em 102,5 e 98,5 no ar. Mais uma grande jornada esportiva. Canais Futebol Interior e Rádio Essência FM. Essência. Futebol Interior. Hoje com as emoções da 37ª rodada Série B Campeonato Brasileiro, a penúltima rodada da Série B do ano de 2023, às 3h45 da tarde. Estádio Brinco de Ouro da Princesa tem Guarani e ABC. Futebol é aqui. Rádio Futebol Interior. E você ligado com a gente aqui nos canais Futebol Interior e também na Essência FM, não vai perder um só lance de Guarani e ABC, com a narração de Lucas de Souza, comentários de Wagner Ferreira, reportagens de Albert Cavalcante, na mesa de áudio e vídeo a presença do nosso samurai Felipe Marques. Futebol Interior. Aqui no Futebol Interior contamos com a coordenação de esportes de Carlos Corsato, a direção executiva é de Elcio Paiola e a direção geral de Arthur Eugênio Matias. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Pelos lados da Essência FM, a frequência da vida em 102,5 e 98,5. A técnica é do Lucas Boa Pessoa, a coordenação geral é do Gil Kleber e a direção geral é do pastor Josimar Fonseca, da Igreja Família da Fé Church. Essência. A frequência da vida. Você ligado pode e deve participar com a gente aqui através da nossa live no YouTube, da nossa live no Facebook e também através do nosso WhatsApp 985 85 35 26. 98989 35 26. Você participa com a gente aqui na nossa jornada esportiva para Guarani e ABC. 98989 35 26 é o WhatsApp dos canais Futebol Interior. Rádio Futebol Interior. E por aqui nós falamos em nome dos nossos parceiros comerciais. Construtora Patriani, quem compara, compra um Patriani. Acesse construtorapatriani.com.br. Com a gente, Iga Atacado, maior variedade e os menores preços em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte pra você. Pig e Chicken, torresmo e frango frito. No delivery, ligue 98973 1260 ou peça pelo iFood. ST Soldas e Abrasivos, materiais de solda e abrasivos e materiais de segurança. Chame no zap 98250 0410. Com a gente também Pizzeria Papagaios, a qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Com a gente também Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Restaurante do Dadá. Peça pelo delivery 3744-2121.
e concessionária sim, a maior concessionária Fiat da nossa região. 2h mais 51 minutos, 2h51. A partir de agora eu vou girar as vozes e os principais destaques desta jornada esportiva dos canais Futebol Interior e da Rádio Essência FM, começando com o destaque do Bugre. E o primeiro destaque principal do Bugre vem na voz dele, Albert Cavalcante. Valinhos, Vinhedo e adjacências, Albert Cavalcante, o destaque do Guarani. Boa tarde, Albert. Opa, legal. Boa tarde, Claudinei Corsi. Até que enfim, hein? Nossa. Estamos de volta. Que saudade, hein? 3 rodadas longe e parece que a sua ausência acabou aí faltando gols para o Guarani e também vitórias. Será? Exatamente, né? Vamos torcer agora que com a sua presença agora o Guarani volte a vencer, que na última rodada o Guarani fez gol, né? Mas volte a vencer e também que esteja na próxima rodada também, porque está feia a situação do Guarani no Campeonato Brasileiro. O Guarani que vai precisar fazer, né? 4 mudanças. Isso porque o Mike e também o Bruninho estão suspensos, levaram aí o 3º cartão amarelo. E o Matheus Barbosa e também o Bruno José estão no departamento médico. Então vai ser obrigado, né, o técnico Humberto Loser fazer as mudanças. Dito isso, Claudinei Corsi, amigos, o Guarani está definido e escalado. E se o Guarani está definido e escalado para pegar o Lanterna já rebaixado do campeonato, manda pro ar aí no pique do rádio o Bugre como joga, Albert. O Guarani do técnico Humberto Loser vem definido e escalado assim para essa final, hein? Só lembrando, o Guarani precisa vencer o ABC e deixar o secador mais do que ligado, né? Porque os seus concorrentes diretos, né, não podem pontuar. Alguns, por exemplo, o Juventude empatou com a Ponte Preta e caso houvesse a vitória do Juventude e do Atlético Goianiense, que acabou sendo derrotado, né, por 4-1 pro Mirassol, hoje era literalmente o jogo dos solteiros contra casados, né? Porque o ABC já está rebaixado e o Guarani só iria para cumprir tabela. Dito isso, o Guarani vem com Pegorari, Diogo Matheus, Lucão e Alan Santos, que volta de suspensão. O Kaique, ele está na vaga do Mike, suspenso. O Wenderson, ele ganha a vaga do Matheus Barbosa, que continua no departamento médico. E Matheus Bueno. Gustavo França, ele venceu a concorrência, né, do Isaac para ficar no lugar do Bruninho, também suspenso. Iago Teles entra no lugar do Bruno José, que ainda sente dores no tornozelo direito. João Vitor e Derek, Claudinei Corsi. Repeteco do time do Bugre, Albert Cavalcante. Pegorari, Diogo Matheus, Lucão, Alan Santos e Kaique. Wenderson, Matheus Bueno, Gustavo França, Iago Teles, João Vitor e Derek. Legal, e o destaque do time do ABC. Em off você me dizia, está difícil de conseguir destaques do time do ABC. Mas tem um aí para abertura da jornada, Albert? Obviamente, Claudinei Corsi, temos sim, né? O Argel será obrigado a mudar a equipe por conta da suspensão do zagueiro Jonathan e do lateral esquerdo Romário, do meia Tony Anderson. Ele que estava, né, cotado para jogar no Guarani no começo da temporada. Além da lesão do atacante Fábio Lima, que levou uma pancada no jogo contra o Juventude. Ali o negócio foi feio, hein? A outra baixa é o atacante Walisson, com desconforto muscular. Por outro lado, ele tem a volta do lateral direito Gedeilson e do volante Ramon. Na zaga, Fabrício fica com a vaga para atuar ao lado de Abraão. Claudinei Corsi. Muito bem, aí os destaques de Guarani e ABC, que se pegam a partir das 15h45. Estádio Brinco de Ouro da Princesa até o presente momento com gramado encharcado. Daqui a pouquinho, contato com o nosso repórter no Brinco de Ouro da Princesa, o Eduardo Tolentino, que vai trazer as condições de momento, né? Se vamos ter ou não vamos ter jogo, se a drenagem está funcionando ou não está funcionando. Tudo isso daqui a pouquinho com o Eduardo Tolentino, nosso repórter que está presente lá no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Agora 2h55, canais Futebol Interior e Essência FM tem opinião. A opinião é dele. Wagner Ferreira. Olá, Wagner, muito boa tarde, seja muito bem-vindo. E esse jogo, hein, Wagner? Guarani e ABC, boa tarde. Muito boa tarde, Claudinei Corsi, seja bem-vindo de volta aqui aos canais Futebol Interior, depois de uma semana aí afastado, mas a gente entende e você está firme e forte aqui conosco novamente. Lucas, Albert, Felipe,
todos estão acompanhando o nosso trabalho. Um jogo amistoso hoje, vamos cobrir aqui entre o Guarani e o ABC. Muita gente pode... Como amistoso? Tá valendo alguma coisa? Amistoso, Wagner Ferreira? Mas é o tal negócio. Se alguém acredita em mula sem cabeça, duende, né? Eu acredito em Papai Noel. Coelhinho da Páscoa, vale? Então, veja bem, é muita combinação de resultado. Eu acho que até a combinação é mais fácil do que o Guarani fazer a parte dele. Que foi o grande problema. Não, o Albert, né? O Albert está dizendo isso aqui há muito tempo. Que o maior inimigo do Guarani no campeonato foi ele próprio. Então, como se justifica? Eu estou esperando ainda a resposta. Depois da vitória contra o Tombense 3-0, gol de Bruninho de voleio, gol do Fantástico, Guarani vice-líder, despencar de ponta cabeça. Então, até a hora, eu estou querendo saber... São várias as hipóteses, mas eu queria saber a principal que fez com que o Guarani caísse de ponta cabeça. E a última vitória do Guarani foi pela 30ª rodada, né? Venceu o Novo Horizontino por 2-1, né? De virada. De lá pra cá, meu amigo, você sabe, né? Foi 2 empates, 2 derrotas, fora aí 5 partidas sem fazer gol. O Derek aí que acabou tirando a barriga da miséria. Wagner, eu estava até ouvindo, né, a entrevista coletiva do senhor Humberto Louser, né, depois do último empate do Guarani. Entrevista essa que ele dizia que nenhum time joga em alta rotatividade e produtivamente durante um campeonato todo, que é normal essa queda de produção. Agora, uma queda de produção em 6 jogos, Wagner Ferreira, e na hora que mais se precisa... Eu entendo que oscilar é normal dentro do campeonato. Vejam que o próprio líder do campeão deu uma vacilada aí naquela derrota de 6-0 pro ABC, para quem? Pro CRB. Depois, né, aprumou e tá aí, campeão. Agora, o Guarani não oscilou, o Guarani teve uma queda de bico. Depois daquela partida contra o Tombense, não jogou mais. Então, queríamos saber quais são os motivos. Agora, a escalação para o jogo de hoje, né, que o Albert Cavalcante trouxe para nós aqui, eu falo uma coisa para vocês. Não vai ter problema nenhum, porque o time vão alimentar os titulares que estão fora, mas estava jogando esses titulares? Não estava jogando nada. Então, quem sabe com os reservas, sendo aí a última partida do Guarani no campeonato dentro de casa, possa dar uma resposta ao torcedor. Bom, nós vamos em frente aqui naquele lema, né, de enquanto há vida há esperança, né, não vamos jogar a toalha e vamos acreditar, né, enquanto que matematicamente não tiver condições, nós estamos acreditando, então vai Guarani. E para transmitir o jogo, ele já está a postos aqui nos canais Futebol Interior. Quem é ele, hein, ô Felipe Marques? Lucas de Souza. Legal, Lucas de Souza, seja muito bem-vindo, boa tarde para você. A sua expectativa para este jogo em gramado encharcado, Guarani e ABC. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Claudinei Corsi, a bancada verde e branca, aqui o Wagner Ferreira, Albert Cavalcante, nosso querido Felipe Samurai Marques. Você não vai me dar as boas-vindas também? Claro que eu vou, claro que eu vou. Deixa ele molhar o bico. Bem-vindo de volta, Claudinei Corsi. Como é bom ter Claudinei Corsi de novo aqui nas nossas jornadas. Muito obrigado. Muito sua falta. E vou com o presidente aqui, viu, Claudinei Corsi? Eu acho que provável sim, impossível não, né? Como diz Albert Cavalcante. É possível? É possível sim, provável não, por conta do que tem apresentado o Guarani. Principalmente hoje, parece que a tragédia ela já vem anunciada logo cedo, né? Uma chuva torrencial em Campinas, a última vez que o Guarani jogou em casa com essa chuva. Mas é a chuva da sorte hoje. Então, tomara. Ano passado eu usei muito esse bordão, né? O verde é a cor da esperança, a esperança é a última que morre. Foi com essa esperança que o Guarani não caiu. Quem sabe com essa esperança o Guarani não vai vivo para a última rodada enfrentar o Atlético Goianiense, o confronto direto pelo acesso. E aí a combinação de resultados ajude e o Guarani consiga essa 4ª vaga. É muito difícil, mas vamos acreditar até o fim. Essa é a minha expectativa pro jogo de hoje. Legal, este Lucas de Souza, o nosso Família vai transmitir a partida aqui 3h45 da tarde. Brinco de Ouro da Princesa, gramado encharcado, tem Guarani e ABC. Mais uma vez lembrando que o ABC já chega rebaixado de algumas rodadas atrás, é o 20º colocado na tabela de classificação e ainda não vem com o time titular. Não precisa dizer mais nada, né? Que é mais do que obrigação. Pix branco. Se não ganhar hoje, pelo amor de Deus. E o Pix branco, Claudinei Corsi. Agora tem aquele detalhe, né? Que o Lucas estava dizendo aqui em off, né? Rapaziada que entra também quer mostrar serviço, quem sabe pro próprio Guarani, né? Que gosta de contratar jogador que joga bem contra o Guarani, de repente, né? O jogador vem aí, quer fazer bonito para arrumar uma boquinha no time do Guarani.
Vamos aguardar. O que você quer falar, Albert? Aí arruma a boquinha, né? Começa, né? Faz aquele jogo espetacular, aí é só pra aquilo mesmo, mas chega no Guarani. Mais nada. Vide Robinho. Ô, Ney, Diga. o Albert, eu tenho aqui um recado do Anderson Grigoletto. Não. Para você. Ah, não, hoje pode. Hoje pode. Ele me disse o seguinte, que o placar vai ser 2-0 pro Guarani. Ele ia me E ele dizer- não errou nenhuma. Ele ia tá dizer até palpiteiro. o autor dos gols, mas ele preferiu não dizer. Ele acertou todos. Ele Todos. chegou aqui na porta, ele falou um resultado, pau, deu. Chegou aqui contra... Né, pau, deu. Obrigado, Por Grigo. falar em fala, Lucas. Rapidamente, só abraçando o André Luiz, depois ele fica chateado se a gente não mandar abraço pra ele. André Luiz, Eu não grande perco meu abraço tempo, não. pra você, viu? Um André beijo Luiz. no seu coração. Desabraço meu pra você. Voltou, hein? Ele voltou, ele está na jornada, hein? Vai, Respect. ô, André Luiz, comeu já seu macarrão, franguinho. Vai dormir, André Luiz. Vai dormir. Você já trabalhou Já pra ontem. 40 simultâneo já, hein, Ney? Você Aqui já no YouTube. Você já trabalhou ontem, vai ficar com 39, porque agora o André Luiz vai sair. Vai dormir, André Luiz. Chuvinha gostosa lá fora, entendeu? Vai dormir. Ô Wagner, e aproveitando que você falou aí de Anderson Grigoletto, já nessa abertura de jornada, falar aí do encerramento hoje da Copa IGA de Futebol Society. As duas partidas que foram realizadas lá no Secojan, do nosso amigo Gil, né, Wagner Ferreira, e mais um grande sucesso. Graças a Deus, a Copa IGA de Futebol Society 2023, né, Wagner? É complicado fazer um campeonato tentando reunir as emissoras, jornais, sites aqui de Campinas. Realmente é uma desunião completa. E somente através do esporte, do futebol, com esse campeonato que nós fazemos anualmente, eu digo, né, em nome da Associação dos Cronistas Esportivos de Campinas, conseguimos realizar. Olha, entre mortos e feridos, todos salvos, né? Foi um campeonato muito bem disputado, algumas reclamações, alguns erros até de nossa parte, mas justificável diante da complexidade da coisa. Mas tudo terminou bem, com o IPTV ficando campeã, o Diário Campineiro ficando com o segundo lugar, a Rádio Cidade Laser, do nosso Carlos Corsato. Os irmãos Corsato. Dos irmãos Corsato, acabou ficando em terceiro lugar. E a Rádio do Grigo ficou em quarto lugar. Aí falou, não tem premiação? Tem a cerveja aqui, você pode tomar à vontade. Mas foi tudo bem, né, Claudinei? Agradecer muito a todos legal. que participaram, o Carlos Zanqueta, o Claudinei Corsi, ao Breno Beretta. Principalmente em termos... o nosso agradecimento ao Alemão Zanqueta, que foi realmente um pé de boi nesse campeonato, né, Wagner? Participou de quase todas as jornadas. Ajudou demais o Muito Alemão bem. Zanqueta. E Já o- está convocado para o próximo, viu, Zanqueta? Inclusive, no jogo de hoje, ficou lá comigo até 1h da tarde, né, para recolher todo o material. Não, o Alemão Zanqueta realmente abraçou a causa e sensacional. E só para fechar, agradecimentos ao IGA, né, que Sempre colaborou patrocina. conosco em mais um campeonato. Ao professor Lígio Carvalho, né, que cedeu ali as quadras do André Pessoal Cruz. lá do Clube Bonfim. Bonfim também, bem ou mal, né, acabou. Começamos o campeonato. Exatamente. Começando por lá. Infelizmente, pela cabeça de alguns presidentes, né, como acontece, tem coisas que deveriam andar diferente, mas no Bonfim, infelizmente, não andaram. Mas, de qualquer maneira, a gente agradece. E ao Gil hoje, né, Wagner? O Algil, que abriu todas as portas do Secojan hoje, deixando a gente muito à vontade. Centro Comunitário Jardim Amazonas. Exatamente, uma quadra muito bem Já gostosa de mandei jogar, gol, né? já meti gol lá dentro, hein? É mesmo, é? Opa, já fiz gol. E vocês corneteiros que estão assistindo aí, tá ligado aí o gol que o pai fez, hein? E O pai estamos ficou em lá. negociação para, quem sabe... Alguns jogos lá, né? Alguns jogos, inclusive à noite. Período Ele- noturno. Ele acabou de trocar toda a iluminação de lâmpadas Quem sabe o comuns ano que por vem LED. o Elcio autoriza escrever o futebol interior, né? Exatamente. Sempre com o maior número de participantes é mais É interessante, né, Ney? Então, parabéns a todos os envolvidos, os participantes, aqueles que colaboraram, e o ano que vem tem mais. É isso aí. Parabéns, EPTV, grande campeã da Copa IGA de Futebol Society 2023. Parabéns a todos que participaram. Mais uma vez, parabéns ao Wagner Ferreira, principalmente como presidente da SEC, que sempre leva a cabo esse torneio para tentar unir um pouco a imprensa de Campinas, que, como disse o Wagner Ferreira, não é tarefa fácil. Quando se tem a oportunidade de unir, os caras desunem. E aí, eles reclamam, pô, não tem união a imprensa de Campinas. É assim, mas vamos em frente. 3 da tarde, mais 5 minutos, 3:05, rápido intervalo e a gente volta já já com a nossa jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior e na Rádio Essência FM. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa?
chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. A Patriani está lançando o prédio mais tecnológico do Parque Prado. Os apartamentos têm 3 suítes, varanda com churrasqueira a carvão e gerador que atende até o Wi-Fi. Cada apartamento tem uma vaga para SUV grande e outra para carro elétrico. O prédio tem até fazenda de energia solar que reduz a conta do condomínio. Tem beach arena para jogar beach tênis, vôlei e futevôlei na areia. Outro diferencial é a casa de campo no condomínio, que tem entrada independente. Tem piscina exclusiva e área gourmet com churrasqueira e chopeira. A academia é totalmente equipada, com espaços para spinning, funcional e pilates. A família toda se diverte, inclusive os pets, que podem brincar à vontade no Pet Place e se higienizar no Dog Wash. Conheça o Reserva Prado Patriani, será de longe o prédio mais tecnológico do Parque Prado. Pig e Chicken, torresmo e frango frito. Venha saborear nossas delícias em um ambiente aconchegante e confortável, onde você e sua família irão se sentir em casa, saboreando nossas porções. Peça pelo delivery 989 73 12 60 ou 3254 4161. Pig e Chicken, Avenida Doutor Arlindo Joaquim de Lemos, 379, Vila Lemos, Campinas. Pig e Chicken. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site ridger.com e nossas redes sociais, @ridgercom. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui, cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Claudinei Corsi. 3 da tarde, mais 9 minutos em Campinas, 3:09, de volta com a nossa jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior para a construtora Patriani, Iga Atacado, Shimozono Megasorte, Loterias, Pig Chicken, Torresmo e Frango Frito, ST, Soldas e Abrasivos, Pizzeria Papagaios, Rose Pisos, Café Canecão, Bebidas Poti, Restaurante do Dadá e Concessionária Sim. Já 3:45 da tarde, tem Guarani e ABC, Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Lembrando que você que já se inscreveu na Dali TV também vai poder acompanhar e com imagens e transmissão do canal Futebol Interior, Guarani e ABC. Simultaneamente, estaremos em multiplataformas hoje, na Rádio Essência FM, no YouTube, no Facebook, no Rumble e na Dali TV. Tudo isso para você não perder um só lance da 37ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. E vamos direto e reto saber aí o que disse, né, o Pegorari, goleirão do Guarani, em entrevista concedida aí no meio de semana. Vamos trazer aqui na nossa jornada esportiva a entrevista do goleirão Pegorari do Guarani. Pegorari, depois desse jogo com o Criciúma, o tempo está sendo curto, né, até o jogo do ABC. Como que vocês
tem se preparado para esse jogo no Brinco no próximo domingo? Bom, realmente contra o Criciúma não foi o resultado que a gente queria, né? Que a gente precisava para manter mais viva ainda essa chama, a elite do futebol brasileiro. Mas, cara, vai ser encarado da mesma maneira, a gente vai dar vida, vai buscar... na verdade, sexta e sábado a gente já vai entrar no domingo sabendo, porque os jogos vão ser antes, então a gente já vai estar sabendo de fato o que vai acontecer. E enquanto tiver, velho, a chance matemática, a gente está vivo aí, a gente vai buscar. De repente, com alguma combinação com 63 pontos, a gente sobe. Mas manter a cabeça no lugar, focar no ABC, fazer uma boa apresentação, uma grande vitória. E é o que a gente tem controle, o resto a gente não tem. Então, manter a cabeça no lugar e fazer um bom jogo. E, Pegorelli, você como um dos líderes desse grupo, um dos mais experientes, como que você assim chama aqueles que, com esse momento do Guarani que não está tão bem no campeonato, tempo sem ganhar, como que você tenta chamar essa rapaziada para cima para tentar vencer esses 2 jogos que faltam? Justamente a gente realmente, principalmente do meio para frente, a gente tem realmente uma faixa etária muito baixa, né? Alguns jogadores que ainda não passaram por situações semelhantes, ainda mais numa camisa pesada como essa, visto que a gente, de repente, percebe um pouco de diferença do que vinha sendo feito, né? Uma confiança aqui que você fazia um toque de primeira, um passe de primeira, hoje você já dá 2, 3 toques na bola, uma finalização que antes se arriscava e dava gol, hoje você já pensa 2 vezes em de repente chutar essa bola no gol, né? Mas a gente tenta passar tranquilidade, a gente costuma dizer que a gente acaba o jogo, por mais que tenha pressão, por mais que tenha torcida, por mais que tenha toda a atmosfera, vai acabar o jogo, cada um vai para sua casa, no outro dia você vai vir treinar, a bola é do mesmo jeito, o campo é da mesma maneira, então realmente você precisa passar por isso, a experiência, ela é justamente isso, você tem que viver essas coisas para você ver que não tem, teoricamente, segredo nenhum, né? Mas posso cravar que a gente vai terminar de uma maneira digna, fazendo a nossa parte e, repito, se Deus permitir, a gente consegue aí, de repente, chegar na última rodada com chance. Muito bem, tá então a palavra do Pegorari. Diga, Albert Cavalcante. Se Deus permitir. Aí fica difícil, né? Eu gostei do detalhe aí, né? Que vai embora pra casa, volta no dia seguinte, a bola é a mesma. Bola é a mesma, né? O gramado é o mesmo. Gramado é o mesmo. E vamos terminar de forma Divagações digna. de Pegorari. Exatamente, né? Filosofias do goleiro, né? Com 63 pontos. Nome de capa de livro, né? As Filosofias do Goleiro. Uma obra de Albert Cavalcante. Wagner Ferreira, a bola é a mesma, o gramado é o mesmo. Admiro Só a classificação do Guarani que não é a mesma. Eu admiro a confiança que ele tem no time, né? Enquanto houver esperança, a possibilidade é a esperança. Engraçado, né? Isso aí, na 30ª rodada, nós já cravávamos isso também, né? É porque agora, né, se Deus... Quando começa a colocar o Papai do Céu em jogos, né? Deus aí tem tanta coisa pra ver. Nossa, pelo amor de não. Por que motivo Deus ia ajudar só o Guarani? Não, e transfere toda a responsabilidade pro Papai do Céu. Isso é verdade. A pessoa todo mundo ia subir, ia ser empatado, critério de desempate. Vamos lá, né? Mas é isso. Daqui a pouquinho, então, tem Guarani e ABC. Agora, ô Wagner Ferreira, tudo bem que partida de futebol não se diz uma obrigação de vencer. Mas na atual circunstância, onde todos dizem que o Guarani tem a chance matemática, e realmente tem a chance matemática, apesar de ser bastante improvável, é uma obrigação vencer o ABC, né, Wagner Ferreira? Já rebaixado, sem titulares, 20º colocado na tabela. Da mesma forma que deveria ter vencido por obrigação o Criciúma. Esse é o medo, né? Deveria ter vencido o Londrina, mesmo fora de casa. Deveria ter vencido o Botafogo dentro de casa, perdeu. Empatou com o Mirassol dentro de casa. Perdeu por Vitória, aí sim. Aí não vou dizer que é obrigação. Correto, aí você concorda comigo. Enfrentou o campeão e perdeu por 2-0. Normal, aí não tem nada que reclamar. Mas os demais jogos, Juventude em casa,
Esses resultados que eu acabei de citar aqui é inacreditável. O Guarani perdeu para ele mesmo a chance de subir num campeonato que deu mole, hein? Mole. Exatamente. Apesar de ser disputado, né? Apesar de ser um campeonato bem disputado, talvez o mais disputado que teve aí na história da Série B, né? E a gente vê aí até o final, 60, 61, 62 pontos. Realmente está bastante disputado, inclusive na parte de baixo da tabela também. Mas o que parece, Wagner, aquilo que eu já disse outras vezes, inclusive na hora do Bugre, é que o Guarani se assustou com a possibilidade de subir. Opa, será que nós vamos para a Série A? Não, acho que não vamos para a Série A. Vamos ficar na Série B. E aí o time, como disse o Óbvio, perdeu para ele mesmo. Jogador contundido, o esquema de jogo do Lousa era um só que estava dando certo, mas ele não tinha, talvez até nem como mudar, porque as peças de mudança inexistiram, né, Wagner? Olha, você tem razão em ter sido cético durante boa parte do campeonato. Todos nós aqui apostando no Guarani que ia subir, que ia até ser campeão. E você olha... E tinha tudo para isso. Não é bem assim, o Guarani não tá jogando bem, tá conseguindo umas vitórias apertadas aí por 1-0. E fez 3-0 no Tombense, mãe. Quem não fez, né? Mas desde a época do Pivete, né? Aquele, 3-0 em cima do Ceará. O Ceará, né, já tinha acabado, né? Caiu com equipe ainda, né? Com orçamento, né? Totalmente diferente da realidade do Guarani. Um dos clubes que tem, vamos dizer assim, que teria, assim como o Atlético Goianiense, que também bateu e voltou. Cara, aqueles 3-0 lá foi um tabu de 50 anos. Eu falei, vamos continuar. Aí aquele jogo contra a Chapecoense em casa, vocês vão lembrar, o Guarani saiu perdendo. Houve empate, né? Por 3-3. Acabou ali. Agora, essas últimas partidas do Humberto Louser, me veio à cabeça de novo essa partida. O Guarani voltou naquela estaca daquele 3-3. Né? O Guarani tomando o gol, não tendo aquele sangue, aquela vontade, aquela fome de empatar, até mesmo virar. E aí estamos aí nas mãos do Papai do Céu. É isso, agora 3 horas mais 17 minutos, deixa eu manter o primeiro contato com o Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Lá está o nosso repórter, o repórter do futebol interior, o Eduardo Tolentino, de Recife para o Mundo, já está marcando presença lá e vai trazer pra gente lá situação de momento, o que ele tá vendo no gramado do Brinco, se a bola tá rolando, se não teremos problemas, se o torcedor tá chegando. Ô Edu, boa tarde pra você, seja muito bem-vindo, dá um panorama de momento pra gente aí no Brinco de Ouro, Eduardo Tolentino, boa tarde. Boa tarde, Claudinei, boa tarde, pessoal da transmissão, amigos ligados nos canais Futebol Interior e na Rádio Essência FM. As duas equipes, neste momento, estão aquecendo no gramado do Brinco de Ouro da Princesa. Bem aqui à minha frente os goleiros do Guarani, o Pegorário, o Douglas Borges. E o pessoal do apoio, com o rodo na mão, tentando dar um jeito nesse gramado. Ainda chove aqui. É verdade que a chuva diminuiu bastante, deu uma aliviada, mas não parou. Vamos aguardar a situação do gramado, mas acredito que não seja nenhum problema para a bola rolar. A galera vai chegando aos poucos, evidentemente os setores com mais gente são os setores cobertos, né, as cadeiras vitalícias, o tobogã inferior, mas nesse momento as duas equipes aquecendo e a galera do Projeto Bugrinho acompanhando a beira do campo. A garotada da escolinha do Guarani também está assistindo aqui o aquecimento das equipes. É com você, Claudinei. Legal, muito obrigado. Este é Eduardo Tolentino, que continua lá no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, vai cobrir também a coletiva do técnico Humberto Louser e sempre trazendo aí as informações direto do gramado lá do Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Quem chamou, falou. Opa, deixa eu só mandar um grande abraço aqui pro Fernando Donizete. Tem um monte de gente aí no YouTube que você não mandou abraço ainda. Então deixa eu pagar essa... No YouTube é sua responsabilidade. Exatamente, deixa eu pagar essa dívida. O homem voltou. Fernando Donizete aqui conosco, mandando o seu abraço. E ele pede, inclusive, Albert, ele fala aqui que já pagou aquele cafezinho, viu? Fernando Donizete, Marquespan, aquelas carretas que vai passando. Quantas carretas da Marquespan a gente viu passando em Anguera ali? 5 carretas do Marquespan. Só lembrando, viu, Fernandão? Amanhã... Já para 50 simultâneos, hein? Amanhã estou de folga, hein? Então já sabe, hein, meu amigo? Já passei aquele pedido. Um beijo no seu coração. Abraçando também o Mário Júnior lá do aeroporto, grande amigo aqui do nosso querido Wagner Ferreira. Osmar Luiz, lá, você conhece Ariranha, Claudinei Corsi? Conheço.
Conhece a cidade Eu já vi de no Ariranha? Bosque, não. Ariranha é bicho. só. Ariranha é uma cidade. Você conhece Ariranha, Albert Cavalcante? Não conheço, mas eu sabe sei que que- tem uma Mas padaria ali sim. que vende aquela coxinha. Família, Sensacional. quero 100 simultâneos até o fim do nosso pré-jogo. Vamos subir a Aliás, audiência aí. com esse negócio de fazer pão, coxinha, lembrar que o Albert Cavalcante faz isso no supermercado Caetano, né? Aí começou. Quem Ah lá- quiser- Bateiro de mão cheia, hein? Quem quiser experimentar a rosquinha do Albert, Ah lá, começou. vai lá no... Olha lá, já hein? começou. Lá ele. Ao quadrado. Lá ele. Vai lá no Lá ele. supermercado Caetano de Vinhedo, né? Lá ele. Ô, Ney, só aproveitando falar um pouco da situação do gramado, parece que o campo tá mais molhado pelos lados do campo, né? É, pelas alas, Pelas alas, né? Mas É. houve uma explicação do presidente. Presida, por favor, Aula, teria- Telecurso 2000 aqui com o presidente Exatamente. Wagner Ferreira. Por que, presidente? Uma pergunta. Por que no meio campo, ali na meiuca, a água não fica empoçada e sim nas laterais? Tem uma explicação? Mas claro que tem. Qual? O campo não é plano. Ele tem queda para as laterais e para as linhas de fundo. Tanto é que quando você pode notar que quando fazem um lançamento para um ponta, ou para um lateral, ou para um meia, tentar pegar em profundidade, a bola corre mais do que ele. Porque há a lei da gravidade que puxa a bola para a linha de fundo ou para a lateral. Então realmente é tecnologia isso aí, né? Agora o que me estranha é com toda essa tecnologia que tem à nossa disposição, os caras têm que utilizar de um velho rodo para puxar a água. Tem mulher O puxando. bom tem e velho rodo. O bom e velho rodo. Não tem um E tratorzinho. tem um negócio né, de furar lá também, Wagner. Um tridente é um lá. é um tridente com mais dente do que 3, né? Exatamente, é o quadridente. É igual o Albert Cavalcante, ó. Tá vendendo aqui, ó. Olha só. E a mulherada puxa bem o Não, rodo, hein? é exatamente, mas aí que tá, né? Cadê Ih, aquele tem uma ali- Parabéns tem pra uma ali essas que tá meninas, devagar. gente. Cadê o ralo? Não é fácil esse tipo de trabalho. Cadê o ralo, Tá presidente? puxando pra onde essa água? Exatamente. Muito bem. Aí então, abraçar aqui a rapaziada também do Facebook, que é a minha responsabilidade. O Osmar Dangar, boa tarde. O que tem atualmente em comum o Guarani e o Botafogo do Rio? Ambos são campeões de natação, nadam e morrem na praia. O Eurides Carneiro, Pegorário é um brincalhão. Guarani, na verdade, não merece acesso, perdeu jogos em seu domínio, que decepcionou a torcida. Agora, é como sempre dizem, né? Não devemos abaixar a cabeça. Haja saco. O Marcelo Alexandre, boa tarde, galera. A única coisa boa hoje é a transmissão e comentários de vocês. Parabéns. Mas o Guarani não merece essa torcida que sempre apoiou e os caras pipocaram. O Rodolfo Portes da Silva e Silva diz aqui, desculpa, nem deveria jogar. O Guarani não tem mais chance. Marcelo Alexandre, hoje eu vou ficar tomando umas e apreciando a transmissão dos feras. Muito obrigado, viu, Marcelo? O Rodolfo Portes, desculpa, nem deveria o Guarani jogar e já não tem mais chances. Tá bom, Rodolfo, mas vai jogar, não tem jeito, tem que cumprir a tabela, né? E ele diz aqui, agora tem que reformular, trocar técnico e alguns jogadores. Essa pergunta eu passo para você, Wagner Ferreira. Vem aí o Campeonato Paulista, Grupo do Guarani, Palmeiras, Água Santa, Ponte Preta e Guarani. Classificam-se 2. Só tem uma vaga. E aí, Wagner? Levar em consideração que o Palmeiras é o Palmeiras, só tem uma vaga em disputa. E o finalista do ano desse ano aqui também está Foi no o grupo, Água na Água Santa. Então, E aí você Bruno manda- Pivete, hein? Bruno Pivete, o treinador do Água Santa. Eu Você trocaria. manda embora o Aliás, técnico, Wagner? teria trocado o Berto Loser já, à medida que o Guarani começou a cair no campeonato, dar uma mexida, uma chacoalhada, trocava o treinador. Porque eu acho que o Berto Loser, não que seja um mau treinador, ele está em início de carreira, essa é a grande realidade. Ele chegou ao topo que podia chegar, né, Wagner? É isso aí que eu queria chegar. Levou o time até um certo patamar, não conseguiu tirar mais nada do elenco. Então, olha, para mim, não seria o treinador para a próxima temporada. Robert, você me dizia em off que a questão de reformas de alguns contratos de jogador e de outros não mexeu com o elenco do Guarani internamente, Robert? Então, parece, né, pelo que a boca pequena diz, né, porque até mesmo pela impressão que nós temos, né, ali após ali, né, a divulgação de alguns contratos, né, serem renovados, parece que a partir desse momento o Guarani começou a ter, como diz o presidente, né, o avião começou a cair de bico. O avião Guarani caiu de bico. Parece que o quê? Que o grupo está unido, porém, entretanto, quando saiu as renovações, quem está no elenco e não vai renovar, vai correr para quê? Né? Essa é a minha Perde um visão. pouquinho do porquê, né? Exatamente, essa é a minha visão. Porém, entretanto, tudo isso é teoria de conspiração. Mas que
Cris, não tem explicação essa caída, né, de bico. 30ª rodada. Estamos na 37ª rodada, 7 jogos, o Guarani não vence. O Loser atribuiu, entre alguns motivos que ele elencou, arbitragem, contusões e... Contratações erradas. Isso, aí jogou para a diretoria, porque disse que outros times tiveram reforços que o Guarani não teve, por falta de condição financeira. Então foram algumas desculpas, né? Como sempre, né? Aquele final de jogo do 3 da tarde. Fala, Albert, rapidinho que eu preciso abraçar os ouvintes que estão no canal de áudio aqui. Então abraça aí que eu ia passar as prováveis permanências para 2024. Durante o percurso você passará. Então você me chama, você me lembra. Obrigado. Legal, deixa eu abraçar aqui a rapaziada que está com a gente através do Android, através do Radiosnet, também canais de áudio. Tem gente ouvindo a gente em João Pessoa, na Paraíba, em Crato, no Ceará, em Araxá, Minas Gerais, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, em Contagem, Minas Gerais, em Ipojuca, no Pernambuco, em São Luís, no Maranhão, em Salvador, na Bahia, em Oliveira, Minas Gerais, em Ponte Nova, Minas Gerais, em Mount Vernon, em Nova York, Conselheiro Lafayette, em Minas Gerais. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Em Fazenda Rio Grande, no Paraná, em São João Batista, Santa Catarina, em Recife, no Pernambuco, em Anápolis, Goiás, em São João da Boa Vista, pertinho da gente aqui, interior de São Paulo, Fazenda Rio Grande, Paraná, já falei, em Quixadá, no Ceará, em Caxias do Sul. Aí, tchê, muito obrigado. Em Ponta Grossa, no Paraná, também em São Paulo, capital, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, em Ashburn, na Virgínia, em Rio Largo, nas Alagoas, em Sumaré, em Volta Redonda, em Niterói, no Rio de Janeiro, em Fortaleza, no Canadá, também tem gente ouvindo a gente, em Anápolis, Goiânia, em Garanhuns, Pernambuco e também em Natal, no Rio Grande do Norte, a audiência de norte a sul. E nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos daqui a pouquinho já com a Dali também. Até já. Só uma pizzaria com mais de 22 anos de experiência pode oferecer o que há de mais tradicional e saboroso para você. Papagaios Pizzeria. Em nosso cardápio temos mais de 110 sabores de pizzas para atender aos paladares mais exigentes. Temos diversas opções em pizzas doces. Visite nosso endereço em Campinas e conheça nossa qualidade premiada. Rua Dona Luísa de Guzmão, 103 Vila Nogueira, ou peça pelo delivery. O WhatsApp 98281 3399 ou 3256-7626. Papagaios Pizzeria. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Frete grátis acima de R$100 para São Paulo. Café Canecão. Desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos, Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia, e Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas e aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Você procura economia, variedade e produtos de qualidade? No Iga Atacado você vai encontrar tudo isso e muito mais, inclusive uma seção de doces completa e mais facilidade no pagamento através do seu cartão de crédito. Não deixe de conferir as nossas ofertas no site www.iga.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia é aqui. ST Soldas e Abrasivos, uma completa linha de materiais para a sua empresa. Atendemos Campinas e região. Trabalhamos com materiais de soldas, abrasivos e materiais de segurança. Solicite uma visita técnica com nossos representantes. 19 982 50 0410. Rua Francisco Chiaffitelli, 142, no Jardim Leonor, em Campinas. ST Soldas e Abrasivos. Um show de beleza pro seu lar.
É Arroz e Pisos, economia e qualidade. É a certeza de encontrar o melhor preço da cidade. Arroz e Pisos é a maior e melhor loja de pisos da região, com as melhores marcas como Porto Belo, Portinari, Itagrês, entre outras. O melhor preço é aqui. Encontre uma loja perto de você. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. É Arroz e Pisos, você em primeiro lugar. Arroz e Pisos. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol! Claudinei Corsi. 3 da tarde, mais 30 minutos em Campinas, 3h30, hora e vez de a gente passar o comando para o nosso Lucas de Souza. A partir de agora com a gente também a Dali TV, onde você tem a transmissão com a categoria dos canais Futebol Interior e com imagens da Dali TV. Crescendo cada dia mais, você vai ter a narração de Lucas de Souza, comentários de Wagner Ferreira e as reportagens de Albert O Cavalcante. Ney. Na mesa de áudio e vídeo, o Felipe Marques. Fala, Wagner. Antes de você passar para o Lucas, ficamos devendo aqui uma informação para o nosso ouvinte, né? Perguntaram onde fica Ariranha. Então, onde fica? Fica próximo de Catanduva, é um município paulista com cerca de 10 mil habitantes, cidade pequena. É longe, hein? Muito bem, 3h31, a partir de agora com a gente a Dali TV e a partir de agora também ele vem para o comando da jornada esportiva. Eu continuo por aqui no Placar ao Vivo, que não tem muito placar, mas a gente continua por aqui. Vem ele! Lucas de Souza. A alegria é fazer o que gosta aqui nos canais Futebol Interior, na Rádio Essência e também na Dália PP. Eu, Lucas de Souza, tô feliz da vida. Você acompanhando imagens ao vivo do Brinco de Ouro da Princesa com muita chuva, é bem verdade, mas um trabalho em conjunto aí pra poder botar essa água pra fora do gramado. Eu chamo aqui Albert Cavalcante, meu repórter, pra dar o seu boa tarde pra você ligado na Dália PP. Eu convido você a deixar seu comentário, deixar a sua participação conosco, Albert Cavalcante, seu destaque inicial e também o seu boa tarde pra galera que tá na Dália. Boa tarde, Albert. Opa, legal. Boa tarde a todos. Você que está na Dali, né? Você que está vendo imagens, né? O lindo Brinco de Ouro da Princesa. Porém, entretanto, a chuva castigou um pouquinho o gramado. Porém, entretanto, ali, né, estão ali cuidando do gramado para que a bola possa, né? Não parar na poça. Gostou dessa, Lucas de Souza? Ah, gostei, hein? Mas o que interessa são os 3 pontos hoje pro Guarani. O Guarani que joga contra o ABC rebaixado, o Guarani tem 57 pontos. O Guarani precisa vencer de qualquer maneira o ABC e, obviamente, ligar o secador, né? Não adianta o Guarani vencer e os seus concorrentes também chegarem aos 64 pontos. Só lembrando, o Guarani, né, pode chegar com as duas, se caso vencer hoje e também na sua última partida, ele pode chegar somente aos 63 pontos. Então o Guarani tem que ligar o secador no máximo. Aproveitar para secar o gramado e também seus adversários. Tá aí Albert Cavalcante, o Guarani precisa da vitória também, secar os seus adversários, não depende mais de si, equipe do Guarani Futebol Clube. E ao meu lado direito aqui, a nossa querida opinião, aquela opinião além do alcance, a nossa visão tática dentro das 4 linhas, Wagner Ferreira, o seu abraço inicial, sua expectativa também pra galera que tá na Dália APP. Boa tarde pra você, Wagnão. Boa tarde, meus amigos. Olha, tá muito mais fácil o Guarani depender dos outros resultados do que dele próprio. Tanto é que no jogo de hoje, vários titulares ausentes, e eu até diria o seguinte, pelo que vinham rendendo os titulares, eu acho que os reservas serão capazes de apresentar algo melhor hoje nessa partida que eu chamo de amistosa contra o ABC. Pois é, só pra galera ter uma ideia, né, de como tá a situação do Guarani na tabela. O Guarani é o 9º colocado, 57 pontos. O Vila Nova, que é o 4º, tem 61, ou seja, são 4 pontos de diferença. Pro Guarani chegar lá, precisa vencer a equipe do ABC, vencer o Atlético Goianiense na última rodada, ainda torcer pra Mirassol, Novo Horizontino, o próprio Vila Nova não pontuarem. E assim o Guarani chegar a esta 4ª vaga e conseguir o tão sonhado acesso, que vou falar uma coisa pra vocês, a gente já falou muito sobre isso, vamos falar muito mais ainda até o fim dessa jornada. Ficou, tava na mão do Guarani, tava literalmente na mão do Guarani e acabou escapando. Pra você que tá nos acompanhando pela Rádio Essência FM, também pelos canais Futebol Interior, grande audiência desde já. Muito obrigado pelo carinho, deixa o seu comentário, eu fico no YouTube e também na Dália PP. Você que já tá lá na Dália PP, deixa a sua mensagem pra gente poder ler com todo amor e carinho. Pra você que ainda não baixou o aplicativo, baixa agora. Dália PP lá na Play Store, faça o seu cadastro rapidinho, coloca lá seu e-mail, não demora nada e você acompanha todos os jogos do Campeonato Brasileiro da Série B aos domingos, sempre uma rodada dupla pra você, com imagens e totalmente de graça. Claudinei Corsi, microfone na mão, vamos lá.
Olá, Lucas de Souza, boa tarde novamente para você, boa tarde aos internautas que estão aí através da Dali App, informando, né, que além de Guarani e ABC, daqui a pouquinho às 3h45, com transmissão da Dali, canais Futebol Interior e Essência FM, teremos às 18 horas CRB e Tombense. E os jogos que teremos amanhã, ainda fechando a rodada, o Sampaio Correia contra a equipe do Avaí. E já tivemos Ituano 0, Chapecoense 0, Londrina 0, Novo Horizontino 1, Criciúma 3, Botafogo 0, Vitória 1, Sport 0, com uma grande festa no Barradão, entrega da taça e das medalhas para a equipe do Vitória. O Mirassol goleou o Atlético de Goiás por 4-1, Juventude e Ponte Preta empataram ontem à tarde 0-0 e o Vila Nova venceu o Ceará por 3-1. Esses os resultados desta 37ª rodada, a penúltima da Série B, Lucas. Falta uma rodada, agora exatamente em Campinas, 15 horas mais 35 minutos, Albert Cavalcante. Escalação do Guarani, escalação da ABC, times definidos, escalados. Escalados e definidos, Lucas de Souza. E arbitragem na pedra. Para Prone Alimentos, em 30 segundos, você confere a ficha técnica completa de Guarani e ABC. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. E o Guarani do técnico Humberto Louser vem definido e escalado assim. Pegoralho, goleiro, camisa número 1. Diogo Matheus, o lateral direito, camisa número 13. A dupla de zaga do Bugrão. Lucão, camisa número 3. Alan Santos, o camisa número 12. Na lateral esquerda, Kaique, o camisa número 36. Os homens no meio campo do Bugrão. Wenderson, 23, Matheus Bueno, 18 e o cérebro pensante na partida de hoje é o Gustavo França, o 33. Os homens de frente do Bugrão, Iago Teles, o 37, João Vitor, o 19 e o atacante, o matador Lewanderic, o camisa número 11. Repeteco do Bugrão, Pegorari, Diogo Matheus, Lucão, Alan Santos e Kaique. Wenderson, Matheus Bueno, Gustavo França, Iago Teles, João Vitor e Derek. Caso o técnico Humberto Louser queira mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Douglas Borges, Pablo Tomás, Bruno Mendes, Ivan Alvarinho, Eliel, Lucas Silva, Lucas Araújo, Bernardo, Isaac, Ian, Valber e Regis. Legal, Guarani, 36 jogos, 15 vitórias, 12 empates e 9 derrotas. Como mandante, 18 jogos, 11 vitórias, 4 empates e 3 derrotas, 57 pontos ganhos até aqui. Nona colocação para o Bugre com 52% de aproveitamento. Marcou 40 gols e sofreu 27 na questão disciplinar, 107 cartões amarelos e 6 vermelhos. O artilheiro é o Derek com 10 gols. Próximo jogo, na última rodada, sábado, dia 25 de novembro, às 5 da tarde, contra o Atlético de Goiás, no estádio Antônio Ascioli, em Goiânia, no estado de Goiás. Futebol Interior. E o ABC do técnico Argel Fux vem definido e escalado assim. Michel, goleiro, camisa número 1. Gedeilson, lateral direito, camisa número 2. A dupla de zaga do ABC. Abraão, camisa número 4 e o Fabrício, o 44. Na lateral esquerda, Alex Silva, o 22. Os homens do meio campo do ABC. Wellington Reis, o 14. Giovanni, o 33 e o cérebro pensante Matheus Anjos, o camisa número 7. Os homens de frente, Ramon, camisa número 20, Wellington, o 31 e o atacante, Michael Douglas, o camisa número 97, repeteco do ABC. Michel, Gedeilson, Abraão, Fabrício, Alex Silva, Wellington Reis, Giovanni, Matheus Anjos, Ramon, Eliton e Michael Douglas. É o ABC, 36 jogos com 3 vitórias, 13 empates e 20 derrotas. Como visitante, 18 jogos, 1 vitória, 6 empates e 11 derrotas. 22 pontos ganhos, é o 20º colocado, já rebaixado para a Série C do ano que vem. Marcou 22 gols e sofreu 47. Na disciplina, 100 cartões amarelos e 8 vermelhos. O artilheiro é o Paulo Sérgio com 4 gols.
próximo jogo, na última rodada, sábado, dia 25, às 5 da tarde, contra o Vila Nova, no estádio Frasqueirão, em Natal, no Rio Grande do Norte. Lembrando que no primeiro turno em Natal, a vitória foi do Guarani, 1-0, jogo válido pela 18ª rodada, o gol do Guarani anotado por Derek. Arbitragem. Hoje o trio de arbitragem é de Minas Gerais. Quem apita a partida é o Felipe Fernandes de Lima, com seus auxiliares Leonardo Henrique Pereira e Augusto Magno de Ramos. Quarto árbitro, Lucas Caneto de... Nossa, aí sim, hein? Lucas Caneto Belotti, de São Paulo, com o árbitro de vídeo na salinha da TI, o Felipe Jorge Bennett, do Rio de Janeiro. Ficha técnica do jogo. Muito bem, a ficha técnica completa, você acompanhando nas imagens da Dali, para você ligado, conectado na Rádio Essência FM, para você que está no carro, neste dia chuvoso em Campinas, como chove na região de Campinas, também em São Paulo. Recebi alguns vídeos de imagens de intenso temporal em São Paulo desde sábado, né? Desde ontem. Realmente, o que não caiu de água durante esses dias, presidente Wagner Ferreira, caiu de ontem para hoje, continua caindo. Enfim, pra galera ficar atenta quando for sair de casa, porque com água não se brinca, hein? Eu ontem à noite, né, inclusive na madrugada, esperava-se que o domingo todo fosse chuvoso, mas a partir da manhã, pelo menos o que me consta, foi tranquilo. Agora, sem gotas d'água. A partir da 1h, aí sim, foi inclusive quando nós deixamos lá o campo do Secojã, começou a chover, aí o pessoal todo se mandou, aí sim, a chuva caiu intensamente e tá aí o reflexo no gramado do Brinco. Abraçando aqui a Maria Aparecida Dami, Rui Júnior, um abraço aqui pro Albert Cavalcante, o Rui lá do Bugre em Debate, né? Exatamente, eu participei de uma live com os meninos, são sensacionais. Muito bem, hino nacional brasileiro executado daqui a pouquinho, para você ligado, conectado na Dália app, as escalações das equipes, a confirmação da arbitragem. Agora sim, vamos lá, vamos conhecer o Guarani, do técnico Humberto Louser, que manda campo Pegorari, na lateral direita Diogo Matheus, Alan Santos, Lucão e Kaique, Wenderson, Matheus Bueno, Gustavo França, João Vitor, Iago Teles e Derek. A escalação de Humberto Louser, técnico do Guarani, que assumiu a equipe pouco antes do final do primeiro turno, conseguiu elevar o padrão de jogo da equipe, mas nas últimas 7 rodadas não sabe o que é vencer, preciso desesperadamente do resultado. O ABC, o elefante da frasqueira, do técnico Argel Fux, que manda a campo Michael, Gedeilson, Abraão, Fabrício, Alex Silva, Wellington Reis, Giovanni, Matheus Anjos, Wellington Ramon e também Maicon Douglas. Esta é a equipe do técnico Argel Fux. Técnico da equipe do ABC, que assumiu a equipe também nesta fase final do Campeonato Brasileiro da Série B. Infelizmente para o time lá de Natal acabou rebaixado e agora pensa o seu planejamento para o ano de 2024. Tem Copa do Nordeste, tem Campeonato Potiguar para disputar. Claudinei Corsi, vamos lá. Dá uma passadinha aqui pelos ouvintes internautas que estão no Facebook do Futebol Interior, o Lucas de Souza. O Adriano Alexandre Poleto pergunta, será que o Guarani se tornou definitivamente um time de Série B? O Antônio Martins, boa tarde a todos. Eu não concordo quando diz que não deveria jogar, pois o Guarani provou que quando quer joga muito bem, mas tem que querer jogar. E tem chance, sim, somos bugrinos e temos que torcer até o final. Sou de Piem, Paraná, e sou bugrino desde criança. O Walter José, boa tarde a vocês, bom trabalho, flechada neles. A Sandra Mara Teixeira Antunes, boa tarde, uma ótima transmissão com a vitória do Bugre. Eli Batista, esses jogadores do Guarani me enganaram, deixaram subir para a Série A. Perde em casa para o Botafogo, Criciúma, era só ganhar esses jogos, agora já era. Como diz o craque Neto, jogadores pé de rato. O Armando Bergo Neto, será que a chuva e a bola redonda não irão atrapalhar o nosso Guarani? Quem mais aqui? MST Lambia. Só manda aqui um link, não quer dizer nada. Aí a participação no Facebook, o Lucas. A transmissão multiplataforma do Guarani para você ligado, conectado na região metropolitana de Campinas, em 102.5, em Campinas Americana, Arthur Nogueira, Cosmópolis, Engenheiro Coelho, Olambra, Hortolândia, Indaiatuba, Itatiba, Jaguariúna, Montemor, Nova Odessa, Paulínia, Pedreira, Santa Bárbara do Oeste, Santo Antônio de Posse, Sumaré, Valinhos, Vinhedo e Morungaba. Para você também na região do Vale das Águas em 98.5, também ligado, conectado na Rádio Essência FM para você, acompanhando aqui no YouTube. Vamos subir a audiência, família. Eu quero a sua participação no YouTube.
também no Facebook dos canais Futebol Interior, abraçando a cidade do Circuito das Águas, em Águas de Lindóia, Amparo, Olambra, Jaguariúna, Lindóia, Monte Alegre do Sul, Pedreira, Serra Negra e também em Socorro. Vai rolar o melão, vai começar a emoção, sendo respeitado 1 minuto de silêncio no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, para você ligado, conectado, em homenagem a Eduardo Luiz Ribeiro. E também hoje é dia mundial em memória às vítimas de trânsito, né? Uma homenagem a todas as pessoas, né, Claudinei Costa, que perderam a vida em acidentes de trânsito. E parabéns a todos vocês aqui hoje também, porque hoje é dia do homem, hein? Pois é, rapaz. Existe o Dia Internacional da Mulher, presidente. Sabia dessa? O Dia do Homem também, né? Eu confesso que não sabia dessa data. E o Dia da Bandeira também, Dia da Bandeira. Essa é uma data bem mais conhecida. Eu sabia. Você sabia, Albert? Lógico, muito obviamente. bem. Guarani do lado direito do seu computador, do seu smartphone, para você ligado e conectado na Dali também. O time do ABC, tudo de branco. Do lado esquerdo do seu computador, do seu rádio, do seu smartphone. Trila o apito árbitro. Apita o senhor Felipe Fernandes de Lima. Boa sorte, Guarani! Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Com o microfone na mão, vou levando emoção até você, amante do esporte bretão, você ligado na Dali, você também de ouvido ligado, de dedo cruzado na Rádio Essência FM. Curtindo a primeira etapa de, por enquanto, Guarani e ABC 0x0, e vem os caras. Bola tocada no comando de ataque, pintou o gol, a batida cruzada do Maicon Douglas, gaveta! Gol! ABC! É gol, futebol é a nossa paixão. É gol, bola na rede, campeão. A maior emoção do futebol nos canais Futebol Interior, também na Dália PP, na Rádio Essência FM, Maicon Douglas, camisa 97 a dele. Em menos de 1 minuto, uma bola lançada no comando de ataque, Maicon Douglas ganhou na corrida do Lucão, de perna esquerda, bate cruzada, a bola no canto baixo de Pegonari, que estica a perna esquerda e vai morrer no fundo do barbante. Maicon Douglas, camisa número 97, é bola na rede, quer na rede, é gol do ABC. Olha lá no placar digital dos canais Futebol Interior, também na Rádio Essência FM, também na Dália PP. 1 minuto de jogo no relógio, 1x0 pros caras, é Pegonari, essa aí passou, vai buscar lá dentro, e na intimidade do lance, o Albert Cavalcante sai na frente, o ABC 1x0. Cobrou, o Guarani saiu, né? Saiu tocando a bola, lateral, né? Acabou cedendo lateral pelo lado esquerdo, lateral cobrado em velocidade. Ali 4 jogadores do Guarani em cima do Giovani, que deu um drible, né? Entre as pernas do jogador do Guarani e acabou lançando em profundidade o Maicon Douglas. Só que esqueceram de avisar pro Lucão que o gramado está encharcado. E ele pedindo pro Pegorari sair. O Pegorari não tinha como sair com a bola, perdeu a velocidade. Maicon Douglas ganhou na velocidade, olhou o goleiro Pegorari e só tocou mansinha no fundo do gol do goleiro Pegorari, que tentou fazer a defesa, mas nada pode fazer. Por incrível que pareça, o ABC rebaixado 1, Guarani 0 no Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Wagner Ferreira, coisas que acontecem com o Guarani, inexplicável. Daqui a pouquinho o destaque, porque vem Bugre, lançamento do Matheus Bueno, tá na mão do goleirão Michael. Vai lá, 1x0 pro Elefante da Frasqueira, Wagner Ferreira. Teve jogador que nem pegou na bola, já o Guarani já tá perdendo por 1x0. Quer dizer que Lucão deu uma dormida fantástica, né? Será que ele não sabia que o Maicon Douglas tem uma certa velocidade? Ganhou na corrida dele. Ele ficou chamando o Pegorari, mas o que o Pegorari poderia fazer? O Lucão perdeu tempo de bola e o craque do ABC, craque em termos, né? Acabou desviando e fazendo o gol. Quem é que esperava isso? Nem o mais otimista do torcedor do ABC. Exatamente. Canais Futebol Interior e Rádio Essência FM, aqui nós torcemos por você. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. ST Soldas e Abrasivos 98250-0410. ST Soldas e Abrasivos. A montanha fica alta e muito alta. Esse resultado tira toda e qualquer chance do Guarani subir para a Série A de 2024. Forma melancólica de encerrar o Campeonato Brasileiro da Série B do Guarani. Pelo amor de Deus, vai lá, já Ney. diria Humberto Louser, né? O campo tá molhado, tá encharcado. O campo tá molhado, tá certo. Trabalho de bola do Guarani pela direita, passe totalmente errado. E as vaias do torcedor do Guarani, Humberto Louser. Sem capa, sem nada, você ligado, conectado na Dali, vendo as imagens. Cara de desolação do Humberto Louser, Albertinho. Tomando a famosa chuvinha, quando estamos Ele vendo ali. tirou a capa do Batman. Exatamente, quando estamos vendo ali, ó.
né, um dos componentes... Olha lá vai o Lucão de novo. Agora ele faz o certo. Tentativa de jogada do Maicon Douglas, apareceu o Lucão, manda a bola pela linha de lado lateral para a equipe do ABC pro lado esquerdo, abraçando também o Thiago Lopes de Faria da Rádio Futebol na Canela, na nossa retransmissão. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença. Transmissão multiplataforma hoje dos canais Futebol Interior no YouTube, na Rádio Essência FM, também na Dália PP. Trabalho de bola da equipe do ABC pro lado esquerdo, vem para balançar o esqueleto, Alex Silva lança essa bola no fundo, tira a defesa do Bugre. Rebote e volta aqui pro lado direito, quem domina a parada é o Diego Matheus, ele volta a jogada com o campo e despacha, manda pra frente. A bola sobe e desce, toca de cabeça do Derek, vai voltar de graça no campo de defesa da equipe do ABC. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. É a Rose Pisos, você em primeiro lugar, Rose Pisos. Jump Esportes, é mais que torcer, é jogar junto. Trabalha a bola Guarani, campo de defesa, quem domina a parada é Matheus Bueno, o carteador, domina, para, pensa, chega na metade do campo, avança no terreno molhado, avança no gramado, solta a bola pela direita com o Diogo Matheus, a bola para na posta, Diogo Matheus consegue o domínio, volta a jogada. Trabalho de bola do Guarani tem que ser bem pensado, porque o campo tá molhado, esse toquinho de bola aí pelo meio, não sei não, hein. Vaias do torcedor no brinco de ouro não poderia ser diferente, o Guarani precisa mostrar uma postura diferente. 5 minutos de jogo e por enquanto nada, quem vence é o ABC com o gol marcado pelo Michael Douglas com menos de 1 minuto de jogo. Trabalha o Guarani pela direita, Matheus Bueno domina, 2 toques na bola, achou lá pela direita o João Vitor, toca de primeira jogada com o Diogo Matheus por elevação com o João Vitor, tentou a devolução, passe errado, o Matheus Anjos tira, rebate e volta pro lado esquerdo, tentou o domínio, por ali o Alex Silva dorme no ponto perto, recupera a posse de bola o time do Guarani pela direita com o João Vitor. João Vitor volta a jogada com o Alan Santos na zaga central, domina, para, pensa, pisa, olha, passa a metade do campo, inverte a jogada da direita pra esquerda, domina na meia cancha, Lucão de cabeça erguida, perna direita na bola, descola o lançamento, buscando o João Vitor, na verdade buscando o Diogo Matheus, a bola passa por ele, vai pela linha de lado, primeiro Eduardo Toletino no gramado, vai lá Eduardo. Rapaz, a torcida do Guarani já está muito insatisfeita. A paciência do sentimento que já acabou aqui. Começo de jogo muito ruim. A verdade é que o gramado está muito comprometido. Fica muito difícil fazer qualquer coisa numa situação como essa. A galera já está impaciente aqui, Lucão. Não tem como, né, Albert Cavalcante? 1 minuto de jogo, um jogo tão importante. Basta vencer o Lanterna em casa e o Guarani me apronta uma dessa, Albert. E o detalhe é que toda vez ou o Alan Santos ou o Lucão pega na bola, aí dá aquela chuva de vaias. É fim melancólico, como diria o outro, né? A informação para a construtora Patrimônio. Tem jogo ainda, 6 minutos no relógio. Vamos pra cima, Guarani. Flechada neles, Guarani. Tem que vencer o jogo. Kaique balança o esqueleto. Bola com o Matheus Bueno. Domina, deixa a bola passar. O carteador do Guarani abriu bola pela ponta direita com o Diogo Matheus. Tem espaço. Diogo Matheus esticou na ponta direita. Bom passe pra João Vitor. João Vitor voltou pra Matheus Bueno. Tem espaço. Carregou. Soltou no comando. Bom passe. Gustavo França, pé direito em cima da marcação do Fabrício. A bola explode na marcação, vai pela linha de lado, chegou bem o Guarani pela direita, Albertinho. O Guarani vai tentando, né, fazer o gol de empate. Matheus Bueno achou o Gustavo França da grande área. Ele virou o corpo, bateu, a bola pegou na zaga. A bola acabou sendo pela linha lateral. Lateral já cobrado, Lucas de Souza. Manda pra frente a defensiva do ABC, volta a equipe do Guarani, pressão total do Bugre, bola na meia direita com o Matheus Bueno, 2 toques na bola, achou pela meiga o Enderson tenta o toque curto, aparece por ali o camisa número 20 da equipe do ABC, o Ramon voltando pra marcar, a bola pela linha de lado, lateral pra equipe do Bugre, lateral já cobrado pelo Diogo Matheus, a bola volta pra Alan Santos, lá lateral, levantou a bola na boca da botija, sobe, tira a defesa, afasta, manda pra frente lá o camisa 22, Alex Silva, rebote e volta no Bugre, bola com o Matheus Bueno, mais um passe lateral, tenta a jogada com o João Vitor, passe errado, recupera a posse de bola, a equipe do ABC que manda pra frente, manda com o Gedeilson, a bola volta pro Guarani, pressão total do Bugre, o Enderson, bom passe pra João Vitor, linha de fundo, rolou pra trás, Gustavo França dominou, perna esquerda, tenta um chute, a bola explode em cima da marcação do Abraão, voltou pra Gustavo França, bateu, rebateu, a bola sobra dentro da grande área, pega o Teles em cima da marcação, afasta a defensiva do ABC, pressão total do Bugre, tem espaço, Alan Santos, uma bomba de pé direito, espalma, Michael! Um petardo do Alan Santos, a bola tinha endereço, CEP Pix, uma defesaça do Michel, manda a bola pra fora, escanteio, Albertinho. De longe, muito de longe ele, Alan Santos, e depois a pressão do Guarani pela direita, pela esquerda, bate e rebate Alan Santos, hein? Mandou na gaveta ali o goleirão, o Michael, que não pegou uma bola no campeonato, acaba fazendo esse milagre. Escanteio, a bola cobrada na boca da bugija, tira a defesa, rebote do Bugre, pressão total do Guarani, Kaique, bola esticada na esquerda, Gustavo França, dominou, botou na frente, pintou gol de empate, bateu cruzado, tira do jeito que dá Abraão. Manda pra fora, é novo escanteio, pressão ensurdecedora do Guarani, Albertinho. Gustavo França, hein, esse aí, o camisa número 33, indo pra cima, tentando ali
fazer a segunda jogada, né, de perigo, o segundo escanteio pro Guarani, lá vem o Bugrão de novo. Gustavo França caprichou, levantou no primeiro pau, tira a defesa, a bola fica viva na entrada da área, afasta do jeito que dá Giovani. A bola sobe e desce e volta na intermediária, se sair lateral para o Bugre. Canais, Futebol Interior e Rádio Essência FM, aqui nós vestimos a camisa. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Guarani vai pra cima, tenta encurralar o ABC, já criou 2 chances claras pra poder fazer o gol de empate. Vem de novo, pela direita com o Matheus Bueno, cabeça erguida do nosso carteador, dominou, parou, soltou a pelota com o João Vitor esticou na ponta para o Diogo Matheus, devolução de bola com o João Vitor, atenção, linha de fundo, chega por baixo, chega tranquilo, Giovani manda pra fora, é novo escanteio para o Guarani, agora lá pelo lado direito, Albertinho. O Guarani vai apertando o ABC vai indo pra trás, agora mais um escanteio, o Diogo Matheus, ele pega a bola, ele ajeita a bola, quem sabe agora o gol do empate do Bugre, a informação para Atacado. 9 minutos e meio no relógio, o empate agora é fundamental para o Guarani entrar no jogo de vez, buscar essa virada ainda no primeiro tempo, vem pra cobrança, Diogo Matheus, passou azeite na criança, levantou a bola, vem alta na boca da botija, subiu o Lucão, tocou de cabeça, a bola fica viva, voltou para o Lucão, pintou empate, bateu em cima da zaga, em cima da marcação do ABC, teve a chance de se redimir o Lucão, bola travada, volta para a equipe do ABC que tenta puxar contra-ataque, o autor do gol, Michael Douglas, se livrou da marcação do Anderson, foi pro chão, a arbitragem manda seguir, recupera a posse de bola, o Bugre vem de novo, na ponta esquerda, João Vitor chama a jogada por dentro com Gustavo França, tomou o carrinho, tomou o encontrão por baixo do Giovani, a falta marcada, jogo parado, falta pro Guarani pela meia esquerda, vai pintar cartão amarelo pra alguém da ABC aí, Albertinho. Ali o juizão pega o cartão amarelo, chamou alguém lá, levanta com o amarelar, agora foi amarelo pra alguém da comissão técnica, né? Ali foi pro goleiro reserva. O goleiro reserva, o Matheus Refundini, né? Exatamente. O camisa número 90 tá reclamando, né? Obviamente, ali a falta em cima do Gustavo França aconteceu, porém, entretanto, estão reclamando a falta anterior, né? Que o jogador do Guarani acabou fazendo no jogador do ABC. Porém, entretanto, falta marcada, a informação para Chimozono Mega Sorte Loterias. Falta para o Guarani pela ponta esquerda, vai pintar chuveirinho na área, tá armado o pagode na defesa do Elefante da Frasqueira, todo mundo na boca do gol, autoriza Felipe Fernandes, vem levantamento, a bola vem alta, sobe, a defesa tira do jeito que dá por ali o Alex Silva, arbitragem para o jogo, marca a falta de ataque, 11 minutos no relógio, passa o tempo, passa o tic-tac do relógio, não para, o tempo e placar de jogo você confere nos canais Futebol Interior, também na Rádio Essência FM. Campeonato Brasileiro Série B 2023, penúltima rodada e no brinco de ouro tá assim, por incrível que pareça, 1 para ABC, gol do Michael Douglas, a menos de 1 minuto, 0 para o Guarani, Claudinei Corsi. Placar ao vivo, Futebol Interior, às 18 horas hoje tem CRB e Tombense, amanhã, fechando a rodada, às 8 da noite tem Sampaio Correia e Avaí. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para a número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Lucas de Souza. Escapada do Gustavo França, botou na frente, tomou o carrinho, é falta nele. Vermelho. Falta nele, cartão amarelo pro Fabrício. Falta em cima do Gustavo França, uma falta lateral. Já vi a arbitragem dar vermelho por isso, Albertinho. Se fosse o Lucão, era cartão vermelho, né? Ali, ó, o Gustavo França, ele ganhou na corrida, né? Adiantou a bola, o Fabrício, 44, ele deu o carrinho de forma desproporcional. Acertou o Gustavo França, né? Ali com o seu bigodinho tradicional. Ali só foi marcado o cartão. Ó, se fosse o Lucão, fosse o Alan Santos, era vermelho ainda, chamar o Camburão. Falta marcada, né, pelo lado esquerdo, quem sabe agora o Guarani possa, né, empatar a partida, porque com esse resultado, Lucas de Souza e amigos da Dali e também de todas as plataformas, preparem os panetones. O Guarani está fora e já prepara a cidra e também o panetone. Mas tem jogo ainda, o Guarani tem totais condições de virar esse jogo. 12 minutos e meio no relógio, vem pra cobrança Gustavo França, a arbitragem conversa ali, hein? Conversa alguma coisa ali o senhor Felipe Fernandes de Lima. Espera alguma coisa aí antes da falta ser cobrada. Vai mudar a cor do cartão, será? Será. Eu acho. Será? O Lucão foi expulso dessa mesma maneira. Exatamente. Até pior que isso. Lá isso no foi VAR, pior. Exatamente. Lá no VAR o senhor Philip George Bennett. Olha lá, o quarto árbitro. Quarto árbitro. O Lucas Caneto Belotti. Belotti tá mandando calma. Argel, calma lá. Calma, tá pedindo calma. Calm down, sir. Exatamente, please. olha lá. Ó, Milionários é rico. Milionários é rico. Deixa eu aproveitar e abraçar aqui o Magno abraça. 78, o Thiago Ribeiro, o André. Tá bravo aqui o André, hein? Tá bravo, André. Tá bravo aqui o André com esse resultado momentâneo. O Sir Lord Beck mandando aqui, ó. Apostei R$1.000 no Guarani.
Apostou R$1.000 no continua a aposta. Ele vai ver de novo no VAR. Vai checar o VAR. Vai checar o VAR. Quem tá lá no VAR hoje é o Felipe George Bennett do Rio de Janeiro. Ele vai checar o VAR para uma possível mudança na cor do cartão do Fabrício. Uma chegada dura em cima do Gustavo França. A arbitragem, a priori, deu o cartão amarelo e pode mudar para vermelho. Deixa eu chamar meu comentarista, Wagner Ferreira. 14 minutos da primeira etapa, 1 para a equipe do ABC, 0 para o Guarani. Será que vem cartão vermelho à vista, Wagner? Olha, quando o VAR chama o árbitro para uma revisão no monitor, é quase certo que ele volta já com uma outra decisão tomada. Mudar a cor do cartão, de amarelo para vermelho. E um agravante aí nessa falta é o Derek. Foi em cima do Derek? Foi em cima do Gustavo França. Do Gustavo França. Ele ia em direção ao gol. Então pode ser levado por esse lado também. Boogie, boogie, bye, bye. Boogie, boogie, bye. Rapaz, boogie, prepara boogie, o chuveiro bye, aí, bye, viu, ABC? boogie, Eu tô bye. achando que o Fabrício vai pra lá mais cedo. Canais Futebol Interior e Rádio Essência FM, aqui nós torcemos por você. Prone Alimentos, prontos para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Ah, entendi. Ele só vai lá a marcou informação, amarelo. Bertinho. Exatamente, ele disse que ele acabou acertando a bola e entrou de forma desproporcional. Acertou a bola e também o jogador, né? Entendi. Não só o jogador, entendeu? Se fosse o Lucão, Alan Santos, fosse todo mundo ia ser expulso, mas... né? Vamos lá, né? Deixa Informação para Pig Chicken. Vamos focar no jogo. Falta pro Guarani. Vem pra cobrança. Gustavo França na perna direita. Ela vem fechada. Dominou dentro da boca da botija. Iago Teles dominou, protegeu pro lado esquerdo. Linha lateral da grande área. Tentou fazer devolução. Matheus Anjos tira do jeito que dá. Lateral cobrado rápido. Gustavo França buscando Iago Teles. Chega por baixo. Alex Silva manda a bola pela linha de fundo. É novo escanteio pro Bugrão Bertin. E o Gustavo França tá em todas, hein? Se nas minhas contas, presida, é o terceiro escanteio ou o quarto? É o quarto escanteio para a equipe do Guarani. O Guarani vai chegando, mas... Não entendi, presida. Não aproveita nenhum escanteio. Vai aproveitar agora, quem sabe? Gustavo França levantou a bola no primeiro pau, ajeitou pra Derek, dominou, a bola fica viva, Derek dominou, ficou no chão, Anderson afasta a defesa do ABC. Tira do jeito que dá e puxa o contragolpe. Maicon Douglas levantou a bola lá do lado esquerdo para Matheus Anjos. Chegou com condições. Tá aí, Matheus Anjos dominou o bico da grande área pelo lado esquerdo. Balançou para cima da marcação. Tenta o passe pro Maicon Douglas. Tira a defesa. A bola voltou pelo meio. Vai chute de fora do Wellington Reis. Ela passa a esquerda, vai fora. Vai pela linha de fundo. Tiro de meta em favor do Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery 3744-2121. Guarani recupera a posse da bola no meio, vai pro chão, Matheus Bueno empurrado pelo Wellington Reis, é falta. Falta marcada, jogo parado, 16 minutos e meio no relógio, vem pra cima o Guarani. Desce a ladeira pela ponta direita, Alan Santos estica a jogada na ponta com o Diogo Matheus domina atrás por dentro a jogada, volta o lance com o carteador Matheus Bueno. Cabeça erguida do camisa 8, lançamento no ponto futuro buscando o Kaique, aparece esperto. Alex Silva tira, toca de cabeça. Wellington Reis pega o rebote, faz o passe lá pela meia, carrega no gramado, avança no terreno, recebe a marcação lá do Gustavo França. Ainda o Wellington Reis domina, carrega na contramão, volta a jogada. Volta o lance ali com camisa 33, que é o Giovani. Giovani, bola esticada na ponta, bom passe com o Wellington, bota na frente e se livrou da marcação do Lucão. Lucão corre atrás da pelota, vai no peito na raça buscar a posse da bola, consegue fazer o desarme no peito na raça, tranquilo, favorável, tira o zagueiro do Lucão. Bola no peito de Derek, bota a criança pra dormir no gramado, chamou a jogada no relvado, passe errado do Derek, faltaram no ensaio. Giovani retoma, tenta jogada com o Wellington, passe errado. A bola bate, rebate, volta pelo meio. Matheus Anjos dominou, ganhou, lançou para Maicon Douglas, o comando sai do gol, pega horário. O Albert, toda a bola dominada ali pelo Matheus Anjos, é um Deus nos acuda, hein? E foi ele, né? O que no lance, né, do gol, do primeiro gol, foi ele que passou ali por 4 jogadores, né? Lindo lance e achou ali o camisa número 97, o Michael Douglas. E só uma informação, Lucas de Souza e amigos, vocês que estão nos acompanhando pela Dali e pelas multiplataformas dos canais Futebol Interior, né? Os interesses de permanência, né? O Lucão tem um contrato até o dezembro de 2023 e Matheus Barbosa também tem contrato até dezembro de 2023, ou seja, até o mês que vem. E eles já receberam algumas sondagens. Agora vamos ver se eles vão continuar no Guarani ou se eles irão acertar, né? Vão ficar no Guarani, né? Recebeu sondagem de outros clubes, eles vão acertar com o Guarani ou com outro clube. E olha, o Matheus Bueno dominou, foi pro chão, falta. Falta do Ramon, o jogo tá parado. Wagner Ferreira, 18 na primeira etapa, por enquanto 1-0 ABC. O Guarani é um catado dentro do campo, essa é a grande realidade. Cada um jogando o futebol que acha que deve jogar, que sabe jogar. Agora, jogada ensaiada, alguma coisa programada, realmente pode esquecer.
pra dizer que o Guarani, nesses últimos 8 jogos, contando o de hoje, é um time mal treinado? Opa, não resta a menor dúvida. Alguma coisa tá acontecendo lá dentro do vestiário. É, rapaz, a palavra de Wagner foi palavra forte, hein? Palavra forte, tendo em vista o time. Não é possível que é o mesmo time que venceu o Tombense, venceu o Vitória, venceu o Sport jogando o que jogou. Guarani amassou o campeão da Série B, o Vitória, na estreia, inclusive, do Humberto Louser, com o Isaac jogando bola, com o Bruninho jogando bola, o Derek fazendo gol. E agora essa atuação, por enquanto, ruim do Guarani. Apesar das chances que criou, o Guarani, quando perde a posse da bola, o ABC vem para ataque, meu Deus do céu. E tem falta, Elefante da Frasqueira pela ponta direita, Vaguele pra bola, vai o Matheus Anjos. O dono do jogo é daqui por enquanto. Matheus Anjos na bola, pé direito, na gorduchinha, vem levantamento, a bola perigosa, tira a defesa. Iago Teles não tem o domínio, a bola fica na sorte ali com o Gustavo França. Protege a jogada em cima do Ramon, abriu pela ponta esquerda com ele de novo, Iago Teles. De perna direita, fatiou, lançamento pra Derek, o toque no relvado, a bola ganha velocidade, vai nas mãos do goleiro Michael. Canais Futebol Interior e Rádio Essência FM, aqui nós torcemos por você. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Pig e Chicken, torresmo e frango frito, 989 73 12 60. Pig e Chicken. Guarani recupera a posse da bola, sai jogando pelo lado esquerdo com o Iago Teles, domina, carrega na contramão, tá marcado ali pelo Alex Silva, o jogo tá parado, falta. Carga do Alex Silva em cima do Iago Teles, jogo parado, vai lá, Albertinho. Uma pergunta, né, pro presidente, pra todos os nossos amigos, nossa grande audiência, será que o Guarani sabe que com uma vitória aí, ele pode chegar, né, contra o Atlético Goianiense? Sabe. Será que a equipe do Guarani sabe? Sabe. Sabe? As chances são tão remotas que já praticamente jogaram a toalha. Publicamente eles não assumem isso, mas no subconsciente já estão sabendo que não dá mais. Ah, gente, mas eu não consigo conceber um negócio desse. O Guarani pra voltar pra Série A depois de 13 anos. A última vez que o Guarani jogou a Série A foi em 2010, gente. Vamos respeitar, vamos honrar um pouco mais esse manto sagrado. Vem Bugre, bola aberta na ponta esquerda, o passe esticado para Gustavo França. A carga do Gustavo França em cima do Alex Silva. A arbitragem entende que foi faltosa, é falta. Falta no campo de defesa, 20 minutos e meio passados deste primeiro tempo. Passa, o tempo passa. O tic-tac do relógio não para, o tempo e placar de jogo você confere nos canais Futebol Interior, também na Rádio Essência FM, na Dália PP. Campeonato Brasileiro Série B 2023, estádio Brinco de Ouro da Princesa, o palco do espetáculo. E por enquanto, olha aqui, ó, é isso mesmo, por incrível que pareça, 1 para ABC, 0 para o Guarani, Claudinei Corsi. Legal, tivemos já nesta rodada, placar ao vivo Futebol Interior informando, Ituano 0, Chapecoense também 0, Londrina perdeu em casa para o Novo Horizontino por 1-0. Hoje, às 18 horas, tem CRB e Tombense, amanhã tem Sampaio Correia e Avaí. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Lucas de Souza. Alegria fazendo o que gosta aqui nos canais Futebol Interior, na Dália PP, na Rádio Essência FM. Eu, Lucas de Souza, tô feliz da vida. Pintou mais um cartão amarelo aí, Alberti. É, pintou mais um cartão amarelo, Lucas de Souza. Parece sempre o 14, o Wellington Reis. Exatamente, né? Ele ali que tentou a primeira vez, o Matheus Bueno não conseguiu, né? Fazer o rapa. A segunda vez também no meu campo não conseguiu. A terceira vez não teve jeito, né? Ele acertou, né, o famoso trança-pé, quando agora começa todo mundo cair agora. É engraçado, né? O goleirão agora tá sentindo, né? Correu bastante, né? O Michel, né? O goleiro Michel. Se eu fazer uma defesaça no chute do Alan Santos, nossa, né? nunca mais, né, velho? Vou falar. Estão jogando o quê? Não lembro de uma defesa dessa do Michel o campeonato inteiro. E olha que eu assisti jogos do ABC. Exatamente, mas contra o Guarani parece que tudo conspira, né? A favor. Tudo conspira E outra coisa, né? Os jogadores também do Guarani, né? Se eles sabem que pelo lado, né, está encharcado, meu amigo, afunila esse jogo. Afunila, sabe? Afunila. Vamos compactuar. Vamos compactar, né? Afunila o jogo. Compactuar só se for com desejo de vitória, né? Que tá difícil. Lucas, de vai lá, Claudinei Corsi. E só para informar que nunca é tarde para você demitir o treinador, né? E o Sport demitiu o Anderson Moreira. Pois é, rapaz. Faltando uma rodada para acabar o campeonato e vem Bugre. Bola com o Iago Teles, dominou, foi pro chão. A arbitragem manda seguir. Recupera a posse da bola o Anderson. Vai daí o Anderson na perna direita, vem o chute. A bola passa à esquerda, vai fora. Passa a esquerda, vai fora, vai pela linha de fundo, tiro de meta em favor da ABC aí, Albertinho. O primeiro tempo, 22 minutos, começa o famoso Bumba Meu Boi. Guarani não consegue entrar na defesa do ABC.
né? E agora vai tentando de todas as formas, de fora da área, mais uma vez, né? Da intermediária, o Wenderson, que nunca fez um gol daí, ele achou que se consagraria, bateu de pé na direita, porém, entretanto, a bola saiu toda torta lado esquerdo, o goleiro Michel, apenas tiro de meta para o ABC, segue no brinco de ouro da Princesa, por incrível que pareça, Guarani 0, ABC 1, a informação para ST Sol do Zé Brasil. Bola recuperada, vem de novo ABC pela ponta direita, Maicon Douglas tenta a jogada, foi desarmado, Guarani retoma, tenta puxar, o contra-golpe em velocidade, passe errado, chega a marcação, chega Fabrício, toca pela linha de lado, lateral para o Bugre, Canais Futebol Interior e Rádio Essência FM, aqui nós vestimos a camisa. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. ST Soldas e Abrasivos 98250-0410. ST Soldas e Abrasivos. Guarani no ataque, bom passe, o Anderson dominou, tava sozinho, carregou na contramão, devolução dentro da grande área para Diogo Matheus, tira a defesa, completa o serviço, Carequinha Ramon, a bola sobe, desce e volta no campo de defesa, é toda do Guarani, o Anderson não teve a noção de que tava sozinho, Alberti, ele dominou e automaticamente quis voltar ao jogo, ele tava sozinho, era só levar na linha de fundo. Faz tempo, né? E os jogadores do Guarani também tem que perceber, né? Olha o Bugre. Vem Bugre, bola levantada, Anderson dominou, girou, quem sabe agora pra bater, tá esperto o Fabrício, afasta o perigo, manda pra frente o quarto zagueiro da ABC, rebote é todo do Guarani, vamos lá Guarani, vamos forçar um pouco mais pra empatar esse jogo, quem sabe virar ainda no primeiro tempo, Matheus Bueno domina, volta a jogada com Alan Santos, círculo central do gramado, de parte da direita, inverte a página, vira da direita pra esquerda, domina a parada, Kaique, linha lateral dos treinadores, dentro, passe pelo meio, passe sai curta, a bola para na poça d'água, Guarani tem que entender que não dá pra tocar essa bola curta, gramado tá molhado, não para de chover em Campinas, a bola volta pra equipe do Guarani, lá na ponta direita, campo de defesa, Alan Santos é quem domina, solta a jogada na ponta com o Diogo Matheus, o capitão do Bugre, tá aí Diogo, o capitão Matheus tentou a virada de jogo, Wellington Reis intercepta, agradece o presente e sai jogando, bola curta, vai pro chão, toma o tranco do Matheus Bueno, falta, vai lá Albert. O retrospecto entre as equipes, né, são 12 jogos com 4 vitórias do Bugre, 4 empates e 4 derrotas, 16 gols a favor e 15 gols contra, né, e quando vamos ouvir aí o nosso Eduardo Toletino, manda a brasa daí. Fala pessoal, não, só pra falar que a torcida do ABC tava bem quietinha aqui até agora, eram apenas 5 torcedores, eu tinha contado, até que eu começo a escutar uma galera cantando aqui, entrou aqui a confraria ABC de Sampa, fazendo o maior barulho aqui, certo eles, né? O time tá na frente com vocês. E vem Bugre, bola esticada do Derek buscando o João Vitor, passe forte demais, chega Fabrício, manda pela linha de lado, é isso né presidente, o que resta para eles é comemorar vencendo aí um possível, né, até aqui um postulante ao título, e o ABC já rebaixado e vai fazendo a sua festa particular no campeonato. Eu até perguntaria ao Tolentino, né, a expectativa de público ali, a gente não tem a imagem global aí do estádio. Olha aí, segura, Iago Teles, perna esquerda, chute em cima da marcação, completa aí, presidente. Então, o Tolentino tem uma expectativa em torno de público no brinco esta tarde? Daqui a pouquinho ele já passa, porque vem Bugre de novo, pressão do Guarani, Diogo Matheus na ponta direita, bom passe para Gustavo França, atenção linha de fundo, vem cruzamento, tira a defesa, voltou pro Iago Teles, dominou, bateu perna direita em cima da zaga, voltou pro Matheus Bueno, perna direita, vem o chute em cima da marcação, tira quase que em cima da linha, Alex Silva salva a pata da ABC, Albert. E o Guarani vai tentando... E olha o Lucão, foi dominar, entregou a bola no pé do Maicon Douglas, foi pro chão, a arbitragem manda seguir, completa o detalhe aí, Albert. O Guarani vai tentando de todas as formas, ele chuta, pega com o Derek, pega com o Wenderson, pega com o Iago Teles, a zaga vai tirando, vai pegando, a bola não quer entrar, o Guarani vai apertando, Lucas de Souza, por incrível que pareça, a bola não entra. A informação para a Pizzeria Papagaio. Guarani insiste, tenta fazer o gol de empate ainda neste primeiro tempo. A bola de Wenderson soltou curtinho, bom passe para Gustavo França, perna esquerda, o chute pro gol, ela sobe, vai fora. Sobe, vai pela linha de fundo, tiro de meta para ABC, Canais Futebol Interior e Rádio Essência FM, aqui nós torcemos por você. É Rose Pisos, você em primeiro lugar, Rose Pisos. Junto Esportes, é mais que torcer, é jogar junto. Eduardo Toletino. Olha, eu diria que tem por volta de 2.000, não passa de 2.500 torcedores aqui não. A grande maioria se concentra evidentemente nas regiões cobertas, né, a tobogã inferior, as cadeiras vitalícias. Ainda tem os corajosos no tobogã superior e na cabeceira, mas eu diria que não passa de 2.500 não, viu? Pois é, rapaz, o time em campo é o reflexo da torcida na arquibancada e vice-versa, né, Wagner Ferreira? Quem faz a torcida comparecer é o futebol apresentado pelo time, né? Realmente a campanha
que esteve tão nas mãos do Guarani, está terminando melancolicamente. E vem de novo o Lucão, tentou o lançamento, a bola longa buscando o Kaique, tira a defesa, rebote e volta com camisa número 31 aqui pela ponta direita, o Wellington dominou, protegeu, volta a jogada com o Fabrício que manda pra frente, a bola sobe, desce, volta na metade do campo, Matheus Bueno com o Anderson, dominou, botou a pelota no gramado, daí pra Gustavo França, lançou no comando, Iago Teles de primeira, bom passe, recebeu, dominou, João Vitor chamou a marcação pra dançar, mais um drible, a bola volta com o Anderson de primeira na ponta esquerda com o Kaique, atenção, linha de fundo, cruzamento, a bola vem alta no segundo pau, nas mãos do Michael, faz a defesa, Albert Cavalcante. Meu amigo, vamos para as estatísticas, né, da partida, quando aqui o meu esquema aqui de estatística aqui, Lucas de Souza, ele saiu fora, porém, entretanto, né, a informação em nome, né, de Rose Pisos, 71% de posse de bola para o Guarani, 29% para o ABC. Finalizações, 6 do Guarani. Porém, entretanto, o ABC deu duas finalizações e Lari acabou marcando o seu gol. Finalizações do gol, uma do ABC e nenhuma do Guarani. Finalizações para fora, 3 do Bugre e uma só do ABC. Escanteios, 4 para o Bugre e nenhum para o ABC. A informação para Café Canecão. Tentou descer no comando de ataque, passe longo, buscando o Derek, aparece a marcação, tira mais uma o Fabrício. Manda a bola pela linha de lado lateral para a equipe do Guarani pela ponta esquerda. Lateral cobrado pelo Gustavo França, tem pressa. Bola com o João Vitor, mudou de lado, João Vitor, linha de fundo, cruzamento de perna esquerda, a bola vem fechada nas mãos do Michael. Firme, seguro, faz a defesa do arqueiro do ABC, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Bola rebatida, vem alta na metade do campo, sobe, toca de cabeça, vai por cima ali o Abraão, consegue recuperar a posse de bola o time do ABC, que vem lá pela ponta esquerda com o Matheus Anjos, olho nele, Matheus Anjos dominou, volta a jogada com o Ramon carequinha, devolve com o Matheus Anjos, domina, avança no gramado molhado, tentou fazer a jogada, bola espirrada, sobrou lá pelo lado direito, lateral bola para a equipe do Guarani, pelo lado direito, campo de defesa, vem pro manejo, vem para balançar o esqueleto, o Diogo Matheus, volta a jogada com o Alan Santos, bola esticada mais à frente na intermediária, campo defensivo com o Matheus Bueno domina, avança no gramado, carrega no terreno, vai embora Matheus Bueno, encara a marcação no Michael Douglas, autor do gol dos caras, soltou pela ponta direita com o Diogo Matheus de primeira, faz a jogada no campo de defesa de novo, ele volta a jogada com Alan Santos com o Lucão, 2 toques na bola, volta com o zagueiro central da equipe do Bugre, domina para a pinça, 2 toques na bola, soltou lá pela ponta direita com o Diogo Matheus sai da direita, vem pro centro, traz a jogada por dentro, faz o passe de novo na metade do campo, na roda gigante do gramado, no círculo central do campo, voa a bola para João Vitor dominou intermediária, campo ofensivo, girou pro lado direito, soltou, bom passe, recebeu lá pela ponta, Gustavo França, olhou para dentro da área, na verdade Iago Teles, dominou, botou na frente e se livrou da marcação lá do Matheus Anjos, ainda Iago Teles vai deixar a bola sair, lateral para o Bugre, já cobrado pelo Iago Teles, agora sim com o Diogo Matheus, linha de fundo, vem cruzamento, a bola por baixo, dominou Gustavo França, tentou fazer o pivô, foi desarmado, tiraram o doce da boca da criança, tira a defesa da equipe do ABC, rebote e volta, Conan Santos dominou, carregou, soltou pela meiga, chamou a tabela com o João Vitor no passe para dentro da grande área, tira a defesa, tem rebote, Kaique, colocou o corpo na frente e foi derrubado, a arbitragem manda seguir, o Guarani tenta recuperar a posse da bola pelo lado esquerdo, Matheus Bueno toca na bola, mas a bola já tinha saído do gramado, lateral para o Guarani, Alberti. Não sei não, hein, a bola eu acho que era da equipe do ABC, por entretanto, ali o Felipe Fernandes de Lima, o árbitro marcou e tá marcado, né, Lucas de Souza, mas vou falar pra você, o Guarani contra o ABC. Tá olha, difícil. Vou falar pra você. E vem Bugre, bola com João Vitor, tabela curta, bom passe pra Gustavo França, perna esquerda, chute cruzado, o rasteiro tá na mão do Michael. Firme, seguro, faz a defesa, o arqueiro do ABC. 31,5 no relógio, passa. O tempo passa. O tic-tac do relógio não para, o tempo e placar de jogo você confere nos canais Futebol Interior, também na Dália PP, na Rádio Essência FM. Campeonato Brasileiro Série B 2023, estádio Brinco de Ouro da Princesa, o palco do espetáculo e por enquanto 1 para ABC, Michael Douglas foi para a rede a menos de 1 minuto, 0 para o Guarani, Claudinei Corsi. Placar ao vivo, Futebol Interior, ontem tivemos o Vila Nova batendo o Ceará por 3-1 e em Caxias do Sul, Juventude 0, Ponte Preta também 0. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Guarani na ponta direita, recebeu Iago Teles, dominou, limpou para a perna esquerda, bateu, gaveta! E que golaço! Gol! É do Bugrão!
emoção do futebol nos canais Futebol Interior, também na Dália PP, na Rádio Essência, Iago Teles, um golaço do camisa 37, jogada que nasce na ponta esquerda e vai morrer lá na ponta direita. Iago Teles dominou com carinho, trouxe pra perna esquerda um balaço cruzado no ângulo superior direito do goleiro Michael, que voou, tentou jogar a luva, mas nada pôde fazer, a bola ainda beliscou a trave e foi morrer no fundo do barbante. Um golaço do Guarani ainda na primeira etapa. Iago Teles, camisa número 37, é bola na rede, quer na rede, é golaço do Guarani no brinco, ainda dá Guarani, vamos pra cima, vamos jogar, vamos respeitar esse manto sagrado. Um para o Guarani, um também para o ABC. Iago Teles, camisa número 37, é bola na rede, quer na rede, é gol do Bugrão no brinco. Olha lá no placar digital dos canais Futebol Interior, também na Dália PP e também na Rádio Essência FM. Um para o Guarani, um também para a ABC. Michael, essa aí passou, vai buscar lá dentro e na intimidade do lance, o Albert Cavalcante me dá o detalhe do golaço do Guarani. A poça que tanto atrapalhou o Guarani no primeiro gol agora ajudou, hein? Campo de defesa lá atrás, lado esquerdo, ali a bola parou na poça, os jogadores do ABC acabaram pedindo a saída, porque acabou dando aquela famosa travada. A bola foi jogada lá na frente, um balão, lá o Derek se enfiou no meio da zaga, ajeitou de cabeça, Gustavo França pelo meio, viu ele, Iago Teles pelo lado direito, ele com a perninha direita fingiu que ia chutar, cortou a zaga e bateu lá na gaveta com a perna esquerda, o goleirão Michel até pulou. Mas nada pode fazer agora no brinco de ouro da princesa. O Guarani empata, só falta mais um gol pro Guarani continuar vivo no Campeonato Brasileiro, Lucas de Souza. E vem de novo, eu acredito na virada ainda no primeiro tempo. O Anderson dominou, ajeitou na ponta direita, se ajeita na cadeira, torcedor, levantamento, a bola no segundo pau, tira a defesa, tem rebote do Kaique, por cobertura lançou essa bola no segundo pau, tira a defensiva, a bola fica viva dentro do tumulto, dominou a parada lá pela esquerda, Gedeilson afasta o perigo, manda pela linha de lado, Wagner Ferreira dá o detalhe aí do gol de empate, um golaço do Guarani que vem pra cima em busca da virada. Indo para tomar o gol, né? Recuou todo mundo atrás da linha da bola, né? Se apoiando apenas naquele gol inaugural da partida ali, no comecinho do jogo fez 1-0, e o Guarani em cima na pressão, mesmo desordenado, mas acabou chegando ao empate, um golaço do Iago, que realmente puxou para a perna esquerda, bateu no ângulo do goleiro, sem nenhuma chance, ninguém pegaria aquela bola. A bola acho que chegou até tocar na trave, entrou, belíssimo gol do Guarani no gol de empate, agora depende do Guarani, é só continuar com esse mesmo ímpeto, mesmo desordenado, pode chegar aí a virada. E pra você que tá na Dália, tá 1-1 o jogo, viu? O scout aí da Dália ainda não mudou o placar, tá 1-1, viu? Tá 1-1 o jogo. Eduardo Toletino, vai lá. Não, só passando a informação, esse foi o primeiro gol do Iago Teles com a camisa do Guarani, ele que começou a ser titular depois da lesão do Bruno José, se encanta hoje, então marca o primeiro gol com a camisa do Bugre. Com você. É, o Iago Teles que jogou o primeiro semestre na Inter de Limeira, né? Inclusive ele estava em campo naquela goleada do Guarani pra cima da Inter por 5-0 no Campeonato Paulista. Vai lá, Albertinho. Primeira assistência também do Gustavo França, né? Nasce aí uma dupla no Guarani? Mas uma dupla tardia? Mas o Bruno José, né? Faz o que com ele? É, exatamente. Aí o João Vitor que se vire. Vem Guarani, bola na meia esquerda com o Lucão, cabeça erguida do zagueirão do Bugre, bola solta pela amiga com o Alan Santos, círculo central do gramado, na roda gigante do terreno, volta a jogada com o Lucão, na quarta zaga ele avança, chega na intermediária, lançamento no ponto futuro pra cair, que se chegar é perigo, a bola vai direto pela linha de fundo, tiro de meta para ABC, canais Futebol Interior, Rádio Essência FM, Dália PP, aqui nós torcemos por você. Prone Alimentos, prontos para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Tiro de meta para a equipe do ABC, 37 minutos no relógio, um para o Guarani, um também para o ABC. Lembrando, hein, o scout da Dália aí, a galera da Dália precisa arrumar esse scout, tá 1-1, Guarani acaba de empatar com o Iago Teles. Vem ABC, bola com o Matheus Anjos, lançamento para Maicon Douglas no ponto futuro, atenção, sai do gol, pegou Guarani. Firme, seguro, ninguém tasca, ninguém vê, a bola é dele, canais Futebol Interior, Dália PP, aqui nós torcemos por você. Shimozono, Mega Sorte Loterias. E olha Mega a falha pela direita, você. Dominou João Vitor, ajeitou pra Derek, perna esquerda, bola por cobertura. Vai lá, Michael faz a defesa. Agora sim, canais Futebol Interior da LPP e Rádio Essência FM, aqui nós torcemos por você. Shimozono, Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery 3744-2121.
Guarani na ponta direita, quem domina a parada é João Vitor. Soltou no ponto futuro, buscando Gustavo França. Aparece Fabrício, quarto zagueiro da equipe do ABC, manda a bola pela linha de lado. Lateral para a equipe do Guarani, lá pela ponta direita, a pressão do Bugre. O Whindersson domina a cabeça erguida, chamou por dentro, Matheus Bueno de primeira, bom passe, João Vitor, perna esquerda em cima da marcação. Tira a defesa do ABC, rebote e volta, Matheus Anjos domina, carrega na contramão, foi desarmado. O árbitro mandou seguir, vem mais Bugre. Bola na ponta direita, Gustavo França, esticou para Diogo Matheus, botou na frente, linha de fundo e agora o gol da virada. Rolou pro Iago Teles, dominou no peito, matou no terreno. A arbitragem dá toque de mão. Deu toque de mão, a arbitragem parou. Falta para a equipe da ABC, Canais Futebol Interior. Rádio Essência FM e Dália PP juntos no Campeonato Brasileiro da Série B. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Pig e Chicken, torresmo e frango frito, 989 73 12 60. Pig e Chicken. Vem comigo, família, vamos subir a audiência. Eu quero 100, 150, 200 simultâneos até o fim do primeiro tempo. Vambora, família, tem tempo ainda pra virada do Guarani. Iago Teles dominou pra Derek matou no peito, botou na frente, se livrou da marcação no primeiro. Ainda Derek tomou o carrinho por baixo. Tomou o carrinho por baixo do Alex Silva, a arbitragem da sua saída de bola lateral para a equipe do Guarani, Albertinho. A força é desproporcional, né? Ali o Derek, ele ajeitou e saiu correndo como louco. Ali tá mostrando o lance agora, né? A bola bate no braço do Fabrício, mas hein? contra o Guarani, né? Você sabe, né? Contra o Guarani. Se for a favor do Guarani no mar, contra, era pênalti, chamar camburão, etc. Lá vem o Bugre, Iago Teles tá com moral, mandou de fora, a bola explode na marcação, tem rebote, Kaique no peito, na raça de cabeça, mandou pra dentro do tumulto, afasta Fabrício, tira mais uma, rebote e volta Lucão, dominou, a bola ficou pra trás, ele é o Maicon Douglas, Lucão, firme, seguro Lucão, tomou um toco ali no seu tornozelo, a arbitragem mandou seguir porque o Matheus Bueno conseguiu dar sequência na jogada, tem espaço, o carteador, cabeça erguida do camisa 18, chamou a jogada pelo meio, Iago Teles na tabela com Gustavo França, o passe foi forte demais, aparece tranquilo, Wellington tira pra equipe da ABC, chama a jogada pela meia com Ramon faz o passe, devolveu pra Wellington domina, carregou no gramado, passe metade do campo, dorme no ponto, perde, recupera a posse de bola, vem de novo o Bugre, bola com o Lucão na metade do campo, precisa acelerar o jogo, Lucão, vambora Guarani, bola na ponta esquerda com Kaique de primeira, dá um totalzinho na bola, tira a bola da poça de água, soltou pra Gustavo França e seu belo bigode, soltou pela ponta esquerda novamente com Kaique de perna esquerda, fatiou, levantou na boca da botija, toca de cabeça do Derek, ela passa, a esquerda do gol vai fora. Passa a esquerda do gol, vai pela linha de fundo, tiro de meta, ficou caindo o jogador do ABC aí, o Eduardo. O Fabrício ficou sentindo a cabeça na disputa com o Derek, o árbitro Felipe Fernandes Lima está conversando com ele aqui, daqui a pouco acho que ele já vai levantar, não parece ser nada sério. Com você. Muito bem, 40 minutos passados, 40 passados deste primeiro tempo passa, o tempo passa, o tic-tac do relógio não para, o tempo e placar de jogo você confere nos canais Futebol Interior, também na Dália PP e na Rádio Essência FM. Vamos subir a audiência, família. Campeonato Brasileiro Série B 2023 é a penúltima rodada, é o penúltimo ato do espetáculo por enquanto. Um para o Guarani, gol de Iago Teles, um também para o ABC, gol do Maicon Douglas, Claudinei Corsi. Placar ao vivo, Futebol Interior, informando às 18 horas hoje pela 37ª rodada. Tem CRB e Tombense, 18 horas. E amanhã, fechando a rodada, às 8 da noite, tem Sampaio Correia e Avaí. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para a número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Lucas de Souza. Gustavo França fez a firula pela direita, chamou pra dançar, a marcação foi pro chão, é falta nele! Deixa o moleque jogar, deixa o menino brincar. Que jogada do tal do Gustavo França, hein, Albertinho? Baila comigo! Baila, amor, hein, Gustavo França, hein? Que menino, hein? Do rabisqueiro, hein? Mas toda vez que ele fala que baila comigo, é do rabisco, é da lapada, aí que acontece? Da zica. Exatamente. Então vamos lá, Gustavo França, ele que deu passe para o gol do Iago Teles, né? Deu assistência, fez ali pelo lado direito, o rabisco. Falta marcada para o Guarani, 42 minutos, quem sabe agora Lucas de Souza? Quem sabe agora o gol Diogo da virada, Mateus. Diogo Matheus na bola com a sua perna direita, precisa, capricha aí capitão, capricha aí que é o segundo gaveta, é o gol da virada, Diogo Matheus na bola, autoriza o árbitro, vem pra cobrança, Diogo Matheus concentrado, corridinha na perna direita, vem levantamento, a bola vem alta na boca da botija, subiu João Vitor, tira a defesa, tem rebote, a bola na entrada da área, arbitragem para o jogo da falta, a falta de ataque, jogo parado, Canais Futebol Interior, Rádio Essência FM da APP aqui no Campeonato Brasileiro da Série B. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico.
ST Soldas e Abrasivos 98250-0410. ST Soldas e Abrasivos. Wagner Ferreira, 43 na primeira etapa. A impressão que eu tenho é o seguinte: Guarani é muito mais time que a ABC, mas muito mais time. É acertar essa bola no último terço aí pra fazer o segundo gol e quem sabe construir até uma goleada. Olha essa bola perdida pela direita, o Wellington dominou, soltou no ponto futuro para Matheus Anjos, linha de fundo, cruzamento, ela passa por toda a extensão da área, caiu do lado esquerdo com Ramon dominou, Carequinha, olhou para dentro da grande área, recebeu apoio ali do Gedeilson, preferiu voltar a jogada com Wellington Reis domina, volta a jogada com Ramon passe na fogueira, recupera a posse de bola o Bugre, Derek dominou, botou no terreno, chegou por ali o Giovani, fez a carga, falta marcada, jogo parado, vai lá, presidente. São duas equipes distintas, né? O ABC não quer jogar, também o que vier para ele agora é lucro, não tem nada a ver. E o Guarani tem o seu objetivo e esperava-se muito mais do Guarani. Tá em cima, realmente, chegou a empatar o jogo, mas é muito jogador limitado, né? Demais. Falta categoria, falta técnica em alguns momentos para definir uma jogada. Então vamos aguardar aí que o Loser deve mexer no segundo tempo aí para colocar o time mais para cima do ABC. E vem Bugre, bola solta com Derek para Iago Teles. O passe à frente pro Iago Teles, a bola passou pela perna direita do camisa 37 do Bugre, o autor do golaço bugrino, vai nas mãos do goleirão Michael, Canais Futebol Interior, Dália APP, Rádio Essência FM aqui no Campeonato Brasileiro da Série B. É Rose Pisos, você em primeiro lugar, Rose Pisos. Jump Esportes, é mais que torcer, é jogar junto. Manda pra frente lá o goleirão Michael, a bola que sobe e desce e cai no campo de ataque da equipe do ABC. Lucão dominou, fez o girosflim, deixou o tal do Michael Douglas piscinado no chão, que nem diz Albert Cavalcante, e tira na boa Iago Teles, lançamento buscando a ponta direita, o árbitro para o jogo da falta em cima do Iago Teles, Albert. O Lucão, hein, ele que ali acabou descontando, né, que o Michael Douglas ganhou, né, na corrida no primeiro gol, 40 segundos do primeiro tempo, o ABC fez o gol. Porém, entretanto, agora o Lucão deu um girosflim dentro da grande área. Mas o Lucão, vou falar pra você, hein? Só lembrando, 2000... Olha, quase ele faz a lambança do Souza. E vem de novo lá pela esquerda, mais 4 minutos de acréscimo, vamos até os 49, lançamento do Kaique pra dentro da grande área. A bola quase que sobra na ponta direita pro Diogo Matheus, afasta a defensiva do ABC. Bola cai na ponta esquerda com o Matheus Anjos domina, faz o break, fez a parada, esperou alguém se movimentar, se movimentou com o Ramon, chega bem, chega tranquilo, Alan Santos tira. Tentou o domínio por Lucas. Ali o Matheus Bueno, lateral bola pra equipe do ABC. Vai lá, presidente. O Anderson tá na sua papeleta. Né, o Anderson? Por enquanto, sim. Só pra constar, né? Só pra constar o Anderson em campo. Olha ele aí, tentou fazer o desarme, no peito na raça, tentou brigar pela pelota, é água pra tudo que é lado. Tira, manda pra frente, Matheus Anjos, a bola para na posta de novo pelo corredor pro lado esquerdo, Alan Santos. Chega, manda, chuta pra onde o nariz estava apontado, a bola explode na marcação, explode em cima do Diogo Matheus, vai direto pela lateral de graça pra BC. Pois é, que eu fiz a pergunta por causa disso, fazendo o lançamento, Lucão, isso aí é tarefa pro volante, né, para muitos volantes. O Bueno tá muito amarrado, muito preso, errando muito passe, e o Anderson então sumido em campo. Pouco apareceu. Lateral bola para a equipe do ABC, Gedeilson lança a bola no corredor pela ponta esquerda com o Michael Douglas, a bola bateu, voltou com o Matheus Anjos dominou, 2-3 em cima dele, aí sim, ficou tranquilo, favorável, Alan Santos tira, soltou no corredor pela direita, tentou aproveitar a corrida do Gustavo França, chega por baixo, manda para fora o Fabrício, lateral para o Guarani, Canais Futebol Interior, Dália PP, Rádio Essência FM, aqui nós torcemos por você. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Trabalho de bola do Guarani pela ponta direita, jogo Matheus puxa a jogada, volta o lance, volta a jogada com Alan Santos domina, círculo central do gramado na roda gigante de tudo acontece, foi embora o zagueirão, soltou na ponta esquerda com o Matheus Bueno dominou, parou, pensou, esperou alguém se movimentar, precisou segurar a bola, de perna esquerda se virou bem, com o Kaique, levantou a bola na boca da botija, sai do gol Michael, tem rebote, Iago Teles pintou o gol da virada, limpou mais um, bateu, pegou o Michael, a bola vai entrando, tira a defesa do ABC! Tira a defesa do ABC, quase o gol da virada, insiste o Bugre, Matheus Bueno soltou no comando para Iago Teles, a bola passa por ele vai pro chão, fica fácil pro Michael, a bola insiste, não entrar, falta pouco pro Guarani virar o jogo, Albertinho. Iago Teles dentro da grande área, ele é esperto, hein, é um jogador esperto, ele sabe que a grande área ali é a proteção do atacante, ali quando a bola foi mal tirada pelo goleirão Michel, ele recebeu, dominou, esperou o contato não veio, ele acabou fazendo, né, o famoso corte nos zagueiros e bateu firme, bateu forte, a bola acabou desviando nos jogadores do ABC e acabou ali perdendo força, com gol aberto,
Quase sai o segundo gol do Guarani. O Guarani conseguiria, hein, a sua virada. Ia pro segundo tempo mais tranquilo. A informação para o restaurante do Dadá. Tenta puxar a jogada do Gustavo França, passe errado, recupera o Wellington Reis, soltou na ponta esquerda para Ramon. Ramon tem espaço, soltou mais à frente com o Matheus Anjos, volta a jogada com Carequinha, Ramon de primeira jogada com Gedeilson. Gedeilson intermediária, campo ofensivo, domina, para, pensa, olha, espera alguém se movimentar, deixou de lado com o Matheus Anjos, ele vai embora, ele tem habilidade, soltou para Gedeilson no overlap, na ultrapassagem, linha de fundo, atenção, cruzamento, a bola perigosa, tira Alan Santos, manda pra frente, tira para onde ele estava apontado, lateral para o Bugre, Canais Futebol Interior, Adjacência FM da LPP, aqui nós torcemos por você. Prone Alimentos, prontos para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Lateral, bola para a equipe da ABC, manda pra frente, Gedeilson, lançou essa bola dentro do tumulto, sobe, tira Diogo Matheus, tem rebote na entrada da área, Matheus Bueno, manda para onde ele estava apontado, afasta o perigo, toca de cabeça do Abraão, vai voltar de graça pro Guarani, dominou com qualidade João Vitor, ligou pra Iago dele, sai do gol, Michael. Firme, seguro, faz a defesa do arqueiro do ABC, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery 3744-2121. No momento que trila, o apito árbitro aponta o centro de campo, Felipe Fernandes de Lima termina a primeira etapa. Eu vou pagar o último teaser. Canais Futebol Interior da LPP, Cadência FM. Aqui nós vestimos a camisa. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Pig e Chicken, torresmo e frango frito, 989-73-1260. Pig e Chicken. Final de primeira etapa, entra em campo, intervalo inteligente dos Canais Futebol Interior, também na Rádio Essência da Dália PP. Agora, nos Canais Futebol Interior e na Essência FM, intervalo do jogo. Essência, Claudinei Gorsi. 4 da tarde, mais 35 minutos, 4h35, intervalo de jogo no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Ufa, que sufoco, hein? Guarani consegue o empate, vai empatando com o fortíssimo ABC de Natal por 1-1. Albert Cavalcante, o seu destaque, Albert. Você é um fanfarrão, hein, Claudinei Corsi? Pois bem, né? O Guarani com 66% de posse de bola, 34 contra o ABC. 16 finalizações do Guarani e apenas duas do ABC. O Guarani vai empatando em partida. Vamos ouvir o Iago Teles, quando nós conseguimos. De virar, eu mesmo tive chance e não consegui, mas é focar ali no segundo tempo e virar o jogo ali. Tá aí, o Iago Teles, que fez o seu primeiro gol com a camisa do Guarani, teve a chance de fazer o segundo gol, ele fez o corte, fez tudo certo, né? Deixou o goleiro sentado, porém, entretanto, quando ele chutou, acabou pegando no próprio goleiro e acabou batendo na zaga. O Guarani, com esse empate, Claudinei Corsi, amigos, está dando adeus a chance do acesso. Legal, tá aí o destaque do repórter Albert Cavalcante. Wagner Ferreira, o seu destaque, o Guarani, apesar de ter pressionado, de ter mais posse de bola, só vai empatando com o fortíssimo ABC por 1-1, Wagner. E a gente tem ainda a coragem de passar o microfone pro jogador para dizer que, vamos ver o que o professor tem para falar no intervalo. Para ver isso dele, né, melhor nem perguntar, porque todo mundo fala isso, a mesma coisa. Treinamento, né? Já vem treinado para falar isso. Resultado de 1-1, resultado é justo, o ABC fez o seu gol logo de cara, o Guarani empatou, sabe lá como, não faz uma boa partida do Guarani, tá em cima, tem todos os números a seu favor, mas falta um pouco de qualidade, né? Um time mais com uma certa categoria, já estaria vencendo com uns 3 de diferença nesse primeiro tempo. Muito bem, vamos aguardar que no segundo tempo o Guarani possa então fazer valer essa superioridade e vencer a partida em cima do ABC, já rebaixado, último colocado na Série B do Campeonato Brasileiro. Agora que rola uma mala branca, rola, porque o que os caras estão correndo é brincadeira, hein? Pix branco, né? Acabou esse negócio de... Pix branco agora? Pix branco, esse negócio de mala branca. Mas o Pix vem antes ou depois, Albert? O Pix vem depois. Ou é metade? Só vem a metade, né? Primeiramente já vai acertado, né? Quanto que vai pra galera. Então, assim, pra vocês entrarem em campo... 50-50? Exatamente. Primeiro tempo terminou como? Empatado, então já caiu 50. Já foi. Já foi os 50. Então quer dizer que se depende do segundo tempo como Mas for... Mas e se perder aí? Se perder, só ganhou 50. Não, os 50 tem que ficar, os 50 né? tá faturado. Exatamente. Já. Acabou o primeiro tempo, caiu o Pix branco.
É assim, Wagner? Ah, não, isso não funciona assim, né? O investidor quer ver o resultado. Ele não vai. Ele promete antes, conseguiu, paga. E olha lá, se não conseguiu. Que nem político que dá. O par de sapato, ele dá um pé e depois se ganha a eleição, dá outro. Você gostou dessa, né? No meu Pix, é o Pix branco. Pix branco dos canais do Futebol Interior, / Albert Cavalcante. Como Esse diria é meu amigo Zé Arnaldo, Deus do céu. 4h38, intervalo de jogo, o Guarani pra não chorar, viu? vai empatando com o ABC 1-1 no Moisés. Tá sabendo bem, três jornadas sem e o Guarani faz com a pessoa. 3 jogos fica aqui, ô Ney, o cachê, olha lá, o Pix branco pra gente. É no brinco, né? Brinco de ouro. 4h39, a gente volta já já. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. A Patriani está lançando o prédio mais tecnológico do Parque Prado. Os apartamentos têm 3 suítes, varanda com churrasqueira a carvão e gerador que atende até o Wi-Fi. Cada apartamento tem uma vaga para SUV grande e outra para carro elétrico. O prédio tem até fazenda de energia solar que reduz a conta do condomínio. Tem beach arena para jogar beach tênis, vôlei e futevôlei na areia. Outro diferencial é a casa de campo no condomínio, que tem entrada independente. Tem piscina exclusiva e área gourmet com churrasqueira e chopeira. A academia é totalmente equipada, com espaços para spinning, funcional e pilates. A família toda se diverte, inclusive os pets, que podem brincar à vontade no Pet Place e se higienizar no Dog Wash. Conheça o Reserva Prado Patriani, será de longe o prédio mais tecnológico do Parque Prado. Pig e Chicken, torresmo e frango frito. Venha saborear nossas delícias em um ambiente aconchegante e confortável, onde você e sua família irão se sentir em casa, saboreando nossas porções. Peça pelo delivery 989 73 12 60 ou 3254 4161. Pig e Chicken, Avenida Doutor Arlindo Joaquim de Lemos, 379, Vila Lemos, Campinas. Pig e Chicken. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site ridger.com e nossas redes sociais, @ridgercom. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui, cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Estamos apresentando Intervalo do Jogo. Claudinei Rossi. 4 da tarde, mais 42 minutos, 4h42 no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani vai empatando com o fortíssimo ABC por 1-1. Campo encharcado, complicado para o jogo de futebol, mas é complicado para os dois times. Wagner Ferreira, primeiro tempo, 1-1, Guarani saiu atrás do marcador logo a 40 segundos de partida, Wagner. O Guarani foi surpreendido com esse gol relâmpago, né, como costuma dizer.
Uma escapada ali pelo lado esquerdo. O nosso zagueiraço Lucão perdeu na corrida para o jogador do ABC. O Pegorari ficou ali no meio do caminho, bola no canto, gol. Aí Guarani, só deu o Guarani com toda a intensidade, né? Diga-se de passagem, foi intenso, teve escanteios a seu favor, posse de bola, mas não teve competência, não teve qualidade para transformar todas essas virtudes em gol. Vejam que o gol saiu, vou dizer assim, né? Uma bola que sobrou pro Iago, até uma jogada individual, vamos chamar assim. Ele estava no bico da área, puxou para a perna esquerda e meteu no ângulo. Um gol bonito, bola bateu na trave, entrou sem culpa nenhuma pro goleiro, o Guarani empatava o jogo. Depois veio uma sequência de chances, inclusive com o próprio Iago. Quando o goleiro saiu socando uma bola, a bola sobrou no pé dele. É só ter um pouquinho mais de calma, escolher um canto e meter ou por cima ou no canto. No entanto, ele bateu, mas tinha tanta gente, tanta perna na frente que a bola não passou. Então o ABC não esperava fazer aquele gol, foi jogar todo mundo atrás da linha da bola, congestionou o meio-campo, meio-campo nem tanto, a sua defesa. Então tem um monte de gente ali atrás e o Guarani tentando no abafa, tentando fazer o seu gol. Faltou um pouco de qualidade, né, para o Guarani com todo esse volume aí para transformar isso em gol. Diga, Lucas. Ney, Lucas. rapidamente aqui, ô Felipão, põe na tela aí a imagem que eu recebi aqui de um grande amigo que tá sempre acompanhando as nossas transmissões e às vezes a gente acaba não falando dele. Eu quero mandar um grande abraço pro seu Cláudio, pra dona Cássia, lá da Visual Bolsas, da rua Intinguçu, na zona leste de São Paulo, mais de 100 quilômetros de distância. Ele foi meu chefe logo no meu começo de carreira, né? Eu era um pequeno... Você deu muito trabalho pra ele? Dei, rapaz, dei muito trabalho, mas aprendi muito também com o seu Cláudio, dono da Visual Bolsas lá em São Paulo. Seu Cláudio, ó, um beijo no seu coração. Ele é que é santista roxo, tá sofrendo horrores com o time dele esse ano, mas não vai cair não, viu, seu Cláudio? Não só ele. Então, um beijo pra você, um beijo pra dona Cássia, pro Fabrício também, pra toda a sua família. Tamo junto, ele que tá sempre acompanhando as nossas transmissões. Legal, grande abraço. O Wagner Ferreira, olhando aí os jogadores bancários do Guarani, você mexeria já na equipe para logo de cara no primeiro tempo, Wagner, no intervalo? Olha, eu mexeria nesse meio campo aí. Não gostei do Bueno, não. Ele teve uma sequência de jogadas aqui. Ele fez lançamentos errados, equivocados. E quando a missão dele é que ele tem a posse de bola, procurar uma lateral, procurar um meia. No entanto, ele volta para quem? Para Lucão fazer lançamento lá para frente. Então, não gostei do Bueno, não. Talvez um jogador ali... Eu arriscaria até Regis ou até Isaac nesse meio campo do Guarani. No ataque eu não mexeria. O Iago Teles fez o gol, teve mais uma outra chance, quase ele mesmo faz o segundo gol. O Derek é aquela incógnita, né? Tamanhão daquele, não aproveita um escanteio. Hoje acho que finalizou uma vez só, se tanto. Então agora ele foi amontoado de jogadores, teve as suas virtudes e tal, de pressionar, de ter intensidade, mas falta qualidade, eu repito. Então não podemos exigir muito desse elenco limitado. Muito bem, tá aí a opinião de Wagner Ferreira nesse empate, intervalo de jogo no Brinco de Ouro, um para o Guarani, um também para a equipe do ABC. Vamos para mais um rápido intervalo e já voltamos com a nossa jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior, na Rádio Essência FM e na Dali app. Só uma pizzaria com mais de 22 anos de experiência pode oferecer o que há de mais tradicional e saboroso para você. Papagaios Pizzeria. Em nosso cardápio temos mais de 110 sabores de pizzas para atender aos paladares mais exigentes. Temos diversas opções em pizzas doces. Visite nosso endereço em Campinas e conheça a nossa qualidade premiada. Rua Dona Luísa de Guzmão, 103 Vila Nogueira, ou peça pelo delivery. O WhatsApp 98281 3399 ou 3256-7626. Papagaios Pizzeria. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Frete grátis acima de R$100 para São Paulo. Café Canecão. Desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br.
Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas e aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Você procura economia, variedade e produtos de qualidade? No Iga Atacado você vai encontrar tudo isso e muito mais, inclusive uma seção de doces completa e mais facilidade no pagamento através do seu cartão de crédito. Não deixe de conferir as nossas ofertas no site www.iga.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia é aqui. ST Soldas e Abrasivos, uma completa linha de materiais para a sua empresa. Atendemos Campinas e região. Trabalhamos com materiais de soldas, abrasivos e materiais de segurança. Solicite uma visita técnica com nossos representantes. 19 982 50 0410. Rua Francisco Chiaffitelli, 142, no Jardim Leonor, em Campinas. ST Soldas e Abrasivos. Um show de beleza pro seu lar. É Arroz e Pisos, economia e qualidade. É a certeza de encontrar o melhor preço da cidade. Arroz e Pisos é a maior e melhor loja de pisos da região, com as melhores marcas como Porto Belo, Portinari, Itagrês, entre outras. O melhor preço é aqui. Encontre uma loja perto de você. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. É Arroz e Pisos, você em primeiro lugar. Rose Pisos. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol. Estamos apresentando Intervalo do Jogo. Claudinei Close. 4 da tarde, 50 minutos. Os times já estão de volta no gramado e de volta também para comandar todo o segundo tempo. Vem ele. Lucas de Souza. Meu instrumento é a voz, minha alegria na rato, aqui nos canais Futebol Interior, na Dália PP, na Rádio Essência. Feliz da vida, até minha vida terminar, vai começar o segundo tempo. Saída de bola pertencente à equipe da BC, que agora está do lado direito do seu computador, do seu smartphone, do seu rádio, da sua televisão. O time do Guarani, por sua vez, de verde, do lado esquerdo do seu computador, do seu rádio, da sua televisão. Trila o apito árbitro, apita o senhor Felipe Fernandes de Lima, tá rolando, tá valendo, vamos pra cima, Guarani! Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Com o microfone na mão, vou levando emoção até você, amante do esporte bretão, já confirmado na Dália, mas vem com a informação, ele, Albert Cavalcante, mudança no Elefanta Frasqueira, Albert. Em oferecimento da construtora Patriani, no ABC, foi embora o camisa número 33, Giovanni, entrou 27, Natan. 27, Natan entrou, o camisa número 27 entrou no lugar do Giovanni, 33, a informação para Iga Atacado. O técnico mexeu, o comentarista falou, troca um volante pelo outro, aí o técnico Argel Fux, Wagner Ferreira. Não dá pra entender muito a pretensão, porque acho que fica 6 por meia dúzia aí. Olha o Guarani, cruzamento, vem por baixo, o Derek desvia, tira a defesa do ABC. Fechou pelo meio, o Derek, quase o segundo gol do Guarani, Albert. O Wenderson, pelo lado direito, fez o cruzamento ali, o Derek, ele concluiu, porém, entretanto, pegou na zaga do ABC, quase, o Guarani faz o segundo gol, a informação para o Shimozono Mega Sorte. Completo destaque aí, Wagner Ferreira. Pois é, como o time do ABC se limita a se defender, então trocou um volante pelo outro ali, acho que para mim ficou 6 por meia dúzia, não vai resolver absolutamente nada as intenções aí do Fux. Trabalho de bola do Guarani, campo de defesa, quem domina a parada é Alan Santos, estica a jogada na ponta direita, linha lateral dos técnicos com o Diogo Matheus, solta a pelota no corredor para João Vitor, encara a marcação de Ramon, foi embora João Vitor, engatou a primeira, segunda marcha, quero ver para agora, tentou fazer a jogada, bola espicada para Gustavo França no peito, na raça, consegue ganhar a parada, vem para cima da marcação da Linton Reis, que dá o toque por baixo, manda pela linha de lado, lateral para o Guarani, pela ponta direita, vem para a cobrança Diogo Matheus, capitão Matheus vai lançar essa bola dentro do tumulto, preferiu jogar curta, bola com o Anderson de primeira buscando o João Vitor, a bola bate no Linton Reis, tá pressionado, foi pro chão, se sair escanteio, entregou a bola de graça com o João Vitor, pra Diogo Matheus, olhou pra dentro da grande área, mais um drible, vem cruzamento, a bola vem alta no segundo pau, toque de cabeça do Iago Teles pra fora do gol! Pra fora do gol e agora a briga, hein?
A briga do Natan Melo, que acabou de entrar com o goleirão Michael. A bola passa tirando tinta da trave, quase o segundo gol do Bugre, Albertinho. Que dó, Diogo Matheus pela ponta direita ali, né? Colado com a linha ali na linha de fundo. Ele fez o cruzamento dentro da pequena área. Ali houve um entreveiro entre o Michel, o goleiro camisa número 1, e o Natan, camisa número 27. Um falou com outro falou com outro e ninguém se entendeu. Ali estava ele, hein? Iago Teles no meio, nem precisou pular muito, hein? Ele só encostou a cabeça na bola, a bola passou lambendo a trave. Quase, o Guarani faz o segundo gol. A informação para Pigtinken, Torresmo e Frango Frito. Canais Futebol Interior da APP e Rádio Essência FM. Aqui nós vestimos a camisa. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. ST Soldas e Abrasivos 982500410. ST Soldas e Abrasivos. Trabalho de bola do time do ABC. Vem o elefante da frasqueira lá atrás com o goleiro Michael. Tá pressionado pelo Derek. Manda pra frente o arqueiro da equipe do Rio Grande do Norte. A bola volta de graça do Bugre. Alan Santos. Bola esticada. Bom passe pra Derek na ponta direita. Ao melhor estilo ponteiro. Derek dominou. Saiu da área. Buscou o jogo. Soltou bom passe pra Gustavo França. Devolveu pra Derek. Entrada da grande área. Tentou dar uma caneta no Matheus Anjos. Insiste o Guarani no peito na raça. Matheus Bueno tentou pegar o rebote. Tira a defesa. A bola volta. Alan Santos. Tranquilo. Segura o senhor da defesa. Faz a jogada com o Diogo Matheus, soltou no corredor para Gustavo França, atenção, linha de fundo, cruzamento, a bola vem a meia altura, tira a defensiva da ABC, manda pra frente lá o Fabrício, tira mais uma, camisa 44 da ABC, lateral para o Guarani que pressiona, vai buscar a virada, Albertinho. E onde estava o Gustavo França, hein? Que fome tem o menino, camisa número 33. Ou ele joga pela meia, ele cai pela ponta, belo jogador, porém, entretanto, pena que o técnico Beto Louser descobriu bem tarde ele, né? Porque tá fazendo bem melhor que o Bruninho. A informação para ST Soldas e Brasil. Vem mais Guarani, o Enderson, bom passe para João Vitor, dominou, botou na frente, cruzou por baixo, tira! Abraão manda pra fora, escanteio! O Derek entrava fechando na pequena área, livre, leve e solto, quase o gol da virada no Bugre, Albertinho. De pé em pé, o Wenderson achou ali pelo lado direito o João Vitor, que fez o cruzamento ali, a zaga do ABC tirou, porque senão o Derek ia entrar com bola e tudo. Escanteio para o Guarani, Diogo Matheus na bola. Diogo, capitão Matheus na bola, vem levantamento, a bola vem alta no meio da área, Abraão sobe e tira. Rebote, volta, Gustavo França, tentou brigar pelo rebote, toca de cabeça, manda pra trás, Kaique, a bola voltou com o Matheus Bueno. O carteador esticou na ponta esquerda com Gustavo França, tá em tudo que é lugar do campo, Bigodão. Lançamento, a bola na entrada da área, escorregou, Iago Teles, o toque de cabeça pra trás, afasta a defesa da ABC. Tira mais uma, dessa vez com o Gedeilson. A bola sobe e desce e volta no campo de defesa, é toda do Guarani. Canais Futebol Interior da APP e Rádio Essência aqui no Campeonato Brasileiro da Série B. É Rose Pisos, você em primeiro lugar, Rose Pisos. Jump Esportes, é mais que torcer, é jogar junto. Trabalho de bola do time do Guarani pela ponta direita, bom passe do Alan Santos, que bola pra João Vitor, dominou, botou no terreno, chama Gorduchinho de meu amor pra Diogo Matheus, por elevação no ponto futuro pra Gustavo França, quem sabe agora, Gustavo França bota na frente, toma a frente dele, o camisa 44, tava bem na jogada, Fabrício manda pra frente, toca de cabeça do Natan Melo, na verdade do Matheus Anjos, ela volta de graça pro Guarani, que é todo ataque, Matheus Bueno faz o passe com o João Vitor, volta a jogada com o Matheus Bueno, olha pra frente, busca alguém pra jogar, sai da direita, vem pro centro, traz a jogada por dentro, faz o recuo de bola com o Alan Santos domina a cabeça erguida, estica na ponta direita pra João Vitor dominou, soltou no corredor, a bola para na poça d'água, afasta Ramon, rebote do Matheus Anjos, domina, carrega na contramão, acha o passe lá pelo meio, falhou Alan Santos, dominou, Michael Douglas puxou contra-golpe, abriu na ponta direita para o Wellington, botou na frente, se livrou da marcação do Lucão, vem Matheus Bueno! Por baixo no peito, na raça, consegue tirar o doce da boca da criança. Na hora H, tava de frente pro crime. O Wellington, quase o gol do ABC aí, Albertinho. Pois é, né? O Wellington ali na hora H. Matheus Bueno, ainda bem que ele seguiu, hein? Porque ele deixou mais uma vez o zagueiro Lucão pra trás. O Alan Santos deu bote errado. Que chance que perdeu o ABC. Vou falar pra você, Lucas de Souza. Se o campo estivesse seco, provavelmente o ABC faria o seu segundo gol, porque foi um erro total do sistema defensivo do Guarani quando vem mais o ABC. Vem de novo o ABC, Michael Douglas, passinho no ponto futuro buscando o Wellington. Ganhou do Lucão, Wellington invadiu, saiu do gol, pegou a área e gaveta! Gol do ABC! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão.
A maior emoção do futebol nos canais Futebol Interior, na Dália PP, também na Rádio Essência. Wellington, camisa 31 é a dele. Era tragédia anunciada, a defesa do Guarani tá toda avançada. Mais um passe no ponto futuro nas costas do Lucão, que faz uma partida tenebrosa, o Lucão. Recebeu nas costas, o Wellington ganhou na dividida do zagueiro do Guarani. E na saída do Pegorari de perna esquerda, cutuca a bota lá dentro, põe no fundo do barbante. Wellington, camisa número 31, é bola na rede. É bola na rede, cai na rede. Cai na rede, é gol do ABC no brinco. Olha lá no placar digital dos canais Futebol Interior, também na Dália APP, na Rádio Essência FM. 2 para o ABC, 1 para o Guarani, Pegorari. Essa aí passou, vai buscar lá dentro e na intimidade do lance, o Albert Cavalcante me dá o detalhe do gol. É incrível que pareça, né? Na jogada passada, a mesma coisa. Alan Santos perde a bola, Lucão perde a bola e quase o Matheus Anjos acabou fazendo o gol. Na sequência, aí sim, na sequência deu tudo certinho. Bola enfiada ali para o camisa número 31, né? O Wellington ganhou na corrida. E o Lucão estava à frente, de vez ele dar o carrinho tirando a bola para a linha de fundo, lateral, qualquer lugar, ele deu o carrinho pensando em já ligar o contra-ataque. O que aconteceu, a bola acabou pegando nas pernas do Wellington, camisa número 31, que avançou com toda a calma do mundo. Ele só esperou o Pegorari escorrer no lado, ele bateu sem muita força no canto. E o goleirão Pegorari nada pode fazer. Agora, por incrível que pareça, o Guarani vai sendo derrotado pelo ABC no estádio Brinco de Ouro da Princesa por 2-1 e vai dando fim ao sonho do acesso. A informação para restaurante do Dadá. Wagner Ferreira, é inacreditável o que acontece com o Guarani no Brinco. A intensidade continua existindo, mas as falhas começam a aparecer. Veja que o Lucão falhou no primeiro gol e no segundo, então, põe na conta dele, tranquilamente. E já no lance anterior, houve um lance que já era para ter saído o gol do ABC. Foi até falta, a arbitragem ignorou e deixa a bola correr, né? Segue o jogo. Mas agora, uma bola enfiada entre os dois zagueiros, a bola era do Lucão. Tentou o carrinho, errou. Mesmo assim, o jogador do ABC se levantou, o Lucão tentou ainda correr atrás, não houve tempo, o Pegorari saiu e tocou no canto. Então, o Guarani se preocupado em fazer o gol, se descuidou lá atrás, falha individual, tá aí o ABC 2-1. Pois é, e agora precisa fazer pelo menos 2, Guarani. Ei, Guarani, hein? Para fazer um já tava difícil. Meu Deus do céu, vem Bugre, bola com Alan Santos, com o Matheus Bueno, o carteador dominou, girou, foi pro chão, é falta. Falta marcada, jogo parado. Vai lá, Eduardo Toletino. O Lousa chamou Bruno Mendes e Isaac no momento em que aperta a chuva aqui no Brinco de Ouro. Vem Guarani, bola esticada do Iago Teles buscando. Kaique vai direto pela linha de fundo, tiro de meta em favor da equipe da ABC, canais Futebol Interior, Dália APP, Rádio Essência FM. Aqui nós vestimos a camisa. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. 10 minutos no relógio de segundo tempo, passa o tempo passa, o tic-tac do relógio não para, você ouve o toque da mesa digital do Felipe Marques, o tempo e placar de jogo você confere nos canais Futebol Interior, daqui a pouco vem ABC, bola lançada para Maicon Douglas, aparece Alan Santos, consegue tomar a frente do jogador da ABC, arbitragem para o jogo da falta, o tempo e placar de jogo você confere nos canais Futebol Interior, na Dália PP, também na Rádio Essência FM. Campeonato Brasileiro Série B 2023, Estádio Brinco de Ouro da Princesa, é o palco do espetáculo e por incrível que pareça, o ABC vence o Guarani por enquanto 2-1, Claudinei Corsini. Placar ao vivo, Futebol Interior, daqui a pouquinho às 18 horas tem CRB e Tombense e amanhã às 8 da noite Sampaio Correia e Avaí. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Lucas de Souza. Acompanhando a descida do Buri pela direita, João Vitor ajeitou para Diogo Matheus. Na entrada da área para o Matheus Bueno, tentou passe de primeira, buscando o comando de ataque. Passe forte demais, está na mão do goleirão Michael. Firme, seguro faz a defesa. Wagner Ferreira 11 na segunda etapa. Tudo que tá ruim pode piorar. Matheus Bueno foi amarelado no lance anterior. Parece que vem Isaac, o Mandrake e Bruno Mendes. Nada que talvez possa mudar o panorama do jogo 2-1 ABC. E a desculpa tá pronta, né? Chuva, gramado pesado. E você pode notar que no final do jogo vem essa desculpa do Humberto Lousa. Mas o que falta pro Guarani não é no jogo de hoje que ele tá perdendo, né? Tá caindo de produção, já faz aí, né? Dois meses que não faz uma boa apresentação. Pois é, rapaz, chega a ser... 30ª rodada. Vai lá, Albertinho. 30ª rodada foi a última vitória do Guarani na Série B. Olha o Guarani descendo pela direita, João Vitor, cruzamento por baixo, tira, Fabrício, manda pra fora, escanteio.
Escanteio para a equipe do Guarani pela direita, 12 minutos da segunda etapa. Sexto escanteio. Sexto escanteio do Bugre contra nenhum do time do ABC. E o Guarani não consegue aproveitar uma jogada aérea, inacreditável. Escanteio para a equipe Mudou o batedor, né? do Guarani lá pela ponta direita, o Matheus. Alguém perdeu Bueno, a caneleira. exatamente. E o Matheus Bueno foi entregar para a arbitragem ali do Felipe Fernandes de Lima. Alguém perdeu a caneleira, tudo para atrapalhar o Guarani. Foi o jogador foi o Wellington, autor do segundo gol do time do ABC, Albertinho. Ele perdeu, acho que foi no lance mesmo, quando vai fazer as mudanças, né? O camisa número 9 vai embora. O 16, né? O camisa número 16 do Guarani. É isso mesmo? Na verdade o 36 vai embora. Mas não dá e pra o essa Bruno plaquinha. Mendes Agora vai sim, entrar. ó. E o Matheus Bueno também para entrar o Isaac, Albertinho. Exatamente. O Matheus Bueno, amarelado, vai embora, vai entrar o 29, Isaac. E vamos ver quem que é o outro também. É o 36, É o Kaique que foi embora para entrar o Bruno Mendes. Então o Kaique foi embora. Ó, escanteio, bola na área do ABC, tira a defesa do Elefante da Frasqueira, rebote e volta com o João Vitor, bota na frente, linha de fundo, encara a marcação do Gedeilson, mãos para trás ali do Gedeilson, ainda João Vitor dominou, firulou, penteou, fez a jogada individual, chamou a jogada com o Isaac, o Mandrake na primeira dele no jogo, deixou de lado com o João Vitor domina, traz por dentro, camisa número 19, fez o passe no comando para Bruno Mendes, dominou, girou, abriu a perna esquerda, cruzou por baixo, tira a defesa, voltou para o Lucão, isolou, manda a bola pela linha de fundo, tiro de meta para a equipe do ABC, Alberti confirmando as substituições do Guarani. Depois dessa aí, né? Mas o que é isso? Exatamente, vamos lá, né? Mudou, Kaique, camisa número 36, foi embora, entrou 9, Bruno Mendes. E Matheus Bueno, amarelado, camisa número 18, foi embora, entrou 29, Isaac. A informação para Pizzeria Papagaios. Pelo jeito, parece que o Anderson vai jogar agora lá pelo lado esquerdo, o Wagner Ferreira. O Guarani se abre em busca do gol de empate. Se vai dar certo ou não vai, eu não sei, mas em tese ele fez alterações corretas. O ABC não existe em termos de ataque, para que eu vou ficar com o lateral preso lá atrás? Tratou de tirar o Kaique e meter o Mendes. Não vai ser, evidentemente, o Mendes um lateral no lugar do Kaique, uma mudança de estratégia. E no lugar do Bueno, estava dizendo aqui que o Bueno não está jogando nada. Entrou o Isaac Faz aí, pode... tempo, pelo pouco que ele jogava, vai jogar mais do que o Bueno. Aliás, parece que o Guarani entendeu que o campeonato tinha 30 rodadas, não é possível. Falta para o ABC pela ponta direita, vai pintar chuveirinho na área, Matheus Anjos na bola. Vai pintar chuveirinho na área, tá todo mundo na boca do gol, atenção no campo, vamos tirar Alan Santos, falta para a equipe do ABC. Vem para a cobrança, Wellington Reis, jogada ensaiada, passou o Wellington, vem Matheus Anjos na bola, levantou para no meio da área, tira a defesa do Guarani. Rebote e volta, Thiago Teles manda para o jornalista, estava apontado. A bola sobe, desce, quica no gramado, briga pelo rebote, Gustavo França, foi pro chão, arbitragem para o jogo da falta. Falta marcada, jogo parado, tem pressa o Guarani. Bruno Mendes tem pressa, o Ramon fica na frente para fazer. Em cima dele, cartão amarelo, meu amigo. Para fazer a cobrança da falta, o Ramon ficou na frente, evitando a cobrança de falta rápida. O Guarani tá todo com pressa, Albertinho. Agora, né, com pressa. A pressa, você teve 37 rodadas para ter pressa. E o Ramon tá amarelado. É lógico, agora o Ramon leva o cartão amarelo, mas também eu vou falar para você, viu? Hoje tá tudo que era para dar certo, tá dando errado, viu? Meu Deus do céu, Guarani. Mas vamos lá, agora é isso que o ABC, eu tô falando para você, o Pix branco existe. Ninguém quer acreditar. Claudinei Corsi riu da minha cara. Wagner Ferreira riu da minha cara. Lucas de Souza riu da minha cara. Agora quem ri da nossa cara é o ABC. Pois é, rapaz. Guarani perdendo em casa para ABC. O lanterna da Série B já rebaixado. Meu Deus do céu. Em Bugre. Tem tempo ainda para empatar e quem sabe virar. Lateral bola pro time do Guarani pela ponta direita. Gustavo França tinha pressa para cobrar. Acabou esperando. O Diogo Matheus chegou para fazer a cobrança. A torcida ficou na bronca. Diogo Matheus para Gustavo França. Dominou, girou, foi pro chão. Falta nele. Falta marcada, jogo parado, falta pro Guarani pela direita, Albertinho. O único que parece estar com vontade aí é ele, né? O camisa número 33, né? O Gustavo Bigodon França, pelo lado direito. Tentou fazer a tabelinha, porém ali ele acabou levando a falta, né? Falta ali. Parece um mini escanteio, né, Lucas de Souza? Porém, entretanto, um pouquinho mais pra dentro, é verdade. Diogo Matheus, quem sabe ele acerta uma nessa jogada. Falta pro Guarani pela ponta direita, vai pintar chuveirinho na área, tá armado o pagode dentro da defesa da ABC, todo mundo na boca do gol, quem sabe agora o segundo gol do time do Guarani, pra empatar o jogo, pra botar pimenta, pra buscar virada. Diogo Matheus capricha na sua perna direita, vem levantamento, a bola no segundo pau, passa por todo mundo, passa por toda a extensão da área, vai ficar lá do lado esquerdo, Gustavo França tentou no carrinho, no peito da raça, pegou o rebote, ela sai pela linha de lado lateral para a ABC, campo de defesa, Canais Futebol interior da área APP e Radescência FM, aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos, prontos para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br. Café Canecão, o café no seu melhor momento.
Lateral, bola pro time do ABC pela direita, manda pra frente lá o Natan Melo. A bola volta de graça pro Guarani com o Enderson, que agora é lateral esquerdo. O Enderson lançou pra Derek de primeira com o Iago Teles caindo por dentro. Ainda Iago Teles soltou pra Gustavo França, tem espaço, soltou pra Derek, tira, defesa afasta Abraão. Rebote e volta do ABC que puxa o contragolpe. Vem com o Matheus Anjos, engata a primeira, segunda marcha, lá vem os caras. Matheus Anjos dominou, passou Natan Melo no ponto futuro. Passe por elevação pro Natan Melo, sai do gol, pegou Guarani. Deixa a bola passar, vai pela linha de fundo, tiro de meta em favor do Guarani. Canais Futebol Interior da área PP e Rádio Essência FM juntos no Campeonato Brasileiro da Série B. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery 3744-2121. Guarani no campo de ataque, o Delis dominou, passou o Diogo Matheus, ele viu, soltou pro lateral do Guarani, lá vem o capitão do Bugre, Diogo Matheus na ponta direita, levantamento, toca de cabeça, espalma, Michael! Toque de cabeça do Isaac Mandrake, Michael no puro reflexo, faz a defesa! Manda a bola pela linha de fundo e parece que o Michel tocou com a cabeça na trave, Albertinho. Eu vou falar pra você, viu? Cruzamento na medida do Diogo Matheus, Isaac no meio da zaga. Todos os jogadores ali do ABC olharam somente a bola. E ali o Isaac fez o movimento certinho, cabeceou no cantinho, no chão, no canto esquerdo do goleiro Michel, que mais uma vez vai fazendo um milagre. Já fez um milagre no chute da Alan Santos no primeiro tempo, agora faz um milagre na cabeçada do Isaac, escanteio para o Guarani, Diogo Matheus na bola. É o 7º escanteio do Bugre, capricha aí, Diogo, que é o gol de empate do Guarani, 18h do relógio. Diogo Matheus na bola, levantou na boca da Botinha no segundo pau, toque de cabeça do Lucão, vai pela linha de fundo. Esquece o Lucão hoje. Ficaram pedindo um toque na defesa da ABC, ela vai direto pela linha de fundo, tiro de meta para ABC, Canais Futebol Interior da área PP. E Rádio Essência FM, aqui nós vestimos a camisa. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Pig e Chicken, torresmo e frango frito, 989-73-1260. Pig e Chicken. 19 minutos e meio no relógio, é isso mesmo que você está observando na Dália PP, também nos canais Futebol Interior. Vai mexer quem aí, Eduardo Toletino? Já o Fux chamou alguém aqui, já confirmo pra você. Perfeito, o Guarani sai jogando no campo de defesa, o Enderson domina, manda a bola pra frente, carrega no gramado, avança no terreno e vai embora. Soltou na ponta esquerda, bom passe pra Isaac Mandrake, sai da esquerda, vem pro centro, ainda Isaac carrega no gramado, avança no terreno, tem o apoio do João Vitor, bola pro camisa 19, ainda João Vitor dominou, pediu pra alguém se aproximar, fez o cruzamento, a bola vem por baixo, aparece o Elton Reis, afasta o perigo, rebote e volta de Lucão no campo de defesa, é todo ataque o Guarani, o ABC montadinho pro contragolpe, bola com Alan Santos. Detalhe. Pois não, Albertinho? Toda vez que o Lucão toca na bola, uma chuva de vaias. Pois é, mal demais o Lucão, vem Bugre. Iago Teles dominou, trouxe por dentro. Distribuiu pra quem, Iago Teles? Pra quem, Iago Teles? Rebote e volta da ABC, Derek. Derruba o Matheus Anjos, falta marcada e vai tomar cartão amarelo, camisa 11 do Guarani, Albertinho. Exatamente, né? O Iago Teles errou lá na frente, o Derek teve que fazer a falta em cima do Matheus Anjos. Falta, cartão amarelo para o Derek. Eu vou passar aqui os pendurados do Guarani, mas eu tenho quase certeza, né, que o Derek estava pendurado, não participa da próxima partida, que seria ali para fechar, né, só para deixar o Atlético Goianiense mais feliz, que com essa derrota o Guarani vai dando adeus. Quando vai mudar, vai embora o camisa número 97, que é o Michael Douglas, né, ele é autor do primeiro gol, e vai entrando camisa número 26, o Anderson Cordeiro. Então Michael Douglas, camisa número 97, vai embora, e entra o 26, Anderson Cordeiro. A informação para Rose Pisos. Trabalho de bola do time da ABC, tem falta no campo de defesa, daqui a pouquinho o Wagner Figueira fala em relação a essa substituição da equipe da ABC. Bola lançada, tiro defensivo do Bugre, rebote e volta de Derek, acabou de ser amarelado, protegeu, esperou a passagem do Iago Teles, recebeu, foi embora e vem Bugre. Iago Teles para Gustavo França dominou, botou na frente, cara, marcação do Wellington, linha de fundo, cruzamento no segundo pau, pintou um empate, defesaça do Michael, rebote e volta, Derek na entrada da área, dominou, protegeu, tá marcado, vai pro chão, falta nele. Michael, um milagre do goleiro da ABC na jogada pela direita do Gustavo França. Cruzamento no segundo pau, entrou fechando o Isaac, ao que me parece uma defesa monumental do goleiro da ABC, Albertinho. Que defesa, um milagre. Ele, Gustavo França, fez o cruzamento. Ali o Isaac, o Mandrake, ele chegou livre, leve e solto na segunda trave. Ele fez o movimento certinho, com a perna direita, bateu de primeira, bola quicou. E o goleirão Michel fez a defesa. Terceiro milagre.
Terceiro milagre do goleiro do ABC. Mas o ABC está lutando pelo acesso? O ABC está lutando para fugir da zona de rebaixamento? Não, o ABC está rebaixado! Rebaixado, o Guarani não consegue fazer o segundo gol. Falta, né? Na sequência, falta para o Guarani. Diogo Matheus na bola. Diogo Matheus na bola, uma falta pela meia esquerda. Vai pintar chuveirinho, um chute direto. Tô achando que o Diogo Matheus vai bater essa bola direto pro gol. Campo molhado. Tá chovendo em Campinas e chovendo bastante. 22 no relógio. Diogo Matheus para a bola e a sua perna direita. Vê eficaz de levantamento, a bola no segundo pau, tá na mão do Michael. Firme, seguro, faz a defesa, 22,5. Vai lá, Eduardo Toletino. Não, só confirmando, o Derek estava pendurado, portanto não enfrenta o Atlético no próximo sábado. Perfeitamente, tá fora do jogo, levando Derek. Aqui vem ABC, bola na ponta esquerda, Natan Melo dominou, trouxe por dentro, passe no ponto futuro. Tá tranquilo, tá favorável, tira, afasta do jeito que dá Alan Santos. Rebote em volta do Guarani, toca de cabeça pra trás do Bruno Mendes, ajeita a pelota com o Lucão. Lucão quer ir embora, quer ir pro campo de ataque. Bola esticada na ponta esquerda, bom passe pra Derek, dominou, encara a marcação da Brownson. Mais você, Derek. Derek botou na frente, atenção, linha de fundo, cruzamento por baixo, desvia na defesa, não sobra pra ninguém do Guarani, afasta defensivo da ABC e puxa o contra-golpe pela direita. Anderson Cordeiro na primeira dele no jogo, botou na frente, foi embora, foi pro chão. A arbitragem manda seguir, o Anderson toma posse da bola, 23. O que foi, Albert? Bueno fora. Bueno também levou o terceiro cartão amarelo, está fora. Os pendurados do Guarani, com o Kaique, o Diogo Matheus, Alan Santos, Matheus Bueno, Bruno José, João Vitor, Derek, Bruno Mendes e o técnico Humberto Loser. A informação para Café Canecão. É um time inteiro pendurado. Vem Guarani na ponta direita. Iago Teles, cabeça erguida, levantou a bola na boca da botija, tira a defesa do ABC. Rebote voltou pelo meio. Anderson dominou no peito, na raça, ganhou uma, duas vezes, afasta Ramon. No pé de ferro, tira para onde o nariz estava apontado. Rebote em volta do Guarani pela ponta esquerda. João Vitor vem buscar jogo, volta a jogada com o Lucão. Lucão domina, mal no jogo, Lucão quer se redimir, vai embora o camisa 3. Soltou na ponta esquerda, bom passe. Tentou João Vitor buscando o Bruno Mendes, tira a defesa. Voltou para Lucão, abriu na meia direita para Iago Teles, dominou, foi pro chão. A arbitragem para seguir. Tem rebote do Derek. Que foi desarmado. E aí o Derek vai puxar o jogador do ABC, vai puxar o Fabrício, falta marcada, 24 minutos do segundo tempo. Passa o tempo passa. O tic-tac do relógio não para, o tempo é placar de jogo. Você confere nos canais Futebol Interior, na área PP, também na Rádio Essência. Campeonato Brasileiro Série B 2023, estádio Brinco de Ouro da Princesa, ao palco do espetáculo, por enquanto 2 para o ABC. Gols de Maicon Douglas e também de Wellington, 1 para o Guarani. Gol de Iago Teles, Claudinei Corsi. Legal, placar ao vivo, Futebol Interior, Paulista Sub-20, primeiro jogo da final. Hoje teremos às 19 horas São Paulo e Palmeiras. E no Paulista Feminino, o primeiro jogo da final, tivemos São Paulo 1, Corinthians também 1. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Lucas de Souza. A alegria é fazer o que gosta aqui nos canais Futebol Interior. Eu, Lucas de Souza, ao lado da bancada verde e branco nos canais Futebol Interior. Natália Pepe na cadência, tá feliz da vida. A equipe da ABC perde a posse da bola, não consegue correr atrás da pelota. Gustavo França se recupera do erro. Gedeilson sai jogando com o Fabrício. Fabrício domina na finta de corpo, deixou o Iago Teles pra trás. Cheio de marra ali o camisa 44 da ABC. Manda pra frente, a bola sobe e desce. Matheus Anjos deu um domínio de costas ali. Vai dar certa jogada, não. Vai sair pela linha de lado. Wagner Ferreira, 25 da segunda etapa. Tá dando tudo errado pro Guarani. Mesmo quando o Guarani consegue passar pela defesa do ABC, tem um muro chamado Michael que nunca pegou tanto na vida e tá fechando o gol do ABC. Olha o Guarani de novo. Vem Guarani lá pela meia, saca o Mandrake, perde o domínio da bola. Sobra lá pela direita com o Anderson Cordeiro. Pode ir lá, presidente. Pois é, o Guarani tem mais chances ainda de fazer 3 alterações, né? Mexer um pouco no ataque aí, jogadores cansados, já não tá dando certo. Vamos colocar, se os titulares já não eram bons, os reservas são piores ainda. Mas vamos tentar, tem que arriscar com tudo ou nada nessa penúltima partida do Guarani. Olha o Guarani no campo de ataque dentro da grande área, Derek dominou, chamou a jogada por dentro, tabela com Gustavo França, pintou gol de empate, gaveta! Gol! Do futebol nos canais Futebol Interior, na Rádio Essência, também na área PP. Eu vou falar Derek, mas pode botar na conta do Fabrício.
Uma tabela sensacional dentro da grande área. De Derek pra Gustavo. Onde você tava, Gustavo França? Pelo amor de Deus, uma tabela linda. Derek bate cruzado. O Fabrício tenta cortar, mas manda a bola contra o próprio Patrimônio. Que hora pra sair o segundo gol do Guarani. Fabrício contra, camisa número 4 a dele, mas com participação do Derek, o Guarani empata o jogo no brinco. Gol bonito, aflito, bendito, eu repito, gol bonito, aflito, bendito, o Guarani tá no jogo e vai para cima em busca do terceiro gol e vem de novo pela direita, bola solta com Iago Teles, dominou, chamou pra dançar, marcação, perna esquerda, cruzamento, tira defensivo do ABC, a bola sobe e desce, volta dentro da grande área, Gustavo França dominou, protegeu, levou no fundo, atenção, mais um drible, nova fita, Chiruliro lá, Chiruliro ali, a bola vai ficar viva na entrada da área, dominou, João Vitor dominou, parou, pensou, volta o lance na intermediária, Albert Cavalcante, empata o jogo, o Guarani tá vivo no jogo bugre. Gustavo França com fome de gol, Gustavo com fome de gol. Ele, Gustavo França, fez a tabela com Lewanderic, toma aqui que eu pego ali, bola cruzada. Ele bateu firme, bateu for Lewanderic, mas estava ele lá. O Fabrício, o zagueirão, falou, bom, já que vocês não fazem gol, eu faço o gol pra vocês. O Guarani empata o jogo, o Guarani segue vivo. 28 minutos, Lucas Souza, o Guarani precisa de um golzinho. De um golzinho pra chegar vivo na última rodada, Lucas de Souza. E vem de novo pela direita, jogo, o capitão Matheus foi pro chão, a arbitragem manda seguir, segue o jogo, rebote e volta da equipe do ABC, Matheus Anjos toca de primeira, a bola vai ficar curta, tentou brigar, Alan Santos, uma, duas vezes por baixo, o Anderson dá o carrinho, manda pra fora, Wagner Ferreira empata o jogo, o Guarani na base da raça e da alma. O Albert tem razão, precisa de um golzinho, mas não pode tomar mais também, né? Disse bem. Vai mexer. E vai mexer o ABC aí, Albertinho. E atacado, muito obrigado. Deus abençoe você e toda a sua família. O camisa número 31 vai embora. O Wellington vai embora e vai entrar o camisa número 8, o Jefinho. Jefinho está entrando no lugar do 31. Entrou o Henderson também. E agora vai entrar o quem? O camisa... Henderson. Camisa número 5? Henderson. Era o Henderson. Entrou no lugar de quem o Henderson? Entrou no lugar do Wellington Reis, camisa 14. Então o Wellington Reis, o camisa número 14. Ele que fez o gol, hein? Ele mesmo, né? Com não, 14 não. Quem fez o gol foi o Wellington. É que o Wellington é que é tudo igual, né? Que é tanto Wellington, então, né? Exatamente. Então o Wellington, ele que estava amarelado, o camisa número 14 vai embora e vai entrar o camisa número 5, o Henderson. E o Wellington, né? Lá na frente foi embora, entrou o camisa número 8, o Jefinho. A informação para Bebidas Guarani no ataque, Derek botou na frente, pintou o gol da virada, dominou, protegeu, chegou no fundo. Agora sim a cavalaria do Bugre chega para apoiar o ataque. O Guarani insiste no campo de ataque, vem com o Derek, cruzamento no segundo pau. Não tem ninguém de verde, a bola passa, vai direto pela linha de fundo. Tiro de meta em favor da equipe da BC Canais Futebol Interior da APP e Rádio Essência FM juntos no Campeonato Brasileiro da Série B. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. ST Soldas e Abrasivos 98250 0410. ST Soldas e Abrasivos. Albert Cavalcante, Olele, Olalá, Pablo Tomás vem aí. E vamos ver quem vai entrar. Né? O camisa número 7, Pablo Tomás. Quem será? Ô, Presida, quem você tiraria para entrar o camisa número 7, Pablo Tomás? João Vitor. Eu acho que é o João Vitor mesmo. Não, ele tirou o Iago Teles. Tirou o Iago Teles, o 37, autor do primeiro gol do Guarani na partida. Ô Dudu, é o Iago Teles que sai? Exatamente, Lucão. Iago Teles, autor do gol do Guarani, o primeiro gol, saindo para a entrada do Pablo Tomás. Muito bem. Tá aí a confirmação, Pablo Tomás em campo no lugar de Iago Teles, o técnico mexeu, o comentarista falou. Vai lá, presidente. O Iago Teles estava motivado no jogo, fez o gol, né, teve uma outra chance no primeiro tempo, caiu no segundo, evidentemente. Mas por isso eu até sugeri a permanência dele para a série do João Vitor, que não está aparecendo no jogo também. Pois é, 30 minutos no relógio, 31 do segundo tempo. O Guarani consegue o gol de empate com o Derek, com uma contribuição enorme do Fabrício, que chutou a bola para dentro do gol. Eu não sei se a arbitragem deu gol contra ou se deu gol do Derek. Vem Guarani na meia esquerda, insiste o Bugre, busca pelo menos mais um gol para se manter vivo na busca pelo acesso. Tentou o domínio lá pela esquerda. Quem virou lateral esquerdo no time do Guarani foi o João Vitor. Canais Futebol Interior da APP e Rádio Essência FM, aqui nós vestimos a camisa. É a Rose Pisos, você em primeiro lugar, Rose Pisos. Jump Esportes, é mais que torcer, é jogar junto. Guarani no campo de ataque, bola solta, bola espirrada, Derek no peito na raça, consegue tomar a frente do Fabrício, bota na frente, leva no fundo, ainda Derek, vem por baixo, o Fabrício toca pela linha de lado e pediu substituição, Derek, hein?
Pediu substituição o Derek na última apresentação do camisa 11 do Guarani no Brinco de Ouro em 2023. Parece que não vai dar mais pra ele, Albertinho. O Lewanderick sentiu, né? Depois ele na posterior, né? Da coxa, né? Na direita. E ali o Leonel Regis vai chegando. Lucas Silva também se movimentando. vai chegando também. Ele vai dando aquela famosa enrolada, ele tá pedindo pra tirar. Pedindo pra sair, né? E ele não é bobo nem nada, né? É. E continua no gramado. Uma pena, hein? Leonel Regis, Será que depois de todas essas rodadas, será que o Leonel Regis aí já pensou, Lucas? Meu Deus do céu. Bola levantada, o ABC tenta sair do sufoco, o Guarani empatou o jogo e vem pra cima em busca do terceiro gol. A bola fica viva, bate e volta pelo alto, bota no chão, o Anderson chama, Gorduchinho de meu amor, ligou o ataque. Passe de primeiro do Bruno Mendes, a bola fica brigada, Isaac pra brigar pelo rebote, afasta, tira do jeito que dá Abraão. Manda pro jornalista, estava apontado 32. 32,5 deste segundo tempo passa, o tempo passa. O tic-tac do relógio não para, o tempo e placar de jogo você confere nos canais Futebol Interior na Dália PP, também na Rádio Essência FM. Campeonato Brasileiro Série B 2023, Estádio Brinco de Ouro da Princesa, o palco do espetáculo e por enquanto 2 pra lá e 2 pra cá, Cláudio Necossi. Legal, pra cá ao vivo Futebol Interior, eliminatórias da Eurocopa, primeira fase, 10ª rodada, pelo Grupo A. Tivemos hoje Espanha 1, Geórgia também 1 e a Escócia perdeu em casa para a Noruega por 2-1. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para a número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Lucas de Souza. Meu instrumento é a voz Melegre na Rato aqui nos canais Futebol Interior, ao lado da bancada verde e branca, até minha vida terminar. Lateral, bola para a equipe do ABC pela ponta direita, após uma tentativa frustrada do Isaac com o João Vitor, que virou lateral esquerdo. Substituição dupla na equipe do Guarani, Albertinho. O Diogo Matheus vai embora para a entrada do Regis, o Leonel Regis, 78. E vamos ver ali quem vai. O quarto hora tá mandando esperar. Alguma coisa errada não está certa, né? E vamos ver quem vai entrar, né? O 13, isso mesmo, o Diogo Matheus. O Diogo Matheus foi embora, entrou exatamente. o Regis. E agora, quem saiu? E entrou o Lucas Silva no lugar de quem? Lógico. E o Lucas Silva entrou, o Lucas Silva, camisa número 20, foi embora no lugar do 11, Lewanderick. Então vamos lá, o Regis entrou no lugar do Diogo Matheus, o 13 no lugar de 78, e o Derek, camisa número 11, foi embora, entrou o 20, Lucas Silva. Informação para o restaurante do Guarani no ataque, agora é todo ataque o Bugrão, é coração na ponta da chuteira, não tem mais técnica nem tática, vem Bugre, bola na ponta esquerda, Lucas Silva, cruzamento por baixo, a bola bate na marcação, vai fora. Bate na marcação, vai fora, vai pela linha de fundo, escanteio para o Guarani pela esquerda, Albertinho. 8º escanteio do Guarani. Guarani vai agora, vai pro tudo ou nada, hein? Vai pra cima. Aí nenhum escanteio para o time do ABC. Meu Deus, e vai ele na bola, né? O Lucas Silva, o Bigodão. Quem sabe, o Lucas Silva não, o França, né? O Gustavo França pra bola, quem sabe agora? Quem sabe agora, tá lá dentro o Bruno Mendes, tá também os grandalhões do Guarani, vem levantamento, a bola vem fechada, tira a defesa do ABC, rebote e volta na meia esquerda, cruzamento do João Vitor, a bola dentro do tumulto, sobe Abraão, afasta mais uma, rebote e volta pelo meio, o Anderson domina, o último homem, rebobina a fita, volta tudo no campo de defesa, canais Futebol Interior da APP, aqui nós torcemos por você. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. ABC se aproveita, contra golpe gigante, Jefinho de perna esquerda, inverte a página, vira o campo lá pra direita, tira defensivo do Guarani, rebote e volta, Bruno Mendes tentou pegar o rebote, aparece Ramon, tomou doce da boca criança, volta a jogada com Fabrício foi quem fez o gol contra, bola aberta na ponta direita, bom passe, recebeu lá pela ponta o Alex Silva, chama a jogada por dentro com Anderson Cordeiro, faz a proteção de jogada, volta, o lance mais atrás, Alex Silva com Anderson Cordeiro dominou, botou na frente, se livrou da marcação do primeiro, chamou a jogada por dentro, passe do Anderson no fundo, tá parado o jogo, marcado impedimento lá pelo Augusto Magno de Ramos, tá parado o jogo, impedimento, lance impugnado, canais Futebol Interior da APP e Rádio Essência FM, aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos, prontos para o consumo, acesse pronealimentos.com.br. Café Canecão, o café no seu melhor momento. 36 minutos deste segundo tempo, o Guarani vem pra cima, não tem mais lateral, é só ataque o Guarani. Vem pela meiga, João Vitor, sai da esquerda, vem pro centro, carrega a jogada por dentro, volta a jogada com o Whindersson. O Whindersson agora virou um terceiro zagueiro, soltou pra Regis, que agora virou um ala pela direita. Olha o nível de desorganização do Guarani pra tentar o terceiro,
fazer o terceiro gol no ABC, que é o rebaixado lanterna da Série B, meu Deus do céu. Vem Guarani, tentando tudo que pode e o que não pode pra tentar segurar a vitória, que daria ainda condições do Guarani brigar pelo acesso. Toca de cabeça de Pablo Tomás, chama a jogada pelo meio com o Gustavo França. Gustavo França, um monstro no jogo. Tenta a jogada, Pablo Tomás. Por cima, a jogada se livrou da marcação do Ramon. Um pra lá, dois pra cá, bonita jogada, cruzamento por baixo. Cabeceou Fabrício, a bola fica viva. Lionel Rezio brigou pelo rebate, a bola sobrou com o Pablo Tomás, tentou botar na frente. Ainda o Guarani, Pablo Tomás dominou, levou no fundo, a arbitragem parou o jogo e deu falta de ataque, Albertinho. Só aqui, né, quando camisa número 99, né, o Paulo Sérgio, ele que já passou por aqui, né, por Campinas, vai entrar na equipe do ABC, Lucas de Souza e amigos, só lembrando, né, que a grande área, pequena área, ele favorece o atacante. Então ali o Pablo Tomás, quando vai embora o camisa número 7, né, o Matheus Anjos, que fez um forfé, deu um trabalho do caramba e vai entrando no 99 Paulo Sérgio. Acho que na passagem por Campinas do Matheus Anjos ele não jogou tanta bola como hoje. Exatamente, assim como o Paulo Sérgio também, né, que ele gosta também de aprontar, mas tudo bem, né? Vamos lá, né, Lucas de Souza. O Guarani precisa, né, de mais um golzinho para tentar continuar sonhando. Quem sabe, né, Lucas de Souza, o Paulo Sérgio não é aquele, tá? Eu vi pelo nome, mas não é o Paulo Sérgio que passou aqui por Campinas, né? Se eu não estiver enganado. Porém, o Matheus Anjos, sim. Eu acho que é o mesmo, sim. Eu acho que não, mas tudo bem. É outro, esse aí. Esse aí é outro. Apesar de ser da mesma posição e tudo mais. Exatamente, eu achei que seria. Coincidências da bola. Exatamente. Esse Paulo Sérgio é aquele que passou pelo Operário e tal. Né? Exato. É isso. E vem Guarani lá pela ponta esquerda, trabalha Lucão chama a jogada por dentro com Gustavo França, abre pela ponta direita com o Anderson, volta a jogada, volta o lance com o Alan Santos, camisa 12 dele, avança no terreno, avança no gramado, pra cima Guarani, não tem mais técnica nem tática, agora é coração na ponta da chuteira e bumba meu boi dentro da área pra ver o que acontece, bola aberta na ponta esquerda pra João Vitor dominou, carregou no terreno, tá marcado 2 em cima dele, reforçou o meio campo, o técnico Argel Fux, entendeu que o Guarani vinha pro campo de ataque, ele reforçou, mesmo, viu, Lucas? É ele mesmo, né? Paulo Sérgio que passou aqui na Ponte Preta. E vem Bugre, bola lançada no comando de ataque, tira a defensiva da equipe do ABC, afasta Alex Silva, lateral bola para a equipe do Bugre, já cobrado pelo João Vitor, chama a jogada mais atrás com o Lucão mal no jogo, 2 falhas do Lucão, 2 gols do ABC, bola aberta da esquerda para a direita com o Anderson domina, platinado o Anderson, traz por dentro a jogada, faz o passe para o meio com o Alan Santos, flechada neles Guarani, Alan Santos avançou no gramado, avançou no terreno, chega na intermediária, rolou de lado para Lucão domina, encara a marcação do Anderson, soltou pela ponta esquerda com o João Vitor, daí para Isaac Mandrake, chama a marcação de Natan Melo, o Guarani troca passes, roda a bola, Lucão, fez o giro, protegeu bem a pelota, soltou para João Vitor no corredor para Isaac, foi pro chão, é falta nele! Falta em cima do Lucas Silva, tomou o rapo, camisa 20 do Guarani, é falta pro Bugre, Albertinho! O Guarani 39 minutos, mais os acréscimos, hein? O Guarani está chegando aí, né, uma forma melancólica, o Guarani precisa de mais um golzinho, e ali, os jogadores do Guarani ali vão fizeram aquela famosa conferência, e vai ele, quem está com mais fome na partida é ele, né, o Gustavo França. Fome, onde a bola está, o menininho bigodudo está nela. Quem sabe agora, Lucas de Souza, a informação para a consultora Patrícia. Gustavo França na bola, é falta lateral, levantamento na bola, Calabuti sobe a defesa do ABC, tira, rebote em volta, Regis tocou de cabeça para dentro do mundo, tira a defesa do Elefante da Frasqueira, mais uma, rebote em volta do Regis, volta tudo no campo de defesa com o Anderson, cabeça erguida do camisa 23, adianta a jogada mais à frente com o Regis, no círculo central do gramado, soltou pela ponta esquerda com o João Vitor, foi embora o camisa 19, abriu na ponta esquerda, bom passe para Lucas Silva, dominou, botou na frente, cara a marcação do Alex Silva, ainda Lucas Silva, tomou, tocou por baixo, a bola vai pela linha de fundo, escanteio para o Bugre, é mais uma bola na área, é o nono escanteio do Bugre, Albertinho. Nono escanteio, e adivinha só quem vai pra bola, ele, Gustavo França, já cobrado. Vem levantamento, a bola vem fechada, Michael dá um soco na bola, tira, a bola alta, cai, quica na intermediária, campo de defesa do ABC que tenta puxar contra-golpe, bola adiantada pelo Jefinho, deu um pica ali o Regis pra tentar segurar essa bola, não conseguiu, Natan Melo adiantou no gramado, avançou no terreno, tá sozinho, agora sim chegou o apoio, fez a virada de jogo, chega Isaac, o Mandrake toca de cabeça, a bola vai pra fora, escanteio. O Guarani vai todo para ataque, o ABC armadinho pro contra-golpe, Albertinho. É isso aí, né? O primeiro escanteio para o ABC, né? O contra-ataque do ABC, bem que poderíamos... É o primeiro escanteio do ABC. Exatamente, bem que poderíamos repetir, né? 23 de outubro de 2016, quando o Guarani, né, perdeu lá em Natal. É isso mesmo, né?
Ainda perdeu pros caras lá por 4-0. E venceu aqui por 6-0. Bem que hoje, nós não precisa de 6. Aí ele precisa de um só. Um gol só, Lucas de Souza. Escanteio para ABC pela direita, o primeiro escanteio dos homens. Ramon na bola. Atenção, levantou, bola vem alta na boca da Botija no segundo pau. Ela faz a curva, vai pela linha de fundo, tiro de meta pro Guarani, 41-20. 41-20 para 100 simultâneos. Passa o tempo passa. O tic-tac do relógio não para o tempo. E placar de jogo você confere nos canais Futebol Interior, na Rádio Essência FM e também na Dália app. Campeonato Brasileiro Série B 2023, Estádio Brinco de Ouro da Princesa, ao palco do espetáculo. Guarani precisa de um gol, mas por enquanto 2 pra lá e 2 pra cá, Claudinei Costa. Placar ao vivo Futebol Interior, daqui a pouquinho às 18 começa a CRB e Tombense, amanhã tem Sampaio Correia e Avaí. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Lucas de Souza. Guarani no ataque, tabela curta pela esquerda, cruzamento por baixo, tira a defesa. Tem rebote, Gustavo França na perna direita, ele explode na marcação. Rebote em volta do Bugre. Lucão na ponta esquerda, é todo ataque. O Guarani, 42,5 no relógio. Bola na ponta esquerda, João Vitor volta a jogada. Volta tudo no campo de defesa com Alan Santos. Alan Santos tapa curto para Gustavo França. Gustavo França, cabeça erguida, vai de longe na perna direita. Chute para defesa do Michael. Cai firme, seguro, faz a defesa arcana da ABC. Canais Futebol Interior, Dália app e Rádio Essência FM, aqui nós torcemos por você. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery 3744-2121. Guarani, trabalho de bola no campo de defesa com o Whindersson, chama a jogada por dentro com o Alan Santos. O Guarani vai pra cima da equipe do ABC, vai em busca do terceiro gol pra manter viva a esperança do sonho, pra manter viva a esperança de acesso na última rodada contra o Atlético Goianiense, mas vai depender de um monte de resultado, mas a esperança, que é a cor desse uniforme, desse manto sagrado, é a última que morre. Guarani na ponta esquerda, tenta a jogada, Isaac Mandrake, falta em cima do Natan Melo, tem pressa a equipe do ABC, bola pela meiga, Paulo Sérgio puxa a jogada, chamou com o Ramon na tabela curta, Paulo Sérgio dominou, cabeça erguida do camisa 99, soltou na ponta direita, atenção, dominou, pintou domínio, vem Paulo Sérgio na perna direita, o chute em cima da marcação. Retoma a posse de bola, Guarani, João Vitor, lançamento longo e tome, contra-ataque do Bugrão, bola com o Lucas Silva dominou, tá sozinho, agora sim chega a cavalaria do Buri, Lucas Silva chamou a jogada pelo meio com o Gustavo França, se livrou da marcação do Natan Melo, bico da grande área pela ponta canhota, ainda Gustavo França, dominou, Lucas Silva se atrapalhou com o Gustavo França. Aí o Gustavo foi tentar o passe pro Lucas Silva. E aí, o passe foi totalmente errado, não consegue dar sequência no lance o time do Guarani, Alberti. O Guarani vai tentando, né? 44 minutos do segundo tempo, por incrível que pareça, o Guarani deu 27 finalizações do gol. 27 finalizações do gol contra 4 do ABC. O ABC fez 2 gols, né? Posse de bola, 72% de posse de bola para o Guarani e 28% para o ABC. Escanteios. 9 escanteios para o Guarani e 1 só do ABC. Quando ali desaba os jogadores do ABC, né? Parece que estão disputando final de campeonato. E o Guarani vem Bugre, bola levantada, ajeitada ali pelo Paulo Tomás, não consegue chegar no Regis e tome contra-golpe do ABC. Paulo Sérgio puxa a jogada, são 4 contra 3. Bola aberta na canhota pra Jefinho. Jefinho dominou, carregou, encara a marcação do Henderson. Jefinho botou na frente, foi desarmado. Rebote pelo Mega, Alan Santos dá o rapa por baixo. Foi pro chão, Paulo Sérgio, é falta. Falta marcada, jogo parado, falta pela meia esquerda, Canais Futebol Interior e Dália app, juntos no Campeonato Brasileiro da Série B. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Pig e Chicken, torresmo e frango frito, 989-73-1260. Pig e Chicken. Mais 5, Albert Cavalcante tomou cartão amarelo, Matheus Anjos no banco, hein? Exatamente, foi lá reclamar, né, pedindo cartão vermelho para o Alan Santos que gosta de tomar cartão amarelo, mas não era para tanto, né? O Matheus Anjos levou cartão amarelo quando os jogadores, né, ali do ABC dando risada, né? O Pix branco chegou. Pelo jeito, o Pix branco chegou. Eu acho que o resultado do campeonato para o ABC vai ser esse empate contra o Guarani no brinco, né? Exatamente, a informação para Iga Atacado. Falta para a equipe do ABC, Wagner Ferreira, momentos dramáticos para o Guarani, que pode estar se despedindo de toda e qualquer chance de acesso neste jogo. Não merecia a melhor sorte não, pelo futebol que está apresentando, não no jogo de hoje, né? Nas últimas partidas aí, o Guarani botou a mão na falta para ABC, Paulo Sérgio, uma bomba, espalma, pegou Orari!
Pegoraro espalma, manda a bola pela linha de lado, Albertinho. Público e renda. Público e renda, vamos lá. Para 3.089, né? Corajosos para uma renda de R$ 55.840. Repita. Público total, 3.089 para uma renda de R$ 55.840. A informação para Chimozão no Mega Sorte Loterias. ABC no campo de ataque, vamos até 50 minutos nesse segundo tempo. Vem a cobrança lateral do Anderson para Paulo Sérgio, tentou proteger, tira a defesa do Guga, a bola voltou com o Ramon, tem espaço, perna na direita, vem o chute, ela sobe e vai fora. Canais Futebol no interior da área APP e Rádio Essência FM, aqui nós trouxemos por você. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. ST Soldas e Abrasivos 98250-0410. ST Soldas e Abrasivos. Guarani no ataque, vem de novo, bola na metade do campo, ainda campo de defesa com Alan Santos de perna direita, estica a jogada na ponta, bom passe para Paulo Tomás, encara a marcação para Paulo Tomás, passe no fundo para Gustavo França, quem sabe agora cruzamento vem por baixo, Bruno Mendes dominou, perde o pique da bola, tira a defesa, tem rebote Gustavo França, para Bruno Mendes, dominou, pé direito, bateu em cima da marcação, a bola vai fora, escanteio, teve a chance, Bruno Mendes perdeu o domínio da bola no último instante, Albertinho. O Guarani vai tentando, agora vai na base do coração, a bola sobrou pro Bruno Mendes, ela começou a quicar, quando ele foi dominado, ele vai estar chutado, chuta pro gol, escanteio pro Guarani, o 10º, ele na bola, hein, Gustavo França pode ser a última chance do Guarani, nesse segundo tempo, a informação para Pig Chicken, Torresmo e Frango Frito, tá ali uma conferência, hein. É, uma mini conferência. Será ali, que marcação de pênalti pra nós? Não sei, a arbitragem poderia, né? Tá esperando alguma coisa para autorizar a cobrança do Deus, escanteio. sou eu de novo. Felipe Fernandes de Lima faz ali uma movimentação, vai autorizar a cobrança do escanteio, agora sim ele autoriza, Gustavo França na bola, levantou a bola no segundo pau, Michael dá um soco na bola, tira, tem rebote, João Vitor toca de cabeça por dentro do tumulto, afasta Natamelo, e olha o contragolpe pintando, João Vitor aposta a corrida, Natamelo, na verdade Anderson Cordeiro ganhou, olha o contragolpe, são 4 contra 1, pintou o terceiro gol do ABC, olha o Cordeiro, perna esquerda, bateu, Gaveta! Gol do ABC! É gol, futebol é a nossa paixão. É gol, bola na rede, campo. A maior emoção do futebol nos canais Futebol Interior, Natália PP, também na Rádio Essência FM, Anderson Cordeiro, camisa 26 é dele, um contra-ataque, mais um, né? Natamelo rebate a cobrança do escanteio, Anderson Cordeiro carregou, aí veio de bloco, pareceu gol de pelada de final de ano. Anderson Cordeiro invadiu livre, leve e solto, bateu de perna esquerda, a bola caprichosamente ainda passa debaixo do braço do Pegoraro e vai morrer no fundo do barbante. Anderson Cordeiro, camisa número 26, é bola na rede, caiu na rede, é gol do ABC. É gol para enterrar o sonho do Guarani de acesso para a Série A em 2024. É gol para escancarar um trabalho que até certo ponto foi bom, mas depois da 30ª rodada foi pífio. Foi patético o trabalho do Guarani depois da 30ª rodada. Escolhas erradas desde as contratações da segunda janela, renovações de contrato que praticamente jogaram o Guarani ladeira abaixo, e tá aí o resultado, um acesso que estava na mão. Do Guarani jogado no lixo. Parabéns à diretoria, parabéns à comissão técnica e principalmente a vocês jogadores, que não tiveram a hombridade de honrar esse manto, de jogar e correr até o final. Perder ponto para Londrina fora de casa, perder ponto para CRB dentro de casa, para Juventude, para Botafogo. Gente, pelo amor de Deus, e tá aí, fim de jogo, fim de papo, fim de agonia, fim do sonho, fim de campeonato praticamente pro Guarani no Campeonato Brasileiro da Série B. É isso. E o maior culpado, podem querer colocar na conta do loser, que o esquema de jogo tá manjado, mas os mesmos jogadores que colocaram o Guarani lá em cima foram os mesmos que derrubaram o Guarani nessa reta final de Série B. Parabéns aos envolvidos. Vem aí o fim de jogo dos canais Futebol Interior. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. 5 da tarde, mais 41 minutos, 5h41, começando aqui o fim de jogo, canais Futebol Interior, focalizando mais uma partida ridícula do Guarani Futebol Clube, com o seu treinador Humberto Louser e os seus
jogadores que, como disse o Lucas aí, bem disse, já há algum tempo não estão honrando essa camisa do Guarani. Não sei se é salário, não sei se é contrato, não sei se o treinador perdeu o vestiário, não sei se o time não tem presidente para chamar na chincha os jogadores, não sabemos o que é. Porém, o Guarani deu um exemplo do que não se deve fazer num campeonato como foi esse da Série B do Campeonato Brasileiro. Simplesmente mais uma apresentação ridícula do Guarani. Daqui a pouco vem o seu treinador dizer que foi a chuva, que o time teve 10 escanteios, que o time chegou mais, teve mais posse de bola e acabou perdendo para o lanterna da competição. O time já rebaixado há rodadas atrás por 3-2 em pleno estádio Brinco de Ouro da Princesa. Vamos ver agora o que é que o Guarani vai fazer e se preparar para o Campeonato Paulista, porque a Série B do Campeonato Brasileiro para o Guarani já era. Você, torcedor que nutriu esperanças, eu sinto lhe informar que os jogadores, ou os dirigentes, ou o técnico, não comungaram da mesma emoção que você poderia estar sentindo com o Guarani chegando à Série A. 5h43, destaque do repórter Albert Cavalcante. Como diria a música, né? Acho que do... Acabou, né? Acabou. O sonho acabou, né? Que beleza, né? Olha e só. por outro lado, é melhor assim também, porque assim já enterra qualquer chance de última rodada. Mas também assim também não, né, Ney? Pô, foi 30 aí, ó. Lutamos aí 30 rodadas aí. A mesma equipe que trouxe o Guarani pro patamar, velho. Você tem a culpa dos dirigentes que não trouxeram peças qualificadas. Você tem a culpa do próprio Loser por um esquema de jogo que ficou manjado. Mas quem não colocou o Guarani na Série B, na Série A do ano que vem foram os jogadores. É inacreditável o Guarani ter caído tanto de produção e ter tomado 3... Ney, me perdoa a efusividade aqui. Fique à vontade. Não dá pra conceber o Guarani ter tomado 3 gols do Lanterna da Série B em casa. Não dá. É inacreditável e tá aí. Não merecia. Mesmo que vencesse hoje, também não merecia subir. Pífio, parecia que ninguém tinha vontade de subir pra Série A, de honrar esse manto. Por isso que eu falo, jogadores sem vontade, não quiseram subir e foram punidos da pior forma possível, perdendo pro Lanterna da Série B, tomando 3 gols. O mais legal de tudo, né? Olha, só um detalhe, vamos pros melhores momentos do jogo aqui pra gente poder encerrar na Dali, né, Albert? Começando com o gol, né, Albert? Menos de 1 minuto de jogo, a tragédia já estava anunciada desde o começo do jogo. Olha a jogada, né, que faz o Matheus Anjos. Uma caneta em cima do Matheus Bueno. Olha o Lucão. Pedindo o quê? Tá pedindo o quê aí, Lucão? Pro Pegorari sair? Essa bola é sua, meu filho. 1-0 pro ABC nesse lance aí, Albert. E na velocidade, né? E saiu bem lá atrás, né? Ali ele pegou, ele atrasou a passada. Ali não teve jeito, né? O Matheus, Michael Douglas, não teve dúvidas, né? Pegou, tocou no cantinho do Pegorari, nada pode fazer. Falha do sistema defensivo, mas vamos dizer assim, do Lucão. E aí o Humberto Loser, né, presidente? Porque a partir desse gol, o Guarani começou a criar. Olha esse chute do Alan Santos. Ele com certeza vai falar do Michael, na verdade, que fez talvez a partida da vida dele. Nunca pegou tanto o arqueiro do ABC, mas aí é o ofício dele, né? Pois é, o técnico do Guarani entendeu de abrir totalmente o jogo pro ABC. Aí ficou jogando no contra-ataque. Aí apareceram mais erros ainda da defesa do Guarani. Lucão e o companheiro dele de zaga, os dois piores jogadores em campo. Depois nós vamos às notas, se é que vamos ter nota do jogo, né? Vamos ver a sequência. Muito bem, aí esse chute do Matheus Bueno travado e aí na sequência o gol de empate, né? A jogada aqui nasce com o Kaique pela esquerda, faz um lançamento longo. E aí a bola vai lá pra ponta direita com o Iago Teles no passe do Gustavo França. Ele domina de perna esquerda, faz um belo gol, Albert. Olha onde ele bota essa bola na Coruja. Lá onde o Coruja dorme, empatando o jogo pro Guarani. Até aí o torcedor tinha esperança. O único que se salvou, hein, Gustavo França. Exatamente, tudo começou lá atrás, né? Ali o Kaique, né? Ali a poça d'água, ali o jogador do ABC acabou escorregando. O Kaique lá de trás, hein? Fez o lançamento. Ali o Derek, né? Conseguiu ganhar de cabeça, uma das poucas chances do Derek. Ali o Gustavo França, o homem com fome, né? Ali o Iago, foi um belo chute, hein? Na gaveta, na junção, né? Do travessão com a trave, né? E o detalhe, né? O Michael ainda chega a encostar na bola. Mas é isso, né? Mas é isso, o Guarani pecou pelos próprios erros, criou várias oportunidades e mesmo quando criou, não foi efetivo. Olha essa chance do Iago Teles, dominou, limpou o goleiro, podia ter tocado, né? O João Vitor estava livre do outro lado da área, quis resolver sozinho, acabou perdendo uma grande chance, Wagner.
O Guarani realmente não merecia a melhor sorte, né? Por tudo que já foi dito aqui, hoje foi uma vergonha a apresentação do Guarani. Um time que ainda tinha chance de classificação contra um time rebaixado. O Guarani toma 3 gols dentro de casa. Eu tô pagando para ver as explicações de vestiário. Mas eu vou querer ouvir de camarote aí essa entrevista do Loser. Aí logo no começo do segundo tempo, cruzamento do Diogo Matheus, toque de cabeça do Iago Teles. A bola passou tirando tinta da trave direita lá do goleirão Michael. Olha aí de novo, hein? Caprichosamente essa bola não entrou. E aí foi o lance, né? Que o Natan Melo e o próprio goleiro do ABC se desentenderam ali no calor do jogo. Enfim. O ABC já rebaixado e o pessoal brigando em campo, né? Até pareciam que tinham mais interesse. É o Pix. E aí, olha esse gol, gente. Passe no comando do Natan Melo. O Lucão briga, perde a bola pro Wellington, sai na cara do Pegorari, 2-1 pra equipe da ABC. Inacreditável, parece gol de várzea, Albert. Não, isso aí é International Superstar Soccer Deluxe. Quem já jogou, né? Ali o Lucão chegou bem na frente, o Lucão tinha todo, né? Ele podia ter dado o carrinho pra linha lateral, né? Mas ali, o primeiro foi ali, né? O Bueno, o Alan Santos, todo mundo batendo a cabeça e a bola em profundidade. Parecia aquele lance que ele foi expulso, né? E ali ele chegou inteiro. Ele tentou fazer a ligação direta. Ele tomou a frente do Exatamente. Ele só podia ter protegido. Sei lá, tocado a bola de lado. Toca a bola. Olha, ele tentou dar o carrinho tentando. Tanto que ele levantou atrasado. Aí agora que ele tentou tocar do pênalti pelo gol, ele não fez. Pois é. E aí o segundo gol do Wellington. Ainda no começo aí do segundo tempo, o Guarani ainda vai buscar o empate, né? O Guarani foi tentar ainda no fundo da alma. E aí aquela história, né, presidente? Um monte de atacante aí, mais uma jogada de ataque. Cruzamento, toque de cabeça do Isaac, grande defesa do Michel. E aí o Guarani foi. Ali era 4, 5 atacantes pra tentar empate a virada. Muita flecha e pouco arco, né? Porque não teve organização de jogada. Aí fica mais fácil para a defesa, né? Fica muito mais fácil. De frente, tirando todas as bolas cruzadas e tentativas. Então, olha, todo mundo com nota baixa hoje, inclusive o treinador. Aí no detalhe, né, o Michel fazendo mais uma grande defesa, a bola entrar na junção da trave. E aí o Gustavo França, cruzamento da direita, olha o Isaac, de novo Isaac, hein? Mais uma grande defesa do Michael. Cruzamento do Gustavo França pela direita, o Isaac chegou batendo de bate-pronto. Foi em cima do goleiro, mas no puro reflexo o Michael fez a defesa, Albertinho. Não foi, ele bateu do jeito que deu ali, foi méritos do goleiro, né? E ele vai ser dito muitas vezes, né? Ali na melhor jogada em campo, né? E aí, a jogada do Derek e o gol de empate, né? O Derek puxa a tabela com o Gustavo França, que se movimentou. É muito inteligente esse Gustavo França, né? Ele sai né? Ele tava mais à frente da área, ele sai pra poder dar opção de passe na tabela com o Derek. E aí o Fabrício acaba fazendo gol contra. Nessa altura aí, o torcedor ainda acreditando que dava, o Guarani foi pro tudo ou nada. E acabou ficando com nada, Alberti. Acabou ali, né, o Derek, né, recebendo ali, tirou, né, o 11º gol dele, ele artilheiro do Guarani. E foi a tabela, né, foi um lance que o Guarani não... Fazia tempo que o Guarani não fazia um gol assim, exatamente, né, com tabelinha, né, voltou, o Guarani deu aqueles lampejos, né, até de 30ª, até a 30ª rodada, né. Depois, meu amigo, vamos ver na sequência. Muito bem, e aí o terceiro gol, né, do ABC, inacreditável. A bola era do Guarani, o João Vitor toca de cabeça, o Natan Melo rebate, e aí o Anderson Cordeiro vai apostar a corrida com o João Vitor, botou na frente, ganhou na corrida, e aí, meu Deus, olha isso, presidente, parece gol de, né, casados contra solteiros, e aí, não tem culpa nenhuma também o Pegorari, a bola por baixo do braço aí do goleiro do Guarani. 3-2 para o ABC, fim de sonho, fim de papo na nossa transmissão da Dali. Albert Cavalcante, agradecendo os seus trabalhos mais do que técnicos e mais essa transmissão da Dali. Eu que agradeço, Lucas de Souza, e a todos da Dali que acompanharam essa partida importantíssima, né? Agora só lembrando, Guarani volta agora a jogar contra o Atlético Goianiense, mas aquele jogo de solteiros contra casados só na padaria agora, viu? Porque o sonho acabou para o Guarani, Lucas. Presidente Wagner Ferreira, agradecendo sua participação em mais uma transmissão na Dali. Não deu para o Guarani, mais sorte para o ABC, que também já está rebaixado, já pensa o planejamento para 2024. Vergonhosa a apresentação do Guarani, não foi de hoje, caiu de bico já há várias rodadas no campeonato, não merecia realmente estar lutando por uma vaga, porque o que apresentou aí no meio do segundo turno para frente, realmente não era time para... Olha que o campeonato deu mole, os times dando chance para ele, e o Guarani realmente acabou tropeçando nas suas próprias pernas. Tem que haver uma reformulação total aí para o Campeonato Paulista, que não vai ser fácil num grupo que tem Palmeiras, que tem Ponte Preta, que tem Água Santa, com chances apenas para 2 times. Então, o Palmeiras já tem uma vaga, será que o Guarani pega a segunda? Pois é. Então vai ter que ter uma reformulação muito grande aí. Grande abraço. Claudinei Corsa, agradecendo mais uma vez sua participação em mais uma jornada da Dali, não deu pro Guarani, 3-2 no final.
É isso, um abraço a todos da Dali, ficamos por aqui. Resta agora alguém do Guarani vir e tentar explicar o que é que aconteceu com o Guarani. O treinador é difícil, né? Porque ele já deu as explicações dele na última entrevista coletiva. E hoje vai dar as mesmas, dizendo que o goleiro adversário jogou muito, que o campo estava molhado, que o Guarani foi melhor, teve mais escanteios, pressionou mais, teve mais posse de bola. Jogou como nunca e perdeu como sempre, né? Estamos sofrendo que nem o torcedor. Estamos sofrendo mais que o torcedor, porque essa é a nossa carreira, nós dependemos de vitória para subir na carreira, estamos sofrendo mais que vocês. Isso provavelmente vai ser a tônica, né? Infelizmente alguém tem que vir e dizer o que aconteceu com o Guarani. De preferência, o presidente André Marconato, né? Que é o grande, o maior mandatário do Guarani que pode aparecer, pelo menos agora, para tentar explicar o que foi que aconteceu. Grande abraço aos amigos da Dali, Lucas, e nós seguimos por aqui com o Fim de Jogo. Perfeito, eu passo a bola para você agora com a vinheta oficial do Fim de Jogo dos canais Futebol Interior, que vai ter o comando de Claudinei Corsi. Vai lá, Claudinei Corsi, o Fim de Jogo dos canais Futebol Interior. Deixa comigo, Lucas de Souza, agora às 5 horas mais 53 minutos, vamos até às 18 horas na Essência FM, daqui a pouquinho também tem o culto do domingo na Essência FM, na Igreja Família da Fé Church, e nós vamos seguir aqui esperando, evidentemente, a entrevista coletiva do Louser, que deve demorar, né? Não deve ser uma coisa muito rápida, não. O Guarani dizendo adeus, então, à Série B do Campeonato Brasileiro, vai jogar um jogo como franco atirador no próximo sábado, jogo evidente que vai interessar somente ao Atlético de Goiás, né? O Guarani já não chega mais, não tem condições e já pode começar a pensar em reformular a equipe, se vai mandar treinador embora ou não vai, e pensar na Série B do Campeonato Brasileiro já não adianta mais, porque o Guarani está fora. 5h53, pois não, Albert? O Eduardo Tolentino, ele pegou uma palavrinha do João Vitor lá no estádio Brito. Vamos ouvir então, diz aí, vamos ver o que disse o João Vitor. João Vitor parou para falar aqui. João Vitor aqui parou, gentilmente. João, o emocional pesou nessa reta final de campeonato? Difícil, a gente tentou, a gente deu a vida aqui hoje. A gente não conseguiu sair com a vitória. O time deles vieram por uma bola, choveu também, o campo prejudicou o nosso estilo de jogo, mas é isso. Erguer a cabeça, focar no último jogo agora que tem a última rodada, né, contra o Atlético Goianiense. Pelo menos fazer um bom jogo lá e é isso. Ô João, tem uma explicação pela queda de rendimento? Esse foi o atacante João. Legal, tá aí o João Vitor. O time veio por uma bola e fez 3 gols, Wagner Ferreira. Imagine se viesse por mais bolas, então. Não, deu pra notar que o ABC estava sendo motivado por alguma coisa estranha, né? Porque... Eu falei, vocês não acreditam do Pix branco? Nós acreditamos, Albert. Nós só não estávamos concordando com a maneira como você tinha colocado. Mas pela festa que fizeram, Então, mas aí paga tudo depois, né, Wagner? Não, é o primeiro. Não, é 50% agora pra ver se realmente já pensou. Eu tenho que pagar 50% pra mim ver como é que vai estar o esquema, né? Eu preciso saber, eu quero pagar sim, Claudinei Corsi. Eu pago 50% e depois eu pago os outros 50%, que alguém saiu ganhando nessa. Saíram ganhando nessa. O time correu demais, né, Wagner? Ficou bem claro que tinha alguma... um time rebaixado e... Por que eles iam se matar desse jeito em campo para a troco de nada? Evidentemente que havia um incentivo de clubes interessados na derrota do Guarani. Até não sou contra, não, com esse negócio de mala branca aí, tudo bem, né? Quando você paga para o time correr e ganhar, dura quando tem a preta, né? Que é você pagar para o time afrouxar, né? Aí é suborno, né? Aí já vira um negócio meio bagunçado. Muito bem, vamos para um rápido intervalo aqui no nosso Fim de Jogo. Na volta, a gente volta aqui para liberar a Essência FM e seguirmos aqui com o Fim de Jogo nos canais Futebol Interior. Agora, 5h55, a gente volta já já. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro. Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo.
Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. A Patriani está lançando o prédio mais tecnológico do Parque Prado. Os apartamentos têm 3 suítes, varanda com churrasqueira a carvão e gerador que atende até o Wi-Fi. Cada apartamento tem uma vaga para SUV grande e outra para carro elétrico. O prédio tem até fazenda de energia solar que reduz a conta do condomínio. Tem beach arena para jogar beach tênis, vôlei e futevôlei na areia. Outro diferencial é a casa de campo no condomínio, que tem entrada independente. Tem piscina exclusiva e área gourmet com churrasqueira e chopeira. A academia é totalmente equipada, com espaços para spinning, funcional e pilates. A família toda se diverte, inclusive os pets, que podem brincar à vontade no Pet Place e se higienizar no Dog Wash. Conheça o Reserva Prado Patriani, será de longe o prédio mais tecnológico do Parque Prado. Pig e Chicken, torresmo e frango frito. Venha saborear nossas delícias em um ambiente aconchegante e confortável, onde você e sua família irão se sentir em casa, saboreando nossas porções. Peça pelo delivery 989 73 12 60 ou 3254 4161. Pig e Chicken, Avenida Doutor Arlindo Joaquim de Lemos, 379, Vila Lemos, Campinas. Pig e Chicken. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site ridger.com e nossas redes sociais, @ridgercom. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui, cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Estamos apresentando Fim de Jogo. Claudinei Cosi. 5 da tarde, mais 59 minutos, 5h59. A partir de agora, você fica com a programação local da Essência FM, a frequência da vida em 102,5 e 98,5. A Essência, que daqui a pouquinho, às 18h30, tem o culto do domingo na Igreja Família da Fé Church. Essência, a frequência da vida. Legal, e nós seguimos aqui nos canais Futebol Interior com o Fim de Jogo, focalizando aqui a derrota do Guarani. É isso, torcedor, a derrota do Guarani para o ABC de Natal, time já rebaixado, último colocado na tabela de classificação, e o Guarani fez o favor de perder para o ABC por 3-2 dentro do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Ô Wagner, antes das notas aí, vamos aguardar aí a presença do treinador. Não vamos eleger, evidentemente, melhor em campo, em caso das derrotas dos times de Campinas. A gente não vota no melhor em campo, mas teremos as notas do jogo. Mas antes aí uma palhinha do que foi este resultado de derrota para o Guarani, que é em determinado momento da partida, abriu o time, partiu para o ataque, desespero, time sem organização nenhuma, não podia ter outra sorte, né, Wagner? Vergonha, como é que vai justificar perante o seu torcedor, perante a opinião pública, uma derrota dessa dentro de casa, precisando, com chances ainda de classificação, dentro de casa faz uma apresentação ridícula como essa. Um time rebaixado, sem pretensão nenhuma, o ABC. Tá certo que o ABC andou complicando para as outras equipes aí nessa reta do campeonato. Mas jogando aqui em Campinas, agora ele tinha tudo para fazer. Então, eu vi palpites de 4-0. O próprio Anderson Grigoleto falou: o Guarani vence hoje de 2-0. Então, não entende nada também no futebol em grego. Mas é o Guarani que não faz por onde, né? Essa é a grande realidade. É que o Grigo, quando ele dá resultado de vitória para o Guarani,
Aí não dá certo. Pois é, então, olha, pode dizer, não tivemos titulares, né? É outro detalhe também que precisa ser colocado na balança. Esse departamento médico do Guarani jogou a última partida, acho que ela 15 dias mais ou menos. Já não jogaram aí alguns jogadores, né, que não se recuperaram. Aí passou o jogo contra o Criciúma, os jogadores também não se recuperaram. Pro jogo de hoje... Caso principalmente do Bruno José, né? Também não se recuperaram. É fascite plantar, cura fascite, aí é tornozelo... Aí vem o treinador, diz que o cara tá jogando no sacrifício. Então é outro detalhe aí também, né? Que não coloca os jogadores em dia com tanto tempo para recuperação. Mas evidentemente que aquilo que eu venho dito aqui há muito tempo, né? Tenho dito isso aqui. O time titular do Guarani era, né, razoável. A hora que precisou dos reservas, aí caiu de ponta cabeça. E vamos dizer que hoje, tivemos alguns desfalques. Mas não adianta, o time titular já não estava bem. Imagina colocando esses... Eu não costumo dizer pé de rato, né? Que eu gosto de respeitar o profissional. Mas são jogadores, né? Que não é nível Guarani. Por isso que a gente está defendendo aqui uma reformulação total, né? Desde o comando técnico. Eu não sou favorável, não estou derrubando nenhum treinador, não. Mas pela análise que nós temos visto aqui, né, Claudinei? Perdeu o comando, não acrescenta mais nada. A tendência é que ele saia realmente, né? Não sei quem virá. O Albert até dizia em off, né, Albert, que poderia nem trazer um treinador, né? Botar o Benhur lá e tocar com o Benhur mesmo, né? Exatamente. Não é como, né, nós estamos falando aqui, não é derrubar o profissional, nada, né? Olha, acho que vai cair o treinador, hein? Vamos lá então, com a coletiva do técnico Humberto Louser. Boa noite a todos. Estamos iniciando a entrevista coletiva pós-jogo. Com a palavra o senhor Ricardo Moisés. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a torcida do Guarani, que apoiou nessa reta final, e pedir desculpas. Estou extremamente envergonhado do que a equipe desempenhou nessas últimas rodadas. E momento de reflexão, de cada um assumir a sua culpa, os seus erros, e a gente vai iniciar a reformulação do elenco já nessa semana. Humberto, boa noite. Caio Almeida, Jovem Pan News Campinas. Queria que você falasse do jogo, o momento da equipe, esse aspecto emocional, na avaliação de vocês, prejudicou o Guarani, que estava brigando pelo acesso? Obrigado. Boa noite. Boa noite a todos. Primeiro, eu pedir desculpas, certo? Porque não adianta eu vir contextualizar o que aconteceu no jogo. A palavra é vergonha, essa é a palavra. Final de competição pífio. E a gente ficar contextualizando aqui, foi por isso, foi por aquilo. Eu vou pedir desculpas por, pela primeira vez, não contextualizar aquilo que aconteceu no jogo. Eu sei que o torcedor quer ouvir, eu sei que aqueles que acompanham também querem ouvir futebol, mas nos faltou dar essa resposta. Então a palavra que eu tenho que dizer é justamente isso, vergonhoso, e um final de competição pífio. Então a gente tem que olhar para nós, refletir, e algumas mudanças tem que acontecer, certo? O Guarani é muito grande. Eu tenho uma passagem aqui como atleta, eu tenho uma passagem aqui como auxiliar, tenho uma passagem aqui como treinador, e agora novamente estou retornando. Então eu tenho identificação, tenho um sentimento, eu vivo disso aqui. Então é uma noite, um dia muito triste. A gente sofre bastante, a gente trabalha muito para conquistar coisas maiores e coisas grandes. Infelizmente, nos faltou um pouco de ambição. Pois não, Washington Melo, Rádio Central. Humberto, Ricardo Moisés disse aí, envergonhado, você também citou aí algumas vezes, né, o sentimento de vergonha. E na sua avaliação, qual o fator principal, né, pela queda brusca de rendimento do Guarani? O elenco rachou, teve discussão entre os jogadores, a situação envolvendo renovação de contrato de alguns atletas, outros não. Você acha que isso aí também foi prejudicial? Pesou na queda de rendimento da equipe? Boa noite, Melo. Essas questões, às vezes, é cultural, né? Quando você não conquista resultados,
É sempre, o elenco rachou, ou o treinador perdeu a mão, ou não sei o que lá. Nós já mencionamos aqui em outras oportunidades, é um combo, não tem como atribuir somente uma coisa, mas eu garanto a você que essa questão não. A gente trabalhou bastante em outras circunstâncias, que nós já mencionamos aqui na coletiva passada, e hoje eu vou me reservar bastante a minha fala, porque eu acredito muito naquilo que a gente vai refletir, aquilo que a gente já entende que foi o diferencial negativo, e aí nós precisamos corrigir as rotas para fazer um Guarani cada vez melhor. Boa noite, Vladimir Catarino, Rádio Bandeirantes. Queria falar para o Ricardo, né, Ricardo? Se a gente for olhar friamente os números, não é uma campanha ruim, essa campanha do Guarani no campeonato, mas criou-se a expectativa de um acesso, e a partir do momento que se cria essa expectativa, quando ele não acontece, traz uma frustração também. Isso pode atrapalhar, de alguma forma, já a preparação visando a próxima temporada? Pode ter alguma mudança de estratégia nessa preparação visando a próxima temporada? O fracasso nessa reta final do campeonato? Ninguém mais do que essa diretoria do Guarani trabalhou por esse acesso. A gente começa a competição ciente da competição que a gente ia enfrentar. A gente tinha, sim, um elenco para brigar por esse acesso. Trabalhamos duro para isso. Estamos, como já falei, extremamente envergonhados por essa reta final, por acreditar e saber que esse time tinha capacidade de um algo a mais. É um momento de dor, de sofrimento, mas cabeça erguida, e vamos preparar sim um campeonato paulista, está aí, vamos fazer uma grande equipe, vamos atrás da classificação para as quartas, e assim em diante. Amanhã um novo dia, novo objetivo, e vamos trabalhar de cabeça erguida para fazer o melhor para o Guarani. A gente já vem fazendo isso nos últimos anos. O Guarani, em 21, briga pelo acesso até a última rodada, e nesse ano até a penúltima rodada. Então a gente vem numa crescente e a gente vai continuar esse trabalho que a gente vem fazendo. Boa noite, Ricardo, Humberto, todos que nos acompanham. Eu sou o Victor Freitas, da TV Século XXI. Nós, a imprensa, presenciamos uma cena vergonhosa ao fim do jogo, quando o João Vitor parava para falar com a gente, enquanto respondia, o Ivan Alvarinho e o restante do grupo de elencos foram lá e tiraram ele no meio da entrevista, né? Uma atitude antidemocrática, porque todos nós brasileiros temos resguardado pela Constituição o direito à liberdade de expressão. Então, quando você suprime isso, você retira a cidadania de uma pessoa e você também afasta o torcedor, né? Porque nós aqui, vocês não respondem a nós, ao Vitor, ao Washington, ao Marcos, vocês respondem à torcida, a gente é apenas interlocutor, né? E os jogadores também. E eu acho que isso demonstra também que a covardia do elenco, às vezes, ela não se resume à falta de resultado dentro de campo, mas também fora, né? Porque você deixa de dar satisfação ao seu torcedor e você impede, né, uma pessoa de se manifestar. Isso eu acho que é mais feio do que o resultado dentro de campo, né? Porque a civilidade, ela tem que estar em primeiro lugar, independentemente do esporte do que há envolvido. Eu queria a sua avaliação, Humberto, de uma atitude dessa de um grupo de jogadores em que você é responsável. Desculpa, eu vou pedir a palavra. Pelo contrário, o Guarani respeita demais a imprensa. O Guarani voltou a fazer treinos abertos. A gente está sempre aqui à disposição para prestar todos os esclarecimentos e sempre comunicar com a imprensa e com a torcida do Guarani. Às vezes, num momento de cabeça quente, num pós-jogo como esse, às vezes é bom até evitar o que a gente fala, porque a gente pode acabar falando alguma bobagem, né? Então, peço desculpa pela atitude dos atletas. Não é o Guarani, porque o Guarani sempre é aberto para responder. Ressalto pioneiro na reabertura dos treinos pós-pandemia, mas às vezes é o momento deles se fecharem ali de cabeça fria e não falar nenhuma bobagem num pós-jogo como esse. Eu vou, para não fugir a resposta, não posso responder, Vitão, assim, por eles, até porque eu não vi como foi, mas acredito naquilo que você está narrando. Por isso, na pergunta do colega, eu pedi desculpas para não contextualizar, em respeito ao maior patrimônio do clube que eu sempre menciono, que é o torcedor, e aquele que gosta de futebol também, que acompanha o Guarani, mesmo não sendo torcedor do Guarani. Então, por isso, no momento, não adianta eu ficar falando disso, daquilo, eu sei que o torcedor quer ouvir, então por isso que hoje, pela primeira vez, eu peço essa desculpa. Então, não posso responder por eles, também não vi. Então, se você falou, acredito. É claro que
como você já bem disse, a Constituição te dá isso, então não sei o porquê, só vou saber amanhã também do porquê dessa atitude, mas como eu falei, olhar para frente, um sentimento de vergonha, um sentimento de decepção, e refletir, falar o menos possível e agir o máximo para que a gente consiga cada vez mais honrar o nome dessa instituição. Boa noite, Humberto. Boa noite, Ricardo. Eduardo Tolentino, canais Futebol Interior e Rádio Essência FM. Já pensando no jogo do sábado contra o Atlético, né, o Guarani já não tem mais chances de subir. Eu queria saber se o time que vai para campo em Goiânia é o time que tem sido titular para tentar terminar o campeonato da melhor maneira, ou já tentar aproveitar os jogadores que têm contrato, como o próprio presidente falou, da reformulação nos próximos dias, e oportunizar jogadores que não receberam tantas chances durante a Série B. Boa noite. É prematuro, né? Você sair de um jogo já é direcionar uma equipe que irá iniciar, né? Claro que a gente ainda está com o calor do jogo, vai ter a reflexão dessa partida, ver aquilo que a gente precisa melhorar, como é padrão, aquilo que você fez de positivo, aquilo que você fez de negativo, e a partir de amanhã começar a esboçar aquilo que a gente acredita que é o melhor para representar o Guarani. Tem alguns atletas, a gente tem que ver a questão de como vão retornar, se reapresentar, se tem alguma queixa médica, questão de suspensão. Se eu não me engano, acho que o Derek tomou o terceiro. Então, ver quem está mais fora ali para a gente poder esboçar a melhor equipe e, a partir de terça-feira, já começar esse trabalho, criar essa estratégia para que a gente possa ir em Goiânia representar bem essa instituição que eu falei para você. Eu tenho um respeito, tenho um carinho gigante e eu sei o que o torcedor está sentindo, porque eu não sou torcedor da arquibancada, mas o carinho que eu tenho pelo clube, a gratidão que eu tenho por esse clube, a gente sofre um pouco mais. Então, já sofro em outras equipes, até pelo cargo, odeio perder, e quando você perde algumas oportunidades, você acaba se chateando, mas isso serve para nos fortalecer, e assim sempre eu fiz. Quando eu tomei uma pancada, eu voltei ainda mais forte e sempre dei bons resultados. Então, é isso que eu vou me apegar, vou continuar me dedicando cada vez mais, procurando me cercar de pessoas cada vez melhores também para que a gente consiga evoluir, que é essa somatória que vai te levar a voos mais altos. Então a gente tem que saber escolher também para que você possa ter pessoas ao seu redor, seja aqui, seja em todos os segmentos das nossas vidas aí. A gente tem que se cercar de pessoas boas para poder contribuir com o seu desenvolvimento, com o seu crescimento como profissional e também como pessoa. Oi, Humberto. Você, quando chegou em junho, o Guarani estava na 11ª posição. E na sua coletiva de apresentação, você falava muito em resgatar a confiança do elenco. Em primeiro, a confiança, uma vitória aqui, outra ali. E aí eu acho que esse resgate foi tão grande que deu uma confiança no acesso, né? De que maneira que você acha que, depois que essa confiança estava lá em cima, ela pode ter atrapalhado ou não? E aí, Timendo também, em 2018, você também quase bateu na trave ali. E aí agora você fala dessa dívida. Essa dívida agora está em dobro, então, Humberto? Não levo nessa questão, não é somente o Humberto que trabalha, né? Então eu tenho a minha contribuição, a minha responsabilidade, assim como todos os departamentos de um clube, não somente aqui no Guarani. Infelizmente, culturalmente, se atribui o sucesso a todos, o insucesso a um treinador. Mas, a partir do momento que eu escolhi essa função, essa profissão, como carreira, então a gente está tranquilo a respeito disso, a gente entende que é culturalmente, por isso que eu respeito todas as opiniões, e eu não preciso de nenhuma validação de ninguém para falar isso ou aquilo, para mostrar quem eu sou. Eu tive ensinamentos do meu pai, da minha mãe, eu sei de onde eu saí, o que eu já conquistei, e eu sei quão difícil foi, eu sei ainda o caminho que eu tenho a trilhar. Então, eu tive bons professores, boas pessoas, por isso que eu mencionei aqui, eu sempre procuro estar ao lado dessas pessoas que vão engrandecer, vão contribuir com o meu desenvolvimento. Então, eu me dedico ao trabalho, às vezes você vai ter conquista, às vezes não. Haja visto, eu tenho 5 anos de carreira, eu tenho 5 conquistas, já título de Série B também. Eu fui campeão em quase todas as regiões, somente a Norte que ainda não joguei. Então, a gente tem conseguido implementar bons trabalhos e, às vezes, infelizmente, no nosso país, você só atribui bons trabalhos a quando você conquista resultados. Então, como você mencionou, a gente chega aqui buscando um resgate, conseguimos evoluir vários atletas, melhorar vários atletas, essa é a nossa missão. Essa expectativa foi gerada muito em função daquilo que a gente desenvolveu como trabalho e desenvolveu no campo de jogo. E a gente sabe, numa competição árdua, dura como essa é a Série B,
nós oscilamos no momento capital e, como eu falei, um combo de situações que fez com que a gente tivesse esse sucesso numa reta final. E quando você se coloca na condição que nos colocamos jogando bem como a gente vinha jogando, aumenta essa expectativa e com ela vem uma responsabilidade ainda maior. Então, a gente não conseguiu conviver com isso, como eu falei, cada um buscar nas suas reflexões aquilo que fez de positivo, aquilo que deixou de fazer para se tornar um profissional melhor na outra jornada. Assim eu fiz, como você bem frisou aqui, várias situações, o clube diferente do que a gente convive hoje, a gente conseguiu levar o clube também ali a brigar até o final. Eu até quando eu fui para a Chapecoense contratado, eu falei que no Guarani eu tinha namorado, depois no Curitiba eu consegui ficar dentro do G4 o tempo inteiro, acabando saindo, e na Chapecoense a gente foi coroado. Então, você vai construindo trabalho pós-trabalho e vai se tornando um profissional cada vez melhor. Aquele que para de estudar, para de ter ambição, aquele que não quer crescer, ele vai estagnar e não vai ter essa sequência. Então, eu procuro refletir aquilo que eu faço no meu dia a dia, dedicação, paixão, amor por aquilo que eu faço, respeito pelas pessoas, pelas instituições que eu defendo, isso jamais vai deixar de existir. E eu vou sempre me dedicar ao máximo, porque eu tenho certeza que grandes colheitas irei conquistar ainda na minha trajetória, por isso que eu sou inquieto, eu não gosto de perder, eu não aceito algumas questões, por isso que eu falei lá atrás, nos faltou um pouco de ambição em todos os âmbitos, para que a gente pudesse ter voos mais altos e sonhar nessa última rodada com voos mais altos e, consequentemente, levando o Guarani de volta à Série A. Boa noite, Humberto, Ricardo, Heitor Fredo da Band. Vocês começaram a coletiva falando sobre reformulação do elenco. Queria saber se já há um contato direto de vocês sobre comissão técnica. Há o interesse do Humberto em permanecer para o ano que vem? E há interesse do Guarani na manutenção da comissão técnica para o ano que vem? Humberto ele tem contato com o Guarani até o fim do Paulista. Então não existe motivo para ter qualquer alteração. Da minha parte, como eu sempre cumpri os meus contratos, já falei do meu carinho, da minha admiração pelo clube. E enquanto eu estiver aqui nessa cadeira, eu vou procurar sempre respeitar todo o carinho que eu recebo a cada dia que eu chego aqui para treinar, de todos os funcionários, todos os colaboradores, de todos os torcedores que eu encontro na rua. Então, o mínimo que eu posso fazer é, todo dia que eu acordar, vir aqui e dar o meu melhor. E é isso que eu sempre faço. Então, lógico que hoje, se você me perguntar que eu estou feliz, eu estou triste por a gente deixa de conquistar e de estar na última rodada sonhando com esse acesso e da maneira como foi. Então, como o Ricardo falou, eu tenho um contrato e vamos procurar fazer sempre o melhor e a partir de amanhã, como foi mencionado, já começar a esboçar a temporada 24. Boa noite, Humberto, Ricardo, Diego Alves da PTV. Acho que os colegas já perguntaram bastante sobre situações extracampo. Eu vou fazer uma pergunta sobre o jogo em si, Humberto. Você falou com a gente antes da transmissão que, mais uma vez, nessa situação de gramado pesado, você tinha uma preocupação em relação ao time entender, né, como deveria encarar esse tipo de gramado, e aí, com 25 segundos, o Guarani sofre um gol numa jogada em que houve ali uma indefinição. Você acha que, mais uma vez, faltou isso? Entender como deveria se comportar nas condições climáticas, né, em que o jogo foi decorrido hoje, ou foi uma infelicidade que poderia acontecer também se o gramado estivesse seco? Eu não vou hoje atribuir, até porque o jogo correu, lógico, uma hora ou outra parou a bola ali, mas isso não foi impeditivo para a gente conseguir a nossa vitória. Sair daqui de hoje derrotado, como nós falamos, numa noite vergonhosa. Então, até tivemos possibilidade de fazer gol, tivemos volume novamente, mas não tivemos a eficiência, a eficácia de finalizar em gols e sair com um placar de vitória. E você sofreu um gol da maneira como nós sofremos, nós saímos, demos início ao jogo, a bola no nosso domínio, sofremos um gol daquela maneira. É claro que aumenta ainda a sua responsabilidade, a tua maneira, ainda mais a gente vem de um momento conturbado, jogos de insucesso, e você com 30 segundos, menos de 30 segundos, você sofre um gol. Aí você tem que marchar tudo de novo, vem a questão emocional, tentamos motivar os atletas para que eles mantivessem focado naquilo que era preciso fazer para empatar o jogo e, consequentemente, virar. Até tivemos algumas oportunidades de sair do primeiro tempo com o placar em vantagem, mas não soubemos aproveitar. Mas eu não atribuo o nosso insucesso, a nossa noite hoje de derrota, a essa questão do gramado. Então, conseguimos adaptar. Quanto Vila, sim, nós demoramos o primeiro tempo inteiro para saber como jogar, não dava para fazer jogo de combinação de iniciação, era um jogo mais direto para a primeira e segunda bola. E hoje não, hoje nós conseguimos entender essa questão
infelizmente nós não conseguimos ser eficaz e isso aí com resultado de vitória. Boa noite, Humberto. Boa noite, Ricardo. Marcos Ortiz, Rádio Web Planeta Guarani. Vou contextualizar um pouco primeiro. Você, na resposta ao Victor Freitas, disse que o Guarani respeita a imprensa e abriu os treinamentos para a imprensa acompanhar. E é graças à abertura do treinamento que eu posso dizer agora. Obrigado, Humberto, você foi guerreiro. Nesse tempo todo teve comandando o Guarani com todas as dificuldades e adversidades. A sua parte você fez, contando, obviamente, com a tristeza da oscilação do elenco nesse final. Mas a minha pergunta vai voltada ao CEO do Guarani, Ricardo Miguel Moisés. Eu ansiei muito pela sua presença numa entrevista coletiva aqui no Brinco de Ouro da Princesa, e gostaria que ela tivesse acontecido num momento bom, mas ela acontece agora, com o Guarani eliminado de qualquer chance de acesso. Pergunto a você o seguinte, Ricardo. Você, 2 vezes presidente do CA do Guarani, e agora CEO remunerado, cargo máximo, né, da entidade, representante do Guarani em reuniões importantes nos bastidores do futebol. Nós acompanhamos as suas declarações e declarações do então superintendente Rodrigo Pastana numa reunião com os associados, onde o planejamento apresentado para a Série B do Campeonato Brasileiro era estarmos o mais próximo possível da 8ª colocação até a abertura da janela, reforçarmos fortemente o elenco para aí brigarmos pelo acesso. Minha pergunta é simples. Você acredita que o Guarani fez todos os esforços possíveis e cabíveis na 2ª janela de transferências para qualificar o elenco entregue a Humberto Louser, ou o Guarani priorizou o cumprimento do orçamento em detrimento à qualidade dos jogadores contratados? Boa noite. Boa noite, Ortiz. Você mencionou que eu fui presidente 2 vezes e agora CEO. E em momento algum a gente ficou satisfeito ou dentro de uma zona de conforto. Zona de conforto não existe aqui, nem eu como CEO, nem eu como presidente que fui. A gente sempre se expõe ao máximo para dar o melhor elenco e a melhor qualificação aos nossos treinadores. Então foi um ano que a gente evoluiu muito em todos os sentidos de equipamentos, de tudo que era possível a gente fazer para o departamento profissional, a gente fez. E também na janela, a gente trouxe sim as melhores peças que tinham, saindo da zona de conforto, mas uma coisa plausível da gente cumprir. Ninguém vai comprometer o clube fazendo loucura, ciente de que não é possível cumprir. Saímos sim da zona de conforto, fomos atrás de parceiro nessa reta final para ajudar em premiação, pegamos compromisso de 3 parceiros patrocinadores do clube em auxiliar o Guarani nessa reta final para a gente manter a premiação em dia. Fizemos contratação como a do Iago hoje, com a felicidade do gol que ele fez, do França, eram as melhores peças, saindo ainda mais da zona de conforto, mas sem ser irresponsável. Irresponsabilidade aqui não vai ter. E eu evito um pouco me comunicar, mas em todos os momentos decisivos e necessários, eu estou aqui presente para responder e atender a imprensa e esclarecer a nação bugrina. Eu acho que o trabalho tem que aparecer mais do que o profissional. Então não adianta aqui o CEO, o presidente, ou o executivo, ou o treinador ficar falando se o trabalho não acontece. Então, assim, o trabalho em primeiro lugar, esse tem que aparecer e, consequentemente, posterior, pessoas. Mas em momento algum, na hora de assumir responsabilidade, eu me distanciei do microfone. Está encerrada a entrevista coletiva pós-jogo. Muito bem, aí a entrevista coletiva, então, juntamente com o Humberto Louser, o CEO do Guarani, também o Ricardo Moisés. E antes de eu chamar o Wagner Ferreira para falar aqui desta entrevista coletiva, né, de certa forma longa, com o CEO também, com o treinador do Guarani, né, o presidente não apareceu, aparece sempre o CEO, né, a gente chega à conclusão que o cargo realmente de alto mandatário do Guarani é do Ricardo Moisés, né, e não do André Marconato. Mas, tudo bem, decisões do Guarani e a gente tem que respeitar, só posicionando aqui o torcedor, né, que por que não aparece
o então e atual presidente do Guarani Futebol Clube. Albert Cavalcante, o seu destaque final. O Guarani agora já não pensa mais em Série B do Campeonato Brasileiro. E aí, segundo o CEO, já vai começar a reformulação para 2024. Como nós havíamos brincado, né, mas acabou tornando realidade, agora a Sidra e o Panetone será entregue, né, porque acabou. Eu vou de espumante. Pode ser também. Quero cidra, não. Pode ser também, mas ali, como nós havíamos brincado, né, até na rodada passada, o senhor não estava, né, qual seria o destino do Guarani já na rodada retrasada, né, se realmente o Guarani poderia alçar voos maiores ou já poderia já distribuir já a Sidra e o Panetone. Infelizmente, o Guarani, a Sidra e o Panetone, né, o Guarani está na 9ª colocação e só lembrando uma observação, quando o técnico Humberto Loser pega o Guarani, né, depois que o Bruno Pivetti é demitido, o Guarani estava na 10ª colocação. E o Guarani está na 9ª colocação, né, presida? E pode terminar na 10ª colocação. Exatamente, né? É impressionante. Andamos como numa esteira, né? Andamos e não saímos do mesmo lugar. Exatamente, isso é uma observação. E só lembrando também, ainda puxar um pouquinho mais para vocês ainda, o Guarani, quando ele teve aquela viradinha de chave do segundo turno do ano passado, o Guarani terminou o campeonato na 10ª colocação. Então o Guarani vem na 10ª colocação ano passado, né? O Bruno Pivetti deixou o Guarani na primeiro turno na 10ª colocação e agora tudo indica que o Humberto Loser pode até mesmo ganhar uma vaguinha, né? Pode ganhar um andar a mais, né? O Guarani pode terminar na 9ª colocação. Dito isso, o Guarani tem os seus suspensos, né? Na próxima partida o Mike e o Bruninho estão de volta, grande coisa, mas os amarelados para a próxima que estavam, né? Pendurados para a próxima partida, né? O Kaique, o Diogo Matheus, o Alan Santos, o Matheus Bueno, esse sim não joga, o Bruno José, o João Vitor, o Derek, que levou o 3º cartão amarelo, está fora, o técnico Humberto Loser e também o Bruno Mendes. O Guarani joga, né? O Guarani que está na 9ª colocação com 58 pontos, né? O Guarani joga na próxima partida. Vou falar para você, viu, Claudinei Corsi, tá difícil, viu? Meu Deus do céu, torcedor bugrino, me desculpe, mas tá difícil. O Guarani joga na próxima partida, né? No dia 25, no sábado, né? Todos às 5 horas da tarde. O Atlético Goianiense joga contra o Guarani no Antônio Ascioli. Agora deve ser às 17 mesmo, porque o Atlético vai depender desse jogo. Exatamente. Né? Então, aí agora, né? Agora poderia mudar o Pix branco pro outro lado, né? Pix branco pra gente, porque muita gente agora vai depender de uma vitória do Guarani, né, ou até mesmo empate para poder do jeito que tá esse time aí, vai jogar dinheiro fora, mas exatamente. Mas aí siga o meu conselho, 50%, né, para depois ver. Mas porém, entretanto, o Guarani aí termina de forma melancólica, né, e o Campeonato Paulista começa no dia 21 de janeiro, né? E quando se pensa que não pode piorar, perde pro ABC por 3-2. Nossa, eu vou falar uma coisa pra você. Eu não imagino, acho que nem o torcedor do ABC imaginaria uma vitória dessa, né? E até mesmo lembrando que eles empataram contra, a gente tá falando, né? Contra o Juventude, que está brigando aí. Só falta ele ter. Já pensou, ele tirou o Juventude e tirar o Guarani numa tacada só? Mas, né? Já piques branco, hein? E outra coisa, vai jogar contra o Vila Nova, a última. Contra o Vila Nova. Pronto. Fizer a trinca, vai, o Pix branco. E é no Frasqueirão. Já pensou? Ia ser sensacional. Porém, entretanto, a gente sabe o que vai acontecer, né? Mas o Guarani, sendo mais uma vez o Guarani, terminando esse Campeonato Brasileiro, vamos esperar agora a escala, né? A escala do nosso coordenador, para ver se estaremos aqui ou já entro de férias também, já pego meu bonezinho e vou sair de fininho. Então, Claudinei Corsi, amigos, todos que nos acompanharam pelas redes sociais, mais uma vez, obrigado pela audiência, tá? Não foi conforme 2023 a gente imaginou, porém, entretanto, né, agora vamos torcer aí para Tombense, o CRB, etc, que agora nós temos um campeonato à parte, né? Na última rodada temos que torcer, também secar as outras equipes aí para, quem sabe, 2023 a gente fique um pouquinho mais feliz. Ney, um abraço. Grande abraço, muito obrigado. Este Albert Cavalcante reportou a partida aqui, a derrota do Guarani, a despedida, né, das chances de classificação na Série B do Campeonato Brasileiro. Nós vamos para um rapidíssimo intervalo e na sequência a gente volta com o Wagner Ferreira, falando da coletiva do Loser e também com as notas da partida. Rápido intervalo e nós voltamos já já.
Só uma pizzaria com mais de 22 anos de experiência pode oferecer o que há de mais tradicional e saboroso para você. Papagaios Pizzeria. Em nosso cardápio temos mais de 110 sabores de pizzas para atender aos paladares mais exigentes. Temos diversas opções em pizzas doces. Visite nosso endereço em Campinas e conheça a nossa qualidade premiada. Rua Dona Luísa de Gusmão, 103 Vila Nogueira, ou peça pelo delivery. O WhatsApp 98281 3399 ou 3256-7626. Papagaios Pizzeria. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Frete grátis acima de R$100 para São Paulo. Café Canecão. Desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Você procura economia, variedade e produtos de qualidade? No Iga Atacado você vai encontrar tudo isso e muito mais, inclusive uma seção de doces completa e mais facilidade no pagamento através do seu cartão de crédito. Não deixe de conferir as nossas ofertas no site www.iga.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia é aqui. ST Soldas e Abrasivos, uma completa linha de materiais para a sua empresa. Atendemos Campinas e região. Trabalhamos com materiais de soldas, abrasivos e materiais de segurança. Solicite uma visita técnica com nossos representantes. 19 982 50 0410. Rua Francisco Chiaffitelli, 142, no Jardim Leonor, em Campinas. ST Soldas e Abrasivos. Um show de beleza pro seu lar. É Arroz e Pisos, economia e qualidade. É a certeza de encontrar o melhor preço da cidade. Arroz e Pisos é a maior e melhor loja de pisos da região, com as melhores marcas como Porto Belo, Portinari, Itagrês, entre outras. O melhor preço é aqui. Encontre uma loja perto de você. Arroz e Pisos, um show de beleza para o seu lar. É Arroz e Pisos, você em primeiro lugar. Arroz e Pisos. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Estamos apresentando Fim de Jogo. Claudinei Cosi. 6 horas mais 34 minutos, fim de jogo, Canais Futebol Interior, ainda focalizando aqui a derrota do Guarani, 3-2 para o ABC, time já rebaixado na competição há várias rodadas e último colocado, o Guarani conseguiu, quando a gente pensa que não pode piorar, o Guarani conseguiu perder para o ABC no Brinco de Ouro por 3-2, tanto que seu técnico não quis nem falar sobre o jogo hoje. Wagner Ferreira, primeiro aí a respeito da coletiva do Louser e também do CEO, Ricardo Moisés. Wagner. Ridícula entrevista coletiva ao final dessa melancólica despedida do Guarani do seu torcedor dentro de casa. Uma derrota para o Lanterna por 3-2, uma atuação desastrosa, sem vergonha, sem comprometimento. E vem a dupla para fazer essa patética entrevista. Louser não disse absolutamente nada. E naturalmente estando já, meio que preocupado em ser demitido. O presidente do lado, achei que ele deveria ser mais enérgico. Apontar os erros, apontar o que aconteceu, na opinião dele. No entanto, ele vem, passa uma vaselina ali e não resolve absolutamente, não esclarece nada. Diz que o trabalho foi bem feito, que o técnico tem contrato até o final do Campeonato Paulista. Eu já faria demissão agora, a reformulação a que ele se referiu passa por uma mudança na comissão técnica, sim senhor. O treinador não teve competência para levar o time mais adiante.
deixou apenas a torcida na expectativa, foi criada a expectativa. E no segundo entanto, ele disse, vai manter o Louser, porque tem contrato. eu não acredito muito, você sabe como é que é o futebol. O fato de ter o contrato não quer dizer muita coisa. Hoje é essa situação. Amanhã o pessoal se reúne e fala, não dá mais com o Louser. Então já demite o treinador. Não seria nada demais, porque ele também sucumbiu junto com todo o elenco. Para mim é uma falta de vergonha do elenco. Um time que criou a expectativa no torcedor e agora vem essa vergonha aí, um time que vai terminar aí na 9ª ou na 10ª posição no campeonato, tinha tudo para subir e até para ser campeão. Então, olha, patética a entrevista coletiva. O Ricardo mal respondeu as perguntas, no que disse ali, vaselinou, e eu esperava muito mais do presidente, que eu acho que... Presidente não, ele é o presidente é o Marconato. Acho que os dois, ninguém entende de futebol ali. Então, para ser presidente do clube de futebol, tem que ter pelo menos uma noção. Eles podem ser excelentes empresários, eu tenho informação que são. Agora, para presidente de um clube de futebol, realmente fica tão devendo. Agora ali tá a pé nessa situação. Muito bem, então são 6h37 agora. Felipe Marques, vamos então às notas do jogo. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Legal, Wagner Ferreira começando então pelo goleiro Pegorari. As bolas que foram não conseguiu pegar nenhuma. Quer dizer, geralmente um goleiro bom costuma fazer alguns milagres, né? Agora, pegar o óbvio. O óbvio, então vamos nós lá. Eu não gostei do Pegorari, não. Ele que chegou a ser, quando perguntavam qual é o jogador mais importante do Guarani, do elenco do Guarani. Então todo mundo, Pegorari. Olha, é bom lembrar que o menino que jogou no lugar dele é o Douglas Borges. Tomou um só gol em várias partidas que ele disputou. Então, veja bem, Pegorari nota 5. Diogo Matheus. Dos laterais do Guarani foi o melhorzinho, mas aquele setor onde ele estava atuando estava muito ruim, o gramado, muita água, muita lama ali, então ele não conseguiu render. E não gostei do Diogo Matheus também, esse é outro que está devendo demais. Nota 5 para ele, com muito boa vontade. E entrou no lugar dele o Regis, a 34 do segundo tempo. Mais perdido que cupim em metalúrgica. Então, nota 4 pro Regis. Ele já não é bom na posição dele. Tá certo que ele não entrou no lugar do Diogo Matheus para fazer a função de lateral, né? Todo mundo sabe disso. Foi jogar ali no meio. Mas perdidaço no jogo, sem ritmo de jogo, não joga faz muito tempo. O terceiro gol foi na barba dele, ele fazendo marcação. Tá certo que o Guarani também naquela altura já estava sem lateral. Perdido já. Estava todo enrolado, né? Porque o técnico tratou de abrir o time. Aí o Regis estava ali por um dever de ofício ali. Então o Regis nota 4. E a dupla de zaga já de 2, Wagner, Alan Santos e Lucão. O Alan Santos quase que não teve muita participação, né? Os gols aconteceram tudo em cima do Lucão, pelo menos os 2 primeiros. Uma falha incrível. Quem vai ver o lance aí pela televisão, vai ver que ele chama o Pegorari para sair para fazer a defesa. Como se diz, é com você. E a bola era dele. No entanto, o Maicon lá, mais rápido, acabou tocando na saída do goleiro. Mais ou menos como foi aquele recuo de bola do Alan Santos. Só que dessa vez, né, não foi um gol contra, né? Foi um gol do atacante mesmo. Então, olha, Lucão, a pior partida dele que eu vi no Guarani, nota 2. E o Alan Santos? Vai ficar com um pouquinho melhor, uma nota 4. Pelo menos tentou sair para o jogo, em lances capitais não esteve presente. Nota 4 para o Alan Santos. E o lateral esquerdo, o Kaique, que hoje foi no lugar do Mike, Wagner? Aí fica duro também. 6 por meia dúzia ali, entre Kaique e Mike, eu não fico com nenhum dos dois. Pelo menos no jogo de hoje, estou analisando o jogo de hoje. Não gostei do Kaique, não. Muito limitado, muito tímido. Nota 4 para ele. E entrou no lugar dele o Bruno Mendes, que foi jogar lá na frente. Se você for comparar com o Derek, ficou do mesmo tamanho entre ele e o Derek. Aliás, está devendo há muito tempo, está devendo o Bruno Mendes. Eu não sei o que aconteceu. Como o xodó da torcida cair dessa maneira de produção, eu acho que nem deve permanecer no elenco pelo menos de minha parte, não aprova a permanência do Bruno Mendes, não. Já deu o que tinha que dar. Nota 3 para ele. E o Wenderson hoje, Wagner? É outro que não rendeu o que rendia o titular, né? O Barbosa. O Barbosa estava no banco, não estava? Não estava no banco. Não, está machucado. Está machucado.
Então jogou o Wenderson totalmente fora de posição, não se falou o nome dele no primeiro tempo. No segundo até que adiantou um pouquinho mais, mas também fraco demais. Nota 4 pro Wenderson. Matheus Bueno. Agora ele precisava de alguém que armasse o jogo, né? Que distribuísse as jogadas para a direita, para a esquerda, para o meia, para enfiar uma bola, uma finalização também. No entanto, ele ficou ali dentro do caroço do abacate ali. E quando a bola vinha para ele tinha a função de fazer, tinha a obrigação de fazer essa função, não fazia, ele recuava pro Alan ou pro Lucão até fazer um lançamento em profundidade. Então, eu comentava durante a transmissão, Bueno não tá rendendo nada no Guarani, surgiu a alteração. E foi substituído mesmo, nota 4 pro Bueno. E entrou no lugar dele, depois de um longo e tenebroso inverno, o Isaac. O Guarani, o Loser tentou colocar o time todinho à frente, né? Então tirou o Bueno, que é segundo volante, colocou um Isaac, que é um meia, no meia mais atacante. Em tese, correto. Mas o Isaac só teve uma finalização e também perdidão, sem ritmo de jogo. Nota 4, mesmo tamanho, mesma nota do Bueno. Gustavo França. Esse sim merece aí uma observação melhor, pelo menos em termos de vontade, né? Demonstrou que tem condições de ser... entre Isaac, entre Regis, quem mais que atua nessa posição? Bruninho. Eu acho que o Gustavo França pode ser melhor analisado, sim. Nota 6 para ele, o melhor do Guarani. Legal. E o Iago Teles? Fez o gol, né? Aliás, um golaço. Participou, quase que faz o segundo, né? Chutou em cima da zaga. E depois acabou sucumbindo. Iago Teles, nota 5 na média. E no lugar dele entrou o Pablo Tomás, a 30 do segundo tempo. Eu vi ele entrando mesmo, viu? Não viu jogando? Não vi jogando, nota 4. João Vitor. É outro também, né? Que cisca e pouco produz. Já teve boas partidas, inclusive depois que entrou no time, né? Não saiu mais. Né, Lucas? Você que acompanha com a gente. Mas acho que acostumou com a titularidade e não subiu de produção. Ficou naquela média ali, da média para baixo. Nota 4 o jogo de hoje. E o Derek hoje, Wagner? Derek também, hein? Como é que pode os caras serem artilheiros, né, do primeiro turno? Ele mais o Bruno Mendes. E no segundo tempo cair dessa maneira. Não dá para entender. Nota 3 pro Derek. E entrou no lugar dele o Lucas Silva. Eu vi também entrar o Lucas, sim. Mas não viu jogar. Não vi jogar. Nota 3, mesmo tamanho. E o técnico Humberto Loser, Wagner? Já não tem mais o comando. Tá bem claro isso. Quando ele se nega a comentar o jogo, é porque não quer atacar o grupo, não quer atacar a diretoria, que não reforçou o time como outros times reforçaram. Então eu acho que ele já tá na despedida. Nota 4 pro Loser. Nota 4 para Humberto Loser. O jogo, Wagner Ferreira, 3-2 para a equipe do ABC. Vamos dizer, né? Um jogo com 5 gols geralmente agrada. Mas foi uma pelada, né? Foi realmente um jogo sem técnica nenhuma, mas valeu pela movimentação. Vai ficar na média, é um jogo nota 5. Nota 5. Felipe Fernandes de Lima, o árbitro da partida, e sua trupe, Wagner? Eu gostei da arbitragem. Não teve um lance polêmico ali, né? Na expulsão ou não de um jogador do ABC. Mas o Fabrício ficou só no cartão amarelo. Eu acho que ele até acertou nesse lance, porque se você for olhar bem, o zagueiro não foi no jogador, ele foi para a bola. Então aí pode ser interpretado como excesso de força, né? Então ficou nisso aí. E também outra, não sei se pode ser interpretado como último jogador. Então ali acho que naquela dúvida, o cartão foi amarelo aquele critério do Lucão, né, no outro jogo, né? Critérios e critérios. O árbitro teve o tiro de arbitragem, nota meia dúzia, não foi mal não. Nota 6. Tá muito bem, Wagner Ferreira. Aí então as notas do jogo com o comentarista Wagner Ferreira. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Muito bem, Wagner Ferreira. Então agora sim, passando a régua, o Guarani já não sonha mais com Série B para subir para a Série A. Tem uma partida ainda contra o Atlético que vai interessar para o Atlético e aí o técnico não quis dizer se vai manter a equipe, se já vai colocar outros jogadores, enfim.
O que é que pode esperar o torcedor do Guarani para essa partida, Wagner? Que a importância faz também, né? Que time ele vai colocar, se vai colocar os reservas ou os titulares, já não almeja mais nada, apenas terminar honrosamente o campeonato. E talvez faturar algum, né? Porque deve ter muita gente interessada na vitória do Guarani contra o Atlético Goianiense. Então, se tem mala branca para os adversários do Guarani, tem que ter a mala branca, né? Para o Guarani ter esse incentivo e terminar honrosamente o campeonato da Série B, onde o Guarani teve tudo na mão para beliscar pelo menos a 4ª vaga ou até o título, né? Teve momentos do campeonato que apresentou o futebol para isso, mas nem isso aconteceu. Termina no meio da tabela, uma atuação que caiu de ponta cabeça a partir da metade do segundo turno. É isso aí, Claudinei. Beleza, Wagner, grande abraço então, muito obrigado pelos comentários e bom feriado. Segunda-feira, bom feriado, mas a programação continua, né? Meio Campo FI. Estaremos aqui amanhã. Legal, Wagner, um abraço. Outro e boa noite de domingo também. Aí. Opa, pra nós. 6h46, agora vamos conferir a ficha técnica do jogo em 30 segundos para Prone Alimentos com Lucas de Souza. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. Lucas de Souza. Como dizem por aí, né? O sonho acabou e acabou pro Guarani o sonho do acesso à Série A do Campeonato Brasileiro da Série B. Derrota para a equipe do Guarani, derrota do Guarani para a equipe do ABC pelo placar de 3-2 em casa. O Guarani mandou a campo Pegorari, Diogo Matheus, depois Regis, Alan Santos, Lucão e Kaique, depois Bruno Mendes, Matheus Bueno, depois Isaac, Wenderson, Gustavo França, João Vitor, Iago Teles, depois Pablo Tomás e Derek, depois Lucas Silva. Ainda no banco de reservas, o técnico Humberto Loser tinha o Douglas Borges, o Valber e Henrique, Eliel, Alvarinho, Lucas Araújo e Bernardo. O ABC da Argel Fux veio como franco atirador e conseguiu um baita resultado. Mandou a campo Michael, Alex Silva, Abraão, Fabrício, Gedeilson, Giovanni, depois Natan Melo, Wellington Reis, depois Henderson, Ramon Vinícius, o Wellington, depois Jefinho, o Matheus Anjos, depois Paulo Sérgio e também o Maicon Douglas. Na reserva, o Matheus Refundini, o Afonso, o Gustavo, o Daniel e também o André. Escandeios, 10 para o Guarani, 1 para o ABC. O Guarani não aproveitou um sequer. Gols do jogo. Primeiro marcado pelo Maicon Douglas a 1 minuto da primeira etapa. O Guarani empatou ainda no primeiro tempo aos 33 com o Iago Teles. O time do ABC foi lá e virou para 2-1 a partida aos 7 da segunda etapa com o Wellington em nova falha do Lucão. O Guarani ainda foi buscar o empate, um gol contra do Alex Silva. Falei que era do Fabrício, mas foi do Alex Silva o gol contra. E no último lance do jogo, aos 49 minutos, o Anderson Cordeiro, já no contragolpe, parecia pelada de final de ano, fez o terceiro gol que deu números finais à partida. Cartões amarelos pro Derek e pro Matheus Bueno pelo lado do Guarani, Matheus Refundini, o Matheus Anjos, o Fabrício, o Wellington Reis e o Ramon pelo lado do ABC. Público total, 3.089 guerreiros para uma renda de 55.840 pagantes. Arbitragem do Felipe Fernandes de Lima de Minas Gerais, auxiliado pelo Leonardo Henrique Pereira e pelo Augusto Magno de Ramos, ambos de Minas Gerais. O VAR, o Felipe George Bennett, do Rio de Janeiro. O Ivan Carlos Bom, auxiliar do VAR, lá do Paraná. E o quarto árbitro, o Lucas Caneto Belotti. 37ª rodada Campeonato Brasileiro Série B, neste dia 19 de novembro de 2023. A bola rolou a partir das 18 horas, horário de Brasília. E esta ficha técnica completa de 2 para o Guarani, 3 para o ABC. A despedida do Bugre do acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, Claudinei Corsi. Ficha técnica do jogo. Legal, Lucas, muito obrigado. Ótima noite de domingo para você. Até segunda no Meio Campo FI, Lucas. Até segunda com os destaques do Corinthians. Claudinei Corsi, muito obrigado a você que nos acompanhou. Fique com Deus, até a próxima. Fui. Legal, agora 6 horas mais 50 minutos, 6h50. Com a ficha técnica do Lucas de Souza, estamos colocando um ponto final no fim de jogo dos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. 6h50 em Campinas. Ponto final na nossa jornada esportiva, hoje levada ao ar na Dália PP, também na Rádio Essência FM e nos canais Futebol Interior, através do Rumble, do Facebook, também do YouTube, do nosso canal de áudio e app para Android dos canais Futebol Interior. Guarani 2, ABC de Natal 3, em pleno estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani que agora
não almeja mais nada na Série B do Campeonato Brasileiro. Você conferiu com a narração de Lucas de Souza, comentários de Wagner Ferreira e as reportagens de Albert Cavalcante na mesa de áudio e vídeo, a presença de Felipe Marques pelos lados da Essência FM, a presença do Lucas de Souza na parte técnica. Falamos aqui em nome de Construtora Patriani, Iga Atacado, Shimozono Mega Sorte Loterias, Pig Chicken, Torresmo e Frango Frito, ST Soldas e Abrasivos, Pizzeria Papagaios, Rose Pisos, Café Canecão, Bebidas Poti, Restaurante do Dadá e Concessionária Sim. Aqui no Futebol Interior, a coordenação de esportes de Carlos Corsato, a direção executiva de Elcio Paioli, a direção geral de Arthur Eugênio Matias. Na Essência FM, a coordenação geral de Gil Kleber e a direção geral do pastor Josimar Fonseca, da Igreja Família da Fé Church. Em nome de toda a equipe dos canais Futebol Interior, também da Rádio Essência FM, eu, Claudinei Corsi, mais uma vez agradeço o carinho da sua audiência e os convido a estar com a gente amanhã, feriado aqui na cidade de Campinas, mas a programação normal com o Meio Campo FI a partir das 12 horas. Para você, uma ótima noite de domingo, excelente feriado, uma ótima semana. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau! Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior, a rádio que respira futebol.